Guia do estilo de vida do Bodhisattva, um poema budista para os dias de hoje. Como desfrutar uma vida de grande significado e altruísmo, escrito por Shantideva. Orelha do livro, Shantideva, 687 a 763. Foi um famoso mestre budista indiano que compôs o clássico do budismo, Guia do estilo de vida do Bodhisattva, conhecido em sânscrito como Bodhisattva Charyavatara. Um Bodhisattva é um amigo do mundo que, motivado por compaixão, espontaneamente busca a iluminação para beneficiar todos os seres vivos. Guia do estilo de vida do Bodhisattva, como desfrutar uma vida de grande significado e altruísmo. Este poema para a vida diária, famoso e universalmente admirado, vem inspirando muitas gerações de budistas e não budistas, desde que foi composto por Shantideva no século VIII. Esta nova tradução, feita sob a orientação de venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, revela a grande lucidez e beleza poética do original, ao mesmo tempo que conserva plenamente seu impacto e insight espiritual. Ler os versos lentamente, contemplando seu significado, provoca um efeito profundamente libertador na mente. O poema invoca estados mentais especialmente positivos, nos leva do sofrimento e conflito à paz e felicidade, e gradualmente nos introduz ao completo caminho budista Mahayana à iluminação. Editora Tarpa Brasil. Introdução. A obra-prima do budismo, denominada Guia do estilo de vida do Bodhisattva, foi composta pelo Bodhisattva Shantideva, um grande mestre budista que viveu no século VIII. Essa escritura sagrada é um guia prático que nos ensina como ingressar no caminho budista à iluminação, fazer progressos nele e completá-lo. Resume todos os ensinamentos de Buda e mostra claramente como eles podem ser incorporados em nossa vida diária. O guia de Shantideva vem sendo a inspiração de importantes obras espirituais, como 8 estrofes do Treino da Mente, do eminente professor Kadampa Langri-Tangpa, e Treinar a Mente em 7 Pontos, do Bodhisattva Chekawa. Ambos os textos explicam como apreciar os outros, equalizar eu com outros, trocar eu com outros, praticar o tomar e dar, e transformar condições adversas em métodos para atingir a libertação. Todos esses ensinamentos foram extraídos do Guia de Shantideva. Muitos praticantes Kadampa guardam os ensinamentos de Shantideva em seus corações, e Je Tsongkhapa e seus discípulos louvaram imensamente a obra desse mestre. Estudando muitos textos budistas, podemos nos tornar famosos eruditos, mas se não colocarmos em prática os ensinamentos de Buda, o Dharma, nossa compreensão do budismo permanecerá oca, impotente para solucionar nossos problemas e os dos outros. Supor que somente uma compreensão intelectual do Dharma possa solucionar nossos problemas é o mesmo que esperar ser curado de uma doença apenas lendo a prescrição médica, sem tomar os remédios. Como disse Shantideva no 5º capítulo, precisamos colocar os ensinamentos de Buda, o Dharma, em prática, porque não há nada que se realize apenas com a leitura de palavras. Um doente jamais poderá se curar apenas lendo prescrições médicas. Todo ser vivo tem um sincero desejo de evitar sofrimentos e problemas de modo permanente. Em geral, tentamos obter esse resultado recorrendo a métodos exteriores, mas isso não funciona. Por mais bem-sucedidos que sejamos do ponto de vista mundano, por mais ricos, poderosos ou respeitados que nos tornemos, nunca encontraremos a libertação permanente do sofrimento e dos problemas. Sofrimento, dor, infelicidade e problemas não existem fora da mente.
Eles são sensações desagradáveis, e sensações são tipos de mente. Só poderemos eliminar o sofrimento e os problemas de modo permanente se transformarmos nossa mente. O método para fazermos isso foi claramente explicado no Guia de Shantideva. Na realidade, todos os problemas do nosso cotidiano advêm do autoapreço e do agarramento ao em si, julgamentos errados que enxergam nossa própria importância. No entanto, porque não entendemos esse ponto, costumamos acusar os outros pelos nossos problemas, o que só serve para piorá-los. A partir desses julgamentos errados, surgem todas as nossas outras delusões, como raiva e apego, que nos levam a experienciar problemas infindáveis. Podemos solucionar todos esses problemas praticando sinceramente as instruções aqui apresentadas. Devemos, no mínimo, memorizar as estrofes que julgarmos mais significativas em cada capítulo e contemplar repetidamente seu significado até que nossa mente se torne serena e positiva. Então, tentaremos manter esse estado de paz mental dia e noite, sem interrupção. Agindo assim, nossa vida será feliz e significativa. Este livro deve ser lido com a mente feliz, livre de distrações e de visões negativas. Também é muito importante aperfeiçoarmos nossa compreensão do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, estudando comentários como contemplações significativas. Praticando sinceramente essas instruções, vamos transformar nossas intenções comuns e autocentradas em um supremo bom coração, nossas visões comuns e confusas em sabedoria, e nosso estilo de vida comum no estilo de vida de um Bodhisattva. Dessa maneira, atingiremos a suprema paz interior da iluminação, o verdadeiro significado de nossa vida humana. Geshe Kensang, Gyatso, Estados Unidos, abril 2002. Uma explicação dos benefícios da bodhicitta. Enquanto todas as outras virtudes são como bananeiras, pois se extinguem depois de frutificar, a duradoura árvore celestial da bodhicitta não se exaure, mas aumenta ao dar frutos. Capítulo 1. Uma explicação dos benefícios da bodhicitta. Homenagem aos Budas iluminados e Bodhisattvas. Prostro-me aos Budas iluminados dotados com o corpo verdade, e aos Bodhisattvas e todos os demais objetos de prostração. Explicarei brevemente, de acordo com as Escrituras, como se engajar nas práticas condensadas do Bodhisattva. Não há nada escrito que não tenha sido antes explicado, e não tenho habilidades especiais para compor. Minha razão para escrever é beneficiar os outros e manter minha mente cônscia. Assim, a força de minha fé e realizações virtuosas podem crescer durante algum tempo enquanto faço isso. E quiçá, outros seres tão afortunados quanto eu também achem meu trabalho digno de ser contemplado. Esta preciosa vida humana, tão difícil de ser encontrada, presenteia os seres vivos com a meta última. Se não lutarmos para realizá-la agora, quando surgirá outra vez oportunidade tão preciosa? Do mesmo modo que numa noite escura e nublada, um lampejo de relâmpago por um instante, tudo alumia, para os mundanos, pelo poder das bênçãos de Buda, uma intenção virtuosa sobrevém de maneira fugaz e ocasional. Assim, ao passo que nossas virtudes são quase sempre fracas, nossas não-virtudes são extremamente fortes e temíveis. Além da bodhicitta, a mente compassiva que almeja a iluminação, que outra virtude superaria o pior de todos os males? Os habilidosos, os Budas que pensaram sobre isso por muitos éons, entenderam que a bodhicitta é a mais benéfica de todas, porque por meio dela, uma quantidade incontável de seres vivos pode facilmente atingir o êxtase supremo da iluminação. Aqueles que desejam destruir seu próprio sofrimento
aqueles que desejam afastar o sofrimento dos outros e aqueles que desejam experienciar imensa felicidade não devem jamais abandonar a prática da bodhicitta. No instante que a bodhicitta é gerada, inclusive nos lamentáveis prisioneiros do cárcere do samsara, eles se tornam bodhisattvas, um filho ou filha de Buda, e são dignos da veneração de humanos e deuses mundanos. Assim como o elixir supremo transmuda metal em ouro, a bodhicitta pode transformar este corpo impuro por nós assumido na joia inestimável que é a forma de um Buda. Portanto, mantenham firmemente a bodhicitta. Já que a sabedoria ilimitada de Buda, o incomparável navegante dos seres vivos, investigando meticulosamente entendeu sua preciosidade, aqueles que desejam se livrar do sofrimento do samsara devem manter firmemente essa preciosa mente de bodhicitta. Enquanto todas as outras virtudes são como bananeiras, pois se extinguem depois de frutificar, a duradoura árvore celestial da bodhicitta não se exaure, mas aumenta ao dar frutos. Como quando um apavorado confia num corajoso, quem quer que confie na bodhicitta será imediatamente salvo do perigo, mesmo que tenha cometido insuportáveis atrocidades. Assim, por que alguém consciencioso não confiaria nela? Como o fogo do final do éon, em um instante ela consome todo o grande mal. Seus incontáveis benefícios foram explicados pelo sábio protetor Maitreya ao Bodhisattva Sudana. Em resumo, saibam que a bodhicitta possui dois tipos: a mente que observa a iluminação e a aspira, e a mente que observa a iluminação e nela se engaja. Assim, como se compreende a distinção entre desejar ir e de fato ir, também o sábio deve compreender respectivamente a diferença entre essas duas bodhicittas. Da mente que aspira à iluminação surgem grandes efeitos, ainda que no samsara, mas dela não resulta um fluxo ininterrupto de boa fortuna, como acontece com a mente engajada. Quem quer que assuma a mente da bodhicitta de compromisso com a intenção de jamais desistir da libertação completa dos infinitos seres vivos de todos os reinos, verá surgir dali em diante, ainda que dormindo ou aparentemente despreocupado, um vasto e poderoso mérito igual ao espaço a fluir sem interrupção. Para proveito daqueles com menos disposição natural, esses benefícios foram explicados com razões lógicas pelo próprio Tathagata no sutra solicitado por Subarro. Uma vez que até a ideia de aliviar a dor de cabeça dos outros é uma intenção benéfica que resulta em infinito mérito, o que dizer do desejo de afastar a desgraça incomensurável de todos os seres vivos e levá-los a incontáveis boas qualidades? Será que nosso pai ou nossa mãe possuem intenção tão benéfica quanto essa? Teriam-na os deuses ou sábios? O que dizer do próprio Brahma? Se antes de gerar a bodhicitta esses seres vivos nem sequer sonhavam com uma mente assim, em relação a si próprios, como iriam gerá-la em prol dos outros? Essa mente de beneficiar os seres vivos, que não surge nos outros sequer em prol deles próprios, é uma extraordinária joia mental cujo nascimento é um deslumbre sem precedentes. Como medir os benefícios dessa joia mental, fonte de alegria para todos os seres vivos e a cura de todos os seus sofrimentos? Se a mera intenção de beneficiar os outros é mais meritória do que fazer oferendas aos Budas, o que dizer de lutar efetivamente pela felicidade de cada ser vivo? Embora os seres vivos queiram se livrar do sofrimento, eles rumam diretamente na direção de suas causas, e embora queiram a felicidade, por ignorância destroem-na como um inimigo o faria. Aqueles que estão privados de felicidade e atormentados por muitos pesares, a bodhicitta concede ilimitada alegria, erradica todo sofrimento e dispersa inclusive sua confusão. Haveria uma virtude comparável?
Haveria um amigo assim? Haveria um mérito que se iguale a esse? Se retribuir uma bondade já basta para tornar alguém digno de elogio, o que dizer do Bodhisattva que ajuda os outros independente de ser ou não por eles ajudado? Se até alguém que normalmente ou mesmo uma única vez dá comida de maneira desdenhosa, satisfazendo poucos seres só pela metade de um dia, é honrado pelos outros como uma pessoa virtuosa, o que dizer de quem dá eternamente a incontáveis seres vivos o duradouro e superável êxtase dos Sugatas, realizando todos os seus desejos? Buda disse que quem gerar uma mente maldosa em relação a um Bodhisattva, o supremo benfeitor, permanecerá no inferno por tantos eons quanto os instantes em que aquela mente maldosa tiver sido gerada. Mas para quem gerar uma mente pura de fé, os efeitos de boa fortuna aumentarão em proporção ainda maior do que essa. Mesmo quando os Bodhisattvas se deparam com grande adversidade, negatividade não surge, pelo contrário, suas virtudes naturalmente aumentam. Eu me prostro àqueles que geraram a sagrada e preciosa mente de Bodhicitta, e busco refúgio nessas fontes de felicidade que concedem êxtase, inclusive a quem os prejudica. Assim, termina o primeiro capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Uma Explicação dos Benefícios da Bodhicitta. Purificar negatividades. Aos habilidosos, os supremos objetos dignos de oferenda, ofereço lindas e perfumadas flores, mandaras, upalas, lótus e assim por diante, e requintadas grinaldas, elegantemente dispostas. Capítulo 2. Purificar negatividades. Para manter essa preciosa mente de Bodhicitta, faço magníficas oferendas aos oceanos de boas qualidades, os Budas, a joia imaculada do sagrado Dharma e a Assembleia de Bodhisattvas. Sejam quantos forem os frutos e as flores, e todos os diferentes tipos de remédio que existam, todas as joias do mundo e as águas puras e refrescantes, montanhas de joias, florestas e recantos silenciosos e alegres, árvores celestiais adornadas com flores e árvores cujos galhos vergam ao peso de deliciosos frutos, fragrâncias dos reinos celestiais, incenso, árvores que concedem desejos e árvores adornadas com joias, colheitas que dispensam cultivo e todos os ornamentos dignos de oferecimento, lagos e piscinas adornadas com lótus e o lindo canto de gansos selvagens, tudo que não tem dono em todos os mundos tão extensos como o espaço. Retendo esses itens em minha mente, eu os ofereço aos supremos seres, os Budas e Bodhisattvas. Ó compassivos, sagrados objetos dignos de oferenda, pensai em mim bondosamente e aceitai o que ofereço. Destituído de mérito, sou um carente e nada mais tenho a oferecer. Portanto, ó protetores zelosos do bem-estar alheio, por favor, aceitai tudo isso para o meu benefício. Eternamente oferecerei todos os meus corpos aos Budas e Bodhisattvas. Respeitosamente me tornarei vosso servo. Por favor, aceitai-me, ó supremos heróis. Estando inteiramente sob vosso cuidado, beneficiarei os seres vivos sem temer o samsara. Purificarei meus males anteriores e no futuro não mais os cometerei. No interior dessa sala de banho docemente perfumada, com seu chão de cristal claro e cintilante, pilares majestosos resplandecem com joias e dosséis de pérolas radiantes pendem do alto. Com ricos vasos transbordando de águas perfumadas que cativam a mente, e acompanhado de músicas e canções, ofereço ablução aos Budas e Bodhisattvas. Enxugo seus corpos com alvos tecidos que são imaculadamente limpos e perfumados,
Então, ofereço aos seres sagrados fragantes vestimentas de cores magníficas, com deslumbrantes indumentárias finas e macias e uma profusão de ornamentos supremos, adorno Arya Samantabhadra, Manjushri, Avalokitesvara e todos os demais. Como se estivesse polindo ouro puro e refinado, unto os corpos radiantes de todos os habilidosos com supremos perfumes, cuja fragrância permeia cada canto dos 3.000 mundos. Aos habilidosos, os supremos objetos dignos de oferenda, ofereço lindas e perfumadas flores, mandaras, upalas, lótus e assim por diante, e requintadas grinaldas elegantemente dispostas. Ofereço vastas e fragantes nuvens de supremo incenso que cativam a mente, e ofereço os manjares dos deuses, juntamente com uma diversidade de comidas e bebidas. Também ofereço lamparinas de pedras preciosas dispostas em lótus dourados, e sobre um solo lustroso, espargido com perfume salpicado com lindas pétalas de flores, ofereço àqueles que possuem a natureza da compaixão um divino palácio que ressoa com louvores celestiais e está enfeitado com lindas pérolas e ornamentos de joias preciosas, cuja radiância infinita ilumina o espaço. Eternamente oferecerei aos habilidosos requintados paraçóis feitos de joias suspensos no alto, com agradáveis formas, cabo de ouro e bordas embelezadas com lindos ornamentos. Além disso, que milhares de oferendas a ecoar com músicas e lindas melodias permaneçam qual inúmeras nuvens a verter alívio sobre os sofrimentos dos seres vivos. E que sobre todas as sagradas joias Dharma, estupas e imagens, possa cair uma chuva ininterrupta de flores, joias e assim por diante. Assim como Manjushri, Samantabhadra e outros fizeram oferendas aos conquistadores, também eu faço oferenda aos Sugatas, aos protetores e aos Bodhisattvas. A esses oceanos de boas qualidades ofereço um melodioso mar de louvor, que um coro de versos docemente melodiosos possa sempre ascender à vossa presença. A todos os Budas que vivem nos 3 tempos, ao Dharma e à Suprema Assembleia, prostro-me com tantos corpos emanados quanto os átomos de todos os mundos. Prostro-me as bases para gerar a Bodhicitta, as imagens de corpo, fala e mente de Buda, aos abades e preceptores e aos supremos praticantes do caminho. Até atingir a essência da grande iluminação, buscarei refúgio nos Budas. Igualmente, buscarei refúgio no Dharma e na Assembleia de Bodhisattvas. Com as mãos postas, faço pedidos aos dotados de grande compaixão, os perfeitos Budas e Bodhisattvas, que vivem nas 10 direções. Desde tempos sem início no Sansara, nesta e em todas as minhas vidas anteriores, por ignorância cometi maldades, ordenei que fossem cometidas, e completamente tomado por enganadora ignorância, regozijei-me quando os outros as cometeram. Vendo que todos esses feitos são graves erros, do fundo do meu coração, eu os confesso aos seres sagrados. Quaisquer ações prejudiciais de corpo, fala e mente que eu tenha cometido, sob a influência de delusão, contra as 3 joias preciosas, contra meu pai e mãe, guia espiritual e outros, todas as execráveis ações maldosas cometidas por mim, uma pessoa má, poluída por muitas falhas, confesso diante dos salvadores, os seres iluminados. Contudo, posso morrer antes de purificar todas as minhas negatividades. Ó, por favor, protegei-me para que eu possa, com certeza e rapidez, delas me livrar. Já que o desleal Senhor da Morte não ficará esperando até que eu purifique minhas maldades, esteja eu doente ou não, esta vida efêmera não é confiável. Terei que deixar tudo e partir sozinho, mas por não ter entendido isso, cometi muitos tipos de ação maldosa em relação aos meus amigos e aos outros.
E contudo, meus amigos vão se tornar nada, os outros também vão se tornar nada, até eu vou me tornar nada. Igualmente, tudo vai se tornar nada. Assim como uma experiência vivida num sonho, tudo que agora desfruto vai se tornar mera recordação, pois o que passou não pode ser visto de novo. Mesmo durante esta breve vida, muitos foram os amigos e pessoas que morreram, mas os insuportáveis resultados do mal que cometi em nome deles ainda pairam sobre mim. Assim, sem compreender que vou morrer subitamente, cometi muitos males por ignorância, apego e raiva. Sem nunca parar, dia e noite, esta vida se esvai continuamente, e sua duração nunca aumenta. Por que então a morte não chegaria para alguém como eu? Ainda que esteja em meu leito de morte, rodeado por amigos e parentes, terei que experienciar sozinho o sentimento de ver minha vida sendo ceifada. De que servirão meus companheiros quando eu for agarrado pelos mensageiros do Senhor da Morte? Nessa hora, só o mérito irá me proteger, mas nele eu nunca confiei. Ó protetores, esquecidos de tais perigos, eu, que sou desprovido de conscienciosidade, cometi muitas ações negativas em nome desta vida passageira. Aterrorizado, encontra-se aquele que está sendo levado para um lugar onde seus membros serão arrancados, com a boca seca e os olhos esbugalhados, seu semblante fica totalmente desfigurado. O que dizer então do terrível desespero que viverei quando, tomado por grande pânico, for agarrado pelas aparições corpóreas dos apavorantes mensageiros do Senhor da Morte? Quem me garante real proteção contra esse grande terror? Petrificado, com os olhos muito abertos, arregalados, vou procurar refúgio em todas as direções, mas não vendo refúgio em parte alguma, ficarei completamente aniquilado. Se não encontrar refúgio, o que farei então? Portanto, de hoje em diante buscarei refúgio nos Budas conquistadores, que protegem todos os seres vivos, que a todos oferecem refúgio e que com seu grande poder erradicam totalmente o medo. Igualmente buscarei sincero refúgio no Dharma que eles realizaram, que dissipa os medos do Sansara, e também na Assembleia de Bodhisattvas. Tomado de medo, ofereço-me à Arya Samantabhadra e coloco meu corpo a serviço de Arya Manjushri. Ao protetor Avalokitesvara, que age infalivelmente por compaixão, profiro esse desesperado grito de socorro: ó, por favor, protegei-me a mim, este malfeitor. Buscando refúgio, rezo de coração para a Arya Kashagarba, para a Arya Ksitigarba e a todos os compassivos protetores. Busco refúgio em Arya Vajrapani, diante de cuja simples aparição todos os seres nocivos, tais como os mensageiros do Senhor da Morte, fogem, tomados de terror, para as 4 direções. Anteriormente transgredi vossos conselhos, mas agora que vi esses grandes perigos, a vós me dirijo em busca de refúgio para velozmente dissipar meus medos. Se devo seguir o conselho de um médico quando assustado por uma doença comum, qual mais necessário é seguir o conselho de Buda quando sou perpetuamente afligido por muitas doenças malignas das delusões? Se todas as pessoas deste mundo podem ser muito prejudicadas por uma só entre tantas delusões, e se nenhum remédio outro que o Dharma pode ser encontrado em parte alguma para curá-las, quem não age segundo os ensinamentos de Dharma, dados por Buda, o médico todo-conhecedor, por meio dos quais todas as dores das delusões serão removidas, com certeza é louco e confuso. Se temos que ser cautelosos à beira de um pequeno precipício comum, qual mais cautela é necessária à beira das insondáveis covas do inferno, nas quais eu poderia cair e ficar por muito tempo? É insensato entregar-se a prazeres pensando, ao menos não será hoje que vou morrer,
pois sem dúvida vai chegar o dia em que nos tornaremos nada. Quem me dará destemor? Como poderei ser libertado desses medos? Se inevitavelmente vou me tornar nada, como posso continuar rendendo-me a prazeres? O que me restou dos prazeres que tive em vidas passadas e que agora já acabaram? E todavia, por causa do meu forte apego pelos prazeres mundanos, contrariei os conselhos do meu guia espiritual. Se ao me separar desta vida e dos meus amigos e familiares terei que vagar sozinho, por que cometo ações não virtuosas em nome de amigos e inimigos? Como serei definitivamente libertado da não virtude, fonte de todo sofrimento? Dia e noite devo pensar somente nisso. O que quer que tenha feito por desconhecimento e confusão, tenha sido uma não virtude natural ou uma transgressão, com as mãos postas e minha mente com temor do sofrimento, prostrando-me muitas e muitas vezes, confesso tudo diante dos protetores. Peço que todos os seres sagrados me livrem dos meus males e falhas, e como estes só acarretam resultados prejudiciais, no futuro nunca mais os cometerei. Assim, termina o segundo capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Purificar Negatividades. Gerar a bodhicitta de compromisso. Assim como seria excepcionalmente raro um cego encontrar uma joia em cima de um monte de lixo, também eu, por alguma raríssima sorte, gerei a bodhicitta. Capítulo 3. Gerar a bodhicitta de compromisso. Com grande júbilo regozijo-me com as virtudes que protegem os seres vivos dos sofrimentos dos reinos inferiores e conduzem todos aqueles que sofrem aos reinos afortunados. Regozijo-me com a acumulação de virtudes que liberta os seres vivos dos renascimentos sansáricos e os leva ao estado do Nirvana, a paz interior suprema e permanente. Regozijo-me com a iluminação dos Budas conquistadores e com os caminhos espirituais dos Bodhisattvas. Com deleite, regozijo-me com o oceano de virtude que surge quando se gera a mente de iluminação, a bodhicitta, portadora de felicidade para todos os seres vivos e com os feitos que beneficiam tais seres. Aos Budas que residem em todas as direções, com as mãos postas faço esse pedido. Por favor, continuai fazendo brilhar a luz do Dharma para os seres vivos que estão perdidos e sofrendo na escuridão da ignorância. Aos conquistadores que desejam entrar no Paranirvana, com as mãos postas faço esse pedido. Por favor, não abandonais os seres vivos no estado de cegueira, mas permanecei conosco por incontáveis éons. Assim, pelo mérito que coletei, com todas essas ações virtuosas, que o sofrimento de cada ser vivo possa ser completamente eliminado, e até que todos os doentes sejam curados de suas enfermidades, que eu me torne seu remédio, seu médico e enfermeiro. Que caia uma chuva de alimentos e bebidas para dissipar a desgraça da fome e da sede, e que durante o grande éon de fome eu me torne a comida e a bebida de todos. Que eu me torne um inesgotável tesouro para os pobres e destituídos, que eu seja tudo o que eles possam necessitar, livremente colocado ao seu dispor. De agora em diante, sem nenhum sentimento de perda, darei meu corpo e também minhas riquezas e virtudes coletadas durante os 3 tempos para ajudar todos os seres vivos, minhas mães. Por dar tudo, vou atingir o Nirvana de um Buda e meus desejos da bodhicitta serão satisfeitos. Darei tudo pelo bem dos seres vivos, os supremos objetos de doação. Já que desisti deste corpo pela felicidade dos seres vivos, ele sempre lhes pertencerá para surrá-lo, injuriá-lo ou até matá-lo ao seu bel prazer. Mesmo que o tomem como objeto de troça, zombaria ou humilhação, já que dei este corpo aos outros, de que serve tê-lo em alta conta? Portanto, em tudo que eu fizer, jamais prejudicarei os outros,
e sempre que uma pessoa comigo se encontrar, que esse encontro nunca lhe seja insignificante. Quer aqueles que me encontram gerem fé ou raiva, que isso sempre seja a causa para satisfazerem todos os seus desejos. Que todos os que me prejudicam com palavras ou por outros meios, e aqueles que de outra forma me insultam, criem desse modo a causa para atingir a iluminação. Que eu me torne um protetor para os desamparados, um guia para os que andam pelas estradas, e para os que querem atravessar as águas, que eu seja um barco, um navio ou uma ponte. Que eu me torne uma ilha para os que buscam terra firme, uma tocha para os famintos de luz, um lugar de repouso para os que assim almejam, e um servo para quem precisa ser servido. Para beneficiar todos os seres vivos, que eu me torne um tesouro de riquezas, poderosos mantras, potentes remédios, uma árvore que concede desejos e uma vaca que concede desejos. Assim como os grandes elementos qual a terra, e assim como o espaço eterno, que eu me torne a base da qual tudo surge para sustentar a vida dos incontáveis seres vivos. E até que tenham passado além da dor, possa eu sustentar todas as formas de vida, de um extremo a outro dos reinos dos seres vivos que atingem os confins do espaço. Assim, como os anteriores Sugatas, os Budas, geraram a mente de iluminação e cumpriram todas as etapas do treinamento Bodhisattva, também eu, para o bem de todos os seres, vou gerar a mente de iluminação e cumprir todas as etapas do treinamento Bodhisattva. Os sábios que com sinceridade abraçaram a mente de iluminação desse modo, tanto para mantê-la quanto para aperfeiçoá-la, devem se encorajar como segue. Agora minha vida gerou magnífico fruto. Minha vida humana atingiu grande significado. Hoje eu nasci na linhagem de Buda e tornei-me um Bodhisattva. Todas as minhas ações de agora em diante estarão de acordo com essa nobre linhagem, e a essa linhagem pura e impecável nunca trarei desonra. Assim como seria excepcionalmente raro um cego encontrar uma joia em cima de um monte de lixo, também eu, por alguma raríssima sorte, gerei a Bodhicitta. Ela é o supremo néctar que supera o império da morte sobre os seres vivos, e um tesouro inesgotável que dissipa toda a sua miséria. É o supremo remédio que alivia a doença dos seres vivos, é uma árvore sombreira que dá abrigo aos extenuados viajantes das estradas do Sansara. É uma ponte universal pela qual todos os seres vivos podem ser salvos dos reinos inferiores, e na mente é uma lua crescente que alivia o tormento das delusões. É um vasto sol que dissipa por completo o nevoeiro de desconhecimento dos seres vivos. É a manteiga quintessencial que surge quando o leite do Dharma é batido. Para os dignos convidados, os seres dos caminhos do Sansara, que desejam desfrutar os deleites do êxtase, a Bodhicitta a todos eles trará satisfação, conduzindo-os ao estado supremo de êxtase. Hoje, na presença de todos os protetores, chamo os seres vivos para serem meus convidados, a fim de desfrutarem desses deleites temporários e últimos. Que os deuses, semideuses e todos os demais seres se alegrem. Assim, termina o terceiro capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Gerar a Bodhicitta de Compromisso. Confiar em conscienciosidade. Foi por essas razões que Buda, o abençoado, disse que é extremamente difícil obter uma preciosa vida humana, tanto quanto é raro uma tartaruga emborcar seu pescoço numa canga à deriva num vasto oceano. Capítulo 4. Confiar em conscienciosidade. Um praticante que tenha assim gerado a bodhicitta aspirativa e de compromisso deve sempre aplicar esforço sem oscilar,
de modo a não se desgarrar dos treinos. Se uma ação comum tiver sido executada com precipitação ou impensadamente, pode ser adequado reconsiderá-la, mesmo que uma promessa tenha sido feita. Mas como iria eu desconsiderar algo que foi examinado pela sabedoria dos Budas e Bodhisattvas, e que também eu repetidamente examinei? Se tendo feito a promessa da Bodhicitta, não colocá-la efetivamente em prática, já que estarei enganando todos esses seres vivos, que tipo de renascimento terei? É dito que se uma pessoa por avareza não der alguma coisa comum, ainda que ínfima, que dedicar aos outros, ela renascerá como um espírito faminto. Assim, se eu viesse a enganar todos os seres vivos que do fundo do meu coração convidei para o banquete da iluminação, como poderia ter um renascimento afortunado no futuro? Saber como alguém que abandonou a Bodhicitta pode atingir a libertação está além da compreensão comum. Só o onisciente possui esse conhecimento. Para um Bodhisattva, abandonar a Bodhicitta é a mais grave de todas as quedas, pois se incorrer nela, perderá toda a base do seu trabalho em prol dos outros. E se alguém viesse a obstruir ou impedir ações virtuosas de um Bodhisattva, mesmo que por um instante, visto que estaria minando o bem-estar de todos os seres vivos, infindáveis se tornariam seus renascimentos inferiores. Uma vez que eu experienciaria infortúnio como resultado de destruir a felicidade de um único ser, o que dizer das consequências de destruir a felicidade de todos os seres vivos tão extensos quanto o espaço? Aqueles que repetidamente renovam seus votos Bodhisattva apenas para incorrer em novas quedas, vão permanecer por longos períodos emaranhados no Sansara, impedidos de atingir solos espirituais mais elevados. Portanto, tenho que praticar sinceramente de acordo com a promessa que fiz. Se de agora em diante não fizer esforço, vou renascer em estados cada vez mais inferiores. Embora no passado tenha havido incontáveis Budas trabalhando para beneficiar todos os seres vivos, em virtude de meus numerosos obstáculos kármicos, não fui o objeto direto de seus cuidados. E se eu permanecer assim, vou experienciar vezes sem fim doença, dilaceração, cativeiro e mutilação nos reinos inferiores. Já que o aparecimento de um Tathagata, um Buda, fé em seus ensinamentos, uma preciosa vida humana e uma base adequada para praticar o Dharma são tão raros, quando uma oportunidade como essa surgirá de novo? Hoje, por exemplo, posso estar livre de doenças, bem nutrido e sem angústias, mas esta vida é fugaz e enganosa, e meu corpo não passa de um empréstimo efêmero. Se eu me envolver em ações não virtuosas, não obterei de novo um corpo humano, e se não alcançar a forma humana, não haverá virtude, só negatividade. Se não praticar virtude agora, enquanto tenho a boa fortuna de fazê-lo, que virtude conseguirei praticar quando estiver sofrendo e confuso nos reinos inferiores? Se não praticar virtude, mas acumular apenas maldade, não ouvirei sequer as palavras nascimento afortunado por 100 milhões de aeons. Foi por essas razões que Buda, o abençoado, disse que é extremamente difícil obter uma preciosa vida humana, tanto quanto é raro uma tartaruga emborcar seu pescoço numa canga à deriva num vasto oceano. Já que só um instante de maldade pode acarretar um aeon no mais profundo inferno, se eu não purificar todo o mal que coletei desde tempos sem início, obviamente não terei um renascimento como humano. Apenas colher os efeitos de minhas não-virtudes não me levará a ser libertado dos reinos inferiores, pois enquanto estiver sofrendo tais efeitos, continuarei a gerar outras não-virtudes. Haveria auto-engano maior do que, tendo encontrado a liberdade e o dote de uma vida humana, eu não lutar para praticar o Dharma? Haveria loucura pior? Compreendendo isso, se eu continuar indolente por ignorância, quando a hora de minha morte chegar, ficarei apavorado com um terror inimaginável.
Se meu corpo queimará por muito tempo no fogo insuportável do inferno, então, sem dúvida, minha mente será consumida pelas fogueiras devastadoras do remorso. Ter achado por completo acaso esse estado benéfico tão raro de se encontrar e de novo ser levado aos infernos enquanto estou dotado com tal boa fortuna é o mesmo que estar sob a ação de um feitiço e com a mente reduzida a nada. Nem eu próprio sei o que causa tamanha confusão, o que é isso que se aloja dentro de mim. Os inimigos interiores, raiva, apego e assim por diante, não têm armas nem pernas, tampouco possuem coragem ou habilidades. Então, por que fazem de mim seu escravo? Enquanto estão dentro da minha mente, prejudicam-me ao seu bel prazer. E apesar disso, sem raiva, eu pacientemente os tolero. Qual vergonhoso! Não é hora de ter paciência. Se todos os seres vivos, inclusive deuses e semideuses, contra mim se erguessem como inimigos, não poderiam me levar às labaredas do mais profundo inferno e ali me atirar. Mas esse poderoso inimigo, as delusões, em um instante pode me lançar nesse lugar abrasador, onde até as cinzas do Monte Mero seriam consumidas sem deixar rastros. Nenhum outro tipo de inimigo permanece por tanto tempo quanto minhas resistentes delusões inimigas, pois elas não têm começo nem um fim aparente. Se concordar com meus inimigos externos e honrá-los, eles acabarão por me trazer benefícios e felicidade, mas entregando-me aos cuidados das delusões, no futuro, elas só me trarão mais dor e sofrimento. Logo, como posso ficar no sansara alegremente, sem medo, enquanto sem hesitar reservo um lugar em meu coração para esse interminável inimigo de longa duração, que sozinho é a causa do aumento de toda a minha dor? Como poderei ser feliz enquanto esses guardiões da prisão do sansara, que me torturam e atormentam nos infernos e alhures, continuarem qual malha de ferro em minha mente? Tomados de raiva, mundanos, cheios de orgulho, não dormirão enquanto não destruírem quem lhes causar até um ínfimo mal passageiro. Do mesmo modo, não abandonarei meus esforços até ter destruído direta e definitivamente esse meu inimigo interior. Se aqueles que se engajam em violentas batalhas, com um forte desejo de destruir os seres deludidos que de todo modo morreriam, desprezam a dor de serem feridos por armas, e não recuam até terem atingido sua meta. Nem é preciso dizer que mesmo à custa de grandes provações, de agora em diante não serei indolente nem covarde na luta para destruir de uma vez por todas esse inimigo natural, fonte constante de todo o meu sofrimento. Se cicatrizes infligidas por inimigos por motivos vãos são exibidas no meu corpo como ornamentos, por que não me disporia a aturar provações na luta sincera para realizar o maior de todos os propósitos? Se pescadores, caçadores e agricultores, que só pensam no seu ganha-pão, aturam sofrimentos como frio e calor, por que eu não suportaria provações em nome da felicidade de todos? Se eu mesmo não estou livre de delusões quando prometo a todos os seres vivos, habitantes das 10 direções do espaço, que vou liberá-los das suas, não é loucura minha dizer tais coisas desconsiderando meus próprios defeitos? Nesse caso, não devo jamais abrir mão de destruir minhas próprias delusões. Esse será meu maior objetivo, munido de forte rancor, lutar contra as minhas delusões. Embora tal rancor pareça uma delas, visto que as destrói, não é uma delusão. Preferiria morrer queimado ou ter a cabeça decepada a me deixar influenciar pelas delusões. Um inimigo comum que foi expulso de um país irá para outro lugar e ali permanecerá, regressando somente quando tiver recobrado suas forças. Mas com as delusões inimigas isso não acontecerá. Ó delusões, delusões, aonde ireis quando fordes banidas pelo olho da sabedoria e expulsas da minha mente? E de onde regressareis para me prejudicar outra vez? Contudo, sendo fraco, não consigo fazer esforço.
As delusões não estão nos objetos, nos sentidos, entre eles, nem em parte alguma. Então, onde estão para causarem tanto prejuízo a todos os seres vivos? Como são apenas ilusões, devo banir o medo do meu coração e lutar para atingir sabedoria. Por que atrair os sofrimentos do inferno e muitos outros sobre mim sem razão alguma? Portanto, tendo pensado nisso muito bem, vou me empenhar sinceramente para praticar esses preceitos de maneira como foram explicados. Como poderia um doente que não ouve os conselhos do médico ter a esperança de ser curado? Assim, termina o 4º capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Confiar em Conscienciosidade. Guardar vigilância. Com todo o meu esforço, devo checar regularmente se a mente elefante indomada não se soltou, mas continua presa ao grande pilar de pensar sobre o Dharma. Capítulo 5. Guardar vigilância. Quem deseja progredir nos treinos deve ser muito cuidadoso em guardar sua mente, pois se não fizer a prática de guardar a mente, não será capaz de concluir os treinos. Um elefante enlouquecido, indomado, à solta neste mundo, não inflige um mal tão grande quanto os sofrimentos do mais profundo inferno causados pelo violento elefante da mente. Mas se o elefante da nossa mente for amarrado de todos os lados pela corda da contínua lembrança, todos os medos cessarão e as virtudes em nossas mãos cairão. Tigres, elefantes, leões, ursos, serpentes, inimigos de qualquer tipo, carcereiros dos seres no inferno, espíritos maus e canibais. Serão todos eles amarrados se simplesmente amarrarmos a mente, e serão subjugados se simplesmente subjugarmos a mente. Buda, o habilidoso, disse: assim, todos os medos e todos os infinitos sofrimentos surgem da mente. Quem criou intencionalmente as armas que ferem os seres nos infernos? Quem criou aquele chão de ferro em brasa? E de onde surgiram as tentadoras alucinações? O habilidoso diz que todas essas coisas provêm unicamente das mentes más. Assim, não há nada a se temer nos 3 mundos que não tenha vindo da mente. Se concluir a perfeição de dar eliminasse a pobreza dos seres vivos, como dizer que os Budas anteriores concluíram tal perfeição, já que continua havendo seres famintos? A conclusão da perfeição de dar é tida como pensamento que deseja dar tudo a todos os seres vivos, juntamente com o mérito que resulta de tal doação, portanto, ela depende apenas da mente. A matança de peixes e de outras criaturas não foi erradicada em lugar algum, pois concluir a perfeição de disciplina moral é tida como a obtenção de uma mente que abandonou não virtudes. Não é possível subjugar os seres rebeldes tão extensos quanto o espaço, porém, a simples destruição da mente de raiva equivale a derrotar todos esses inimigos. Haveria couro suficiente para cobrir a superfície da terra? Porém, usar couro apenas nas solas dos pés equivale a cobrir a terra inteira. Do mesmo modo, é impossível controlar todos os eventos externos. Porém, conseguindo simplesmente controlar minha mente, que necessidade haveria de controlar as outras coisas? Renascer como um Deus do primeiro reino da forma e assim por diante, o que resulta da ação mental de clara concentração, não advém de ações de corpo ou fala, mas de ações da mente. Buda, o todo-conhecedor, disse que recitar mantras e preces e aturar provações espirituais, ainda que por longos períodos, não será proveitoso se a mente estiver distraída em outro lugar. Até quem deseja encontrar felicidade e evitar sofrimento, vagará sem direção ou propósito,
se não praticar o treino da mente, o Dharma supremo e principal. Portanto, guardarei minha mente muito bem e a protegerei contra o que é inadequado. Sem a disciplina de guardar a mente, de que servem tantas outras disciplinas? Assim como eu seria cuidadoso com o ferimento se estivesse em meio aos empurrões de uma multidão desgovernada, devo sempre guardar meu ferimento mental quando estiver entre aqueles que podem provocar delusões. Se sou cuidadoso com o ferimento físico, temendo até a mais leve dor, por que não protejo meu ferimento mental, temendo ser esmagado pelas montanhas do inferno? Se praticar sempre desse modo, então, esteja entre seres nocivos ou entre pessoas que julgo atraentes, nem minha constância nem meus votos decairão. Posso aceitar a perda de riqueza e reputação, de meu ganha-pão ou do meu corpo. Posso até aceitar que minhas outras virtudes se degenerem, mas nunca permitirei que minha prática de guardar a mente decaia. Com as mãos postas, imploro aos que desejam guardar suas mentes: esforcem-se sempre para guardar ambas, a contínua lembrança e a vigilância. Assim como as pessoas afligidas por doenças não têm forças para nenhum tipo de trabalho físico, quem tem a mente perturbada por confusão não tem forças para nenhum tipo de ação virtuosa. Ademais, para aquelas cujas mentes carecem de vigilância, as sabedorias de ouvir, contemplar e meditar não ficarão guardadas em sua memória mais do que a água ficaria num pote furado. Até aquele que tem muito estudo e fé e sinceramente aplicou grande esforço, será maculado por quedas morais devido à falha de não ter vigilância. Se me faltar vigilância, as delusões gatunas farão com que minha contínua lembrança se degenere e depois roubarão até o mérito que diligentemente reuni, de modo que cairei nos reinos inferiores. Essas tropas de delusões gatunas estão à espreita de uma oportunidade e, quando ela surgir, roubarão minha fortuna de virtudes e destruirão qualquer chance de renascimento afortunado. Portanto, não permitirei que minha contínua lembrança se afaste da entrada da minha mente, e se notar que está prestes a fazê-lo, vou restaurá-la lembrando-me dos sofrimentos dos reinos inferiores. Os afortunados que seguem as instruções recebidas mantêm respeito por seu guia espiritual e geram medo dos reinos inferiores. Conseguem facilmente desenvolver e manter contínua lembrança. Estou sempre na presença dos Budas e Bodhisattvas, que com seu olhar onisciente veem tudo sem obstrução. Pensando desse modo, poderemos manter senso de vergonha, respeito e medo, e repetidamente trazer à mente as boas qualidades dos Budas. Quando a contínua lembrança é mantida, com o propósito de guardar a mente, vigilância naturalmente surge, e até aquela que havia sido perdida é recuperada. Primeiro, preciso verificar como está minha mente. Se notar que está poluída por negatividades, devo permanecer firme, com a mente tão impassível quanto madeira. Nunca devo olhar ao redor, por distração ou sem motivo, mas com uma mente resoluta, estar sempre consciente do meu olhar. De tempos em tempos, para descontrair meu olhar, devo mirar ao redor sem distração. E se uma pessoa aparecer no meu campo de visão, devo tomar conhecimento dela e saudá-la. Para evitar perigos ou acidentes no trajeto, olharei ocasionalmente para todos os lados e impedirei que minha mente se torne distraída, confiando em conscienciosidade. Devo praticar do mesmo modo ao ir ou voltar. Entendendo a necessidade de assim me comportar, aplicarei essa prática em todas as situações. Devo me preparar para qualquer atividade pensando: meu corpo e minha mente devem permanecer perfeitamente compostos. E devo checar com cuidado, de tempos em tempos, o que de fato estou fazendo e pensando.
Com todo o meu esforço, devo checar regularmente se a mente elefante indomada não se soltou, mas continua presa ao grande pilar de pensar sobre o Dharma. Lutando por concentração de todas as maneiras, não deixarei minha mente a vagar sequer por um instante, mas vou examiná-la de perto, indagando: como minha mente está se comportando? Disse que há ocasiões, quando se pratica o Dar, em que se pode ser judicioso ao aplicar alguns pontos mais delicados da disciplina moral. Havendo perigo ou uma celebração especial, pode-se executar ações apropriadas àquele acontecimento. Devo assumir aquilo que planejei e decidir fazer sem me deixar distrair por outras coisas. E com meus pensamentos focados nessa prática, por ora, fazer somente isso. Desse modo, devo fazer tudo bem feito. Caso contrário, não realizarei nenhuma coisa nem outra. Com essa prática habilidosa, não poderá haver aumento nas delusões secundárias, como a antivigilância. Sempre que ouvir conversas agradáveis ou desagradáveis, observar pessoas atraentes ou repulsivas, devo evitar apego ou raiva por elas. Se me envolver sem motivo em ações que causam prejuízo ao ambiente, devo recordar os conselhos de Buda e, por respeito, interrompê-las imediatamente. Sempre que quiser mover meu corpo ou proferir palavras, devo primeiro examinar minha mente e depois, com firmeza, agir de maneira adequada. Sempre que em minha mente surgir o desejo de me apegar ou de ficar com raiva, não devo fazer nada ou dizer nada, mas permanecer tão impassível quanto madeira. Sempre que for hipócrita, zombador, arrogante ou presunçoso, sempre que desenvolver a intenção de falar das falhas alheias, pensar em me aproveitar ou enganar, ou sempre que buscar elogios, depreciar os outros, usar discurso ofensivo ou divisor, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Sempre que desejar riqueza, honra ou fama, ou as atenções de um círculo de admiradores, ou sempre que minha mente almejar veneração, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Se desenvolver uma mente que deseja falar algo, ignorando o bem-estar alheio e perseguindo apenas o meu próprio, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Se for impaciente com o sofrimento ou preguiçoso e medroso em relação às virtudes, se estiver a ponto de falar de modo irresponsável ou injurioso, ou se o apego pelo meu círculo de conhecidos surgir, devo permanecer tão impassível quanto madeira. Assim, depois de procurar meticulosamente por delusões e mentes atraídas por coisas inúteis, praticantes corajosos devem manter sua mente firme, aplicando os oponentes adequados. Com plena certeza, forte fé, firmeza, respeito, polidez, senso de vergonha, destemor e paz interior, devo lutar para levar felicidade aos outros. Não devo desanimar com a conduta dos outros, os infantis em desarmonia com o próximo, mas entender que essa conduta surge pela força das delusões e mostrar-me compassivo com eles. Devo me comprometer somente com ações virtuosas para beneficiar os seres vivos, sem pensar em mim, e agir assim compreendendo que sou como uma ilusão que não existe do seu próprio lado. Contemplando repetidamente que obtive essa liberdade especial após um longuíssimo período, devo manter tão inamovível quanto o Monte Mero a intenção de realizar o real sentido da vida humana. Mente, se estás preocupada porque a morte vai tirar esse corpo de ti, e ele será queimado e enterrado, por que os aprecias tanto agora? Mente, por que consideras este corpo como meu e o agarra com tanta afeição? Ele é apenas um empréstimo dos outros e logo de ti será tomado. Mente confusa, por que não te agarras a uma forma lenhosa limpa? De que serve te agarrar a essa máquina podre, que não passa de uma coleção de impurezas?
Comece separando mentalmente as camadas de pele da carne. Depois, com a lâmina da sabedoria, desapegue a carne dos ossos. Quebre os ossos e olhe diretamente para o tutano. Faça a tua própria investigação. Onde está a essência? Se tu não encontras essência alguma, mesmo quando procuras com tanto esforço, por que, ó mente, continuas a te agarrar a este corpo com tanto apego? Ele é tão impuro que não serve sequer de comida, seu sangue não serve de bebida e seus intestinos não prestam para serem chupados. Logo, de que te serve esse corpo? É adequado protegê-lo e cuidar dele unicamente para atingir metas espirituais. Este corpo de um ser humano deve ser usado só para praticar o Dharma. Mas se o protegeres para outros fins, o que tu farás quando o implacável Senhor da Morte tomá-lo e reduzi-lo a um monte de cinzas? Um servo não é recompensado com roupas e coisas afins se não trabalhar. Então, por que insistes em nutrir essa coleção de pele e ossos que, mesmo alimentada a ti, não é leal? Em troca do salário que pago a meu corpo, vou usá-lo criando virtudes para mim e para os outros, mas não devo agarrar-me a ele como meu, pois tal agarramento é uma forma de ignorância. Considerarei meu corpo como um barco, uma base para ir e vir, e a fim de conceder prosperidade aos seres vivos, transformarei meu corpo numa iluminada joia que satisfaz os desejos. Enquanto tenho controle, devo sempre exibir um rosto sorridente e evitando carrancas e olhares raivosos, mostrar-me amigável e honesto com os outros. Devo evitar condutas que perturbem o próximo, tais como arrastar móveis ruidosamente ou abrir e fechar portas batendo-as, mas sempre me deleitar na humildade. Agindo como uma cegonha, um gato ou um ladrão, que conquistam suas metas com habilidades e paciência, devo conquistar minha meta espiritual, que é alcançar o estado da iluminação. Quando me derem um conselho ou advertência, que embora não solicitado seja benéfico, devo aceitá-lo de bom grado e com respeito, e mostrar-me sempre disposto a aprender algo com isso. A quem quer que diga a verdade, devo dizer: falaste bem, e sempre que vir alguém executando ações meritórias, devo fazer elogios e desenvolver genuína alegria. Devo referir-me às boas qualidades alheias com bom senso e passar adiante tudo o que ouvir. Mas caso minhas boas qualidades sejam mencionadas, devo sem orgulho simplesmente reconhecer aquelas que talvez possua. Todas as minhas ações devem ser em prol da felicidade alheia. Essa boa qualidade é preciosa e rara, e por meio dela desfrutarei da pura felicidade e alegria, que surge das ações que beneficiam os outros. Agindo assim, não sofrerei perdas nesta vida e nas futuras experienciarei grande felicidade. Mas se fizer o oposto, vou experienciar tormento e dor vida após vida. Devo falar de modo verdadeiro, coerente e preciso, apresentando claramente meu pensamento de maneira agradável. Devo falar amavelmente e com moderação, sem motivações egoístas. Sempre que vir alguém, devo pensar: eu posso atingir a iluminação na dependência desses seres vivos, e apreciá-los sinceramente. Seja com motivação cultivada, seja com motivação espontânea, devo sempre plantar sementes de grande virtude nos campos que são os seres sagrados e os seres vivos. Devo executar todas as minhas atividades de Dharma com habilidade, claro entendimento e forte fé, de modo que os outros aumentem sua sabedoria e experienciem comensuráveis benefícios. Embora, em geral, as perfeições de dar e assim por diante sejam progressivamente umas mais elevadas do que as outras, não devo abandonar as grandes virtudes em nome das pequenas.
Principalmente, devo considerar o benefício dos outros. Buda, o compassivo longa visão, permite que os bodhisattvas executem certas ações que de outro modo são proscritas. Compreendendo isso bem, devo sempre investir esforço na minha prática do estilo de vida do bodhisattva. Devo compartilhar minha comida com animais, pessoas famintas e praticantes, e comer meramente o que necessito. Pessoas ordenadas podem dar tudo o que possuem, exceto suas 3 vestes. Porque uso esse corpo para praticar a bodhicitta, não devo prejudicá-lo em troca de benefícios temporários, mas cuidar dele para satisfazer meu desejo de bodhicitta, de modo que, por fim, todos os desejos dos seres vivos se cumpram. Quem não possui pura compaixão e sabedoria não deve dar seu corpo, mas devotá-lo, em vez disso, à realização do grande propósito desta e das vidas futuras. Devo ouvir o Dharma com respeito e bom coração, reconhecendo-o como remédio supremo para curar as dores da raiva e do apego. Devo ensinar o vasto e profundo Dharma com intenção pura, livre de todo desejo por fortuna ou reputação. Sempre manter a motivação pura da bodhicitta e fazer um grande esforço para colocar o Dharma em prática. Devo explicar o Dharma para salvar do samsara, o ciclo de sofrimento, aqueles que estão me ouvindo e conduzi-los à meta última, a conquista da plena iluminação. Devo manter os lugares limpos e não espalhar lixo, mas desfazer-me dele corretamente. Além disso, não devo poluir águas ou terras de uso comum. Não devo comer com a boca cheia, fazer barulho ou com a boca aberta. Tampouco devo sentar-me com as pernas esticadas ou esfregar as mãos inutilmente. Não devo ficar a sós com o parceiro de outrem, num veículo, numa cama ou no mesmo aposento. Devo observar e inquirir o que ofende as pessoas e então evitar tais ações. Ao mostrar o caminho para alguém, não devo apontar a direção com um único dedo, mas respeitosamente usar minha mão direita com todos os dedos estendidos. Não devo abanar os braços de maneira descontrolada, mas comunicar-me por meio de movimentos suaves e gestos adequados. Caso contrário, perderei minha compostura. Para dormir, devo deitar-me na posição adequada, exatamente como deitou-se o protetor Buda quando entrou no Paranirvana. E antes de dormir, com vigilância, devo tomar a firme decisão de acordar rapidamente. Entre inúmeras práticas ensinadas no estilo de vida do Bodhisattva, devo começar enfatizando aquelas que treinam a mente. Devo praticar o Sutra dos 3 montes superiores 3 vezes ao dia e 3 vezes à noite, e confiando nas 3 joias e na Bodhicitta, purificar não virtudes e quedas. Faça o que faça em qualquer situação, em benefício próprio dos outros, devo empenhar-me para praticar todo o treino ensinado para a ocasião. Para um Bodhisattva, não há ensinamento de Buda que não deva ser praticado. E se eu me tornar experiente nesse estilo de vida, nada do que eu faça carecerá de mérito. Direto ou indiretamente, nunca farei nada que não seja para o bem dos seres vivos. Devo dedicar tudo unicamente à iluminação de todos eles. Não devo nunca abandonar, mesmo a custo de minha vida, meu guia espiritual, que é versado no sentido do Mahayana e um praticante supremo dos treinos do Bodhisattva. Devo treinar confiança no guia espiritual, como foi explicado na biografia de Sri Sambhava. Poderei compreender esse e outros conselhos dados por Buda estudando os Sutras Mahayana. Devo ler esses sutras porque eles revelam os treinos do Bodhisattva. Primeiro, é importante estudar o Sutra Kashagarbha. Também é importante ler muitas vezes o compêndio de treinos, porque ele revela extensamente o que deve ser praticado em qualquer ocasião. Ademais, deve-se ler às vezes o compêndio condensado dos sutras.
e com grande esforço estudar também estes mesmos 2 títulos do superior Nagarjuna. Em resumo, já que gerei a bodhicitta de compromisso e tomei os votos Bodhisattva, devo praticar todos os preceitos antes mencionados, de modo que a visão pura, a mente de fé e a boa intenção dos outros venham a crescer por meio do meu exemplo. A característica definidora de guardar vigilância é examinar repetidamente o estado de nosso corpo, fala e mente, e entender se nossas ações são corretas ou não. Precisamos colocar os ensinamentos de Buda, o Dharma, em prática, porque não há nada que se realize apenas com a leitura de palavras. Um doente jamais poderá se curar apenas lendo prescrições médicas. Assim, termina o 5º capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Guardar Vigilância. Confiar em paciência. Se, por exemplo, uma casa pegar fogo e houver o perigo do incêndio se alastrar para a vizinha, será aconselhável remover grama seca e tudo que possa permitir que o fogo se espalhe. Capítulo 6. Confiar em paciência. Todos os feitos virtuosos e mérito, como dar e fazer oferendas, acumulados em 1000 éons, podem ser destruídos por um único instante de raiva. Não há mal maior do que a raiva, nem virtude maior do que a paciência. Portanto, devo lutar de várias maneiras para me familiarizar com a prática de paciência. Se abrigar dolorosos pensamentos de raiva, não terei paz mental, não encontrarei alegria nem felicidade, e me tornarei desassossegado e insone. Tomado por um ataque de raiva, poderei até matar um benfeitor, de cuja bondade dependo para minha riqueza ou reputação. A raiva faz com que amigos e familiares se cansem de mim, e mesmo que com generosidade tente atraí-los, em mim não confiarão. Em suma, não há ninguém capaz de viver feliz com raiva. Embora esse inimigo, a raiva, crie tais sofrimentos, qualquer um que trabalhe arduamente para superá-la encontrará tão somente felicidade nesta e nas vidas futuras. Por ter que fazer o que não quero, ou ser impedido de fazer o que quero, desenvolvo infelicidade mental que se torna o combustível para a raiva crescer e me destruir. Portanto, não devo nunca aceitar esse combustível, a infelicidade mental, que faz a raiva crescer dentro de minha mente, pois essa raiva inimiga não tem outra função, além de me prejudicar. Não deixarei que nada que me aconteça perturbe minha paz mental. Se me tornar infeliz, serei incapaz de satisfazer meus desejos espirituais, e minha prática de virtude se enfraquecerá. Se algo puder ser remediado, por que me infelicitar com isso? E não havendo remédio, continuo não tendo motivo para a infelicidade. Ninguém quer sofrimentos, críticas, palavras ásperas ou coisas desagradáveis, nem para si e nem para seus amigos. Mas com os inimigos o oposto ocorre. No Sansara, as causas de felicidade raramente acontecem, ao passo que as causas de sofrimento são incontáveis. Sem sofrimento não haveria renúncia. Portanto, ó mente, mantém-te firme. Se alguns ascetas e o povo de Karnapa podiam aturar a dor de queimaduras e de lacerações por motivos vãos, por que não posso aturar provações para libertar todos os seres do sofrimento? Não há nada que não possa ser facilmente realizado se desenvolvermos familiaridade. Logo, primeiro devo aprender a suportar pequenos sofrimentos, e depois, gradualmente, aturar os maiores. Isso pode ser constatado nos que aturam voluntariamente pequenos sofrimentos, como mordidas de animais ou insetos, sensações de fome ou sede, ou irritações da pele. Não devo me impacientar com calor ou frio, vento ou chuva,
com doenças, confinamentos ou surras, pois se o fizer, a dor só irá crescer. Alguns, ao ver o próprio sangue, tornam-se ainda mais fortes e corajosos, enquanto para outros, ver o sangue do próximo já basta para que fiquem fracos e até desmaiem. Ambas as reações dependem da mente, a do forte e a do fraco. Logo, devo desconsiderar qualquer mal que me atinja e não me deixar abalar pelo sofrimento. Sempre que experienciar provações, devo combater as delusões, como a raiva. E sempre que experienciar dor física, devo usar sabedoria para manter a mente pura e serena. Aqueles que desprezam o sofrimento, na luta para destruir a raiva e inimigos desse tipo, são os verdadeiros conquistadores dignos do nome herói. Outros pretensos heróis não fazem mais do que matar cadáveres. Ademais, o sofrimento possui muitas boas qualidades. Experienciando-o, podemos dissipar o orgulho, desenvolver compaixão pelos que estão presos no sansara, abandonar não virtudes e nos deliciar em virtude. Não fico com raiva quando a causa do sofrimento é algo inanimado como uma doença. Então, por que fico com raiva das causas animadas, já que todas elas também são controladas por outras condições? Apesar de serem absolutamente indesejadas, as doenças, contudo, ocorrem. Do mesmo modo, embora não sejam bem-vindas, delusões como a raiva forçosamente surgem. As pessoas não pensam, eu vou ficar com raiva. Elas simplesmente ficam. E a raiva não pensa, vou surgir. Ela simplesmente surge. Todas as falhas e todas as não-virtudes que existem surgem pela força de outras condições. Elas não se autogovernam. As condições reunidas não têm a intenção de produzir um sofrimento resultante. Nem o sofrimento resultante pensa, eu fui produzido pelas condições. Nada do que é asseverado como o Criador independente de tudo, nem aquilo que é asseverado como o Self independente e permanente, pode vir à existência pensando intencionalmente, agora vou surgir. Se o Criador independente, ele próprio, não é produzido, então como ele pode produzir algo? Se o Self fosse permanente, então seguir-se-ia que experiências não poderiam ser mudadas, passando de desagradáveis para agradáveis. É claro que se o Self fosse permanente, então exatamente como o espaço, ele não poderia executar nenhuma ação, e ainda que pudesse encontrar outras condições, continuaria sendo incapaz de fazer coisa alguma. Uma vez que, quando influenciado, ele continuaria a ser como era, que efeito uma ação teria sobre ele? Se disseres que alguma outra coisa afeta o Self, que relação o Self teria com ela? Assim, todos os efeitos surgem de outras condições que, por sua vez, dependem de condições anteriores. Portanto, todas as coisas são como ilusões, elas não são independentes. Se compreendermos isso, não sentiremos raiva de nada. Se todas as coisas fossem como ilusões, quem se absteria do quê? Com certeza, qualquer abstenção seria inadequada. Pelo contrário, é precisamente porque as coisas carecem de existência inerente que é possível asseverar que o contínuo do sofrimento pode ser cortado. Assim, sempre que um inimigo ou até um amigo cometer uma ação inadequada, essa atitude terá surgido de outras condições. Compreendendo isso, devo manter minha mente feliz. Se coisas ocorressem independentemente, sem escolha, então, já que ninguém quer sofrer, como explicar que o sofrimento sempre surge para todos os seres vivos? Algumas pessoas mal orientadas se autoflagelam, deitando-se sobre espinhos e coisas do gênero. Outras, obcecadas por encontrar um parceiro, privam-se de comer. Há aquelas que infligem mal a si mesmas cometendo ações não meritórias, tais como se enforcar, se atirar em abismos, tomar veneno,
ou ingerir alimentos ruins. Embora se apreciem mais do que tudo, as pessoas, sob a influência de delusões, são capazes até de se matar. Por que devo me surpreender quando elas infligem dor aos outros seres vivos como eu? Quando alguém, dominado por delusões, parte para me ferir ou até matar, caso não consiga desenvolver compaixão, devo no mínimo me abster de ficar com raiva. Se a natureza essencial do infantil é infligir prejuízo aos outros, ficar com raiva dele é tão sem sentido quanto se ressentir com o fogo porque ele queima. Por outro lado, se essa nocividade é uma falha temporária e a pessoa, pelo contrário, é de natureza bondosa, ficar com raiva dela é tão sem sentido quanto se ressentir com o espaço porque ele se enche de fumaça. Se alguém nos fere com uma vara ou outra arma, normalmente é dele que ficamos com raiva, mas visto que seu intento foi governado pela raiva, é contra ela que devemos dirigir nossa ira. Em tais situações, devemos pensar: no passado, prejudiquei o próximo de modo similar. Portanto, é adequado que eu, que prejudiquei os outros, agora experiencie esse mal. A dor física que experiencio é causada tanto pela vara como pelo meu corpo. Mas já que a vara vem de meu atacante e o corpo de mim, de qual dos dois devo ficar com raiva? Cego por anseio e ignorância, assumi a base do sofrimento humano, esta forma que mal aguenta ser tocada. Assim, de quem devo ficar com raiva quando ela é ferida? Embora nós, seres infantis, não queiramos o sofrimento, somos imensamente apegados às suas causas. Assim, somos únicos culpados pelo dano que colhemos. Por que jogar a culpa nos outros? Como os guardiões dos infernos, as florestas de lâminas afiadas, e assim por diante, meus sofrimentos desta vida resultam de minhas ações, portanto, de quem devo ficar com raiva? Embora os que me prejudicam sejam incitados a fazê-lo por causa de meu próprio karma, são eles que, como resultado, nascerão no inferno. Logo, não sou eu quem os prejudica? Tendo-os como meus objetos de paciência, posso purificar muitas não-virtudes. Mas tendo-me como seu objeto de raiva, eles caem por um longo período nos estados infernais de sofrimento. Portanto, já que sou eu quem lhes inflige mal, e são eles que me beneficiam, por que tu, mente rebelde, distorces as coisas assim, ficando com raiva deles? Se mantiver essa visão positiva, não criarei causas para nascer no inferno. Mas embora eu esteja me protegendo por meio da prática de paciência, o mesmo efeito não amadurecerá nos outros. Então, não seria melhor revidar o mal? Absolutamente. Retaliação não os protegeria. Só causaria a degeneração de meus votos bodhisattva e a destruição da minha prática de paciência. Já que minha mente não é uma forma corporal, não há quem seja capaz de destruí-la. Mas porque sou fortemente apegado a meu corpo, sinto-me ferido quando ele sofre. Palavras ofensivas, desprezo e fala desagradável não prejudicam o corpo. Então, por que tu, ó mente, ficas com raiva? Tais palavras caluniosas podem fazer com que os outros não gostem de ti. O desagrado deles não me causará nenhum dano, nem nesta, nem nas vidas futuras. Então, por que não quero isso? Se as pessoas não gostarem de ti, serás impedido de adquirir fortuna e status. Sim, mas vou perder todas as minhas aquisições mundanas quando morrer. Só vai me restar a não-virtude que criei. Seria preferível morrer hoje do que ter uma vida longa cheia de não-virtude. E mesmo que eu tivesse uma vida longa, teria ainda assim que me defrontar com o sofrimento da morte. Se uma pessoa acordasse de um sonho em que experienciou 100 anos de felicidade, e outra acordasse de um sonho em que experienciou apenas um breve instante de felicidade, quando despertassem, ambas estariam na mesma situação, pois nenhuma delas poderia voltar àquela felicidade. Do mesmo modo, seja nossa vida longa ou curta,
na hora da morte tudo acabará da mesma maneira. Mesmo que viva feliz por bastante tempo e junte imensa fortuna e posses, terei de deixar esta vida de mãos vazias e nu, como se roubado por um ladrão. Ainda assim, juntar riqueza sustentará tua vida, para que possas purificar não virtude e acumular mérito. Entretanto, se ao juntar esta fortuna eu gerar não virtudes como a raiva, minha não virtude é o que aumentará e o mérito o que diminuirá. Que interesse tem uma vida na qual cometemos somente não virtude? Não virtudes são a principal causa de nosso sofrimento, e sofrimento é o principal objeto a ser abandonado. Deves pelo menos retaliar quando falarem mal de ti, fazendo com que os outros percam a fé que em ti depositam. Nesse caso, por que não fico com raiva quando as pessoas falam mal dos outros? Ó mente, se pode suportar tal perda de fé quando isso se refere aos outros, por que não és paciente quando os outros falam mal de ti? Uma vez que isso está relacionado com o surgimento das delusões, mesmo que alguém venha insultar ou destruir o Dharma, imagens sagradas ou estupas, continua sendo inadequado ficar com raiva desse agressor, pois como poderiam ser as 3 joias prejudicadas? Devemos também impedir que surja raiva contra alguém que prejudique nosso guia espiritual, amigos ou parentes, constatando que tal dano ocorre igualmente na dependência de condições, exatamente como foi explicado. Seres encarnados são prejudicados tanto por objetos animados quanto inanimados. Logo, por que ficar com raiva unicamente dos animados? Devemos ser pacientes com ambos. Se uma pessoa prejudicar alguém por ignorância e outra ficar com raiva dela, também por ignorância, qual delas incorreu em falta e qual delas não? Por ignorância, anteriormente cometi ações que hoje resultam no mal que os outros me fazem. Assim, todo mal que colho se refere às minhas próprias ações. Então, por que fico com raiva dos outros? Constatando que isso é assim, devo praticar o que é meritório, movido pelo desejo de que todos os seres vivos desenvolvam o amor uns pelos outros. Se, por exemplo, uma casa pegar fogo e houver o perigo do incêndio se alastrar para a vizinha, será aconselhável remover grama seca e tudo que possa permitir que o fogo se espalhe. Igualmente, quando meus entes queridos são prejudicados, meu apego por eles faz com que o fogo da raiva se alastre e me alcance. Temendo que todo meu mérito seja consumido, devo abandonar de uma vez por todas tal apego. Qual afortunado seria um condenado à morte cuja pena fosse reduzida a ter apenas uma das mãos cortada? E qual afortunados seríamos nós se uma vez das agonias do inferno tivéssemos que experienciar apenas os sofrimentos do reino humano? Se não conseguimos suportar o sofrimento relativamente leve que temos de experienciar agora, por que não nos abstemos da raiva que causará o sofrimento incomparavelmente maior do inferno? No passado, em razão de meu apego por ações não virtuosas, tive que aturar éons de tormento nos infernos e alhures. Apesar de tudo, nenhum benefício colhi, nem para mim, nem para os outros. Mas agora, aturando contrariedades relativamente pequenas, posso realizar o maior de todos os propósitos, libertar todos os seres vivos de seus sofrimentos. Logo, devo sentir unicamente alegria ao aturar tais provações. Quando alguém gera uma mente de alegria ao elogiar as boas qualidades de outra pessoa, por que mente também tu não as elogias e provas da mesma alegria? Devo sempre me regozijar com a felicidade e a virtude alheias. Tal alegria aumenta minhas virtudes, ademais deleita os seres sagrados e é um método supremo para beneficiar os outros. Aqueles que não se interessam pela felicidade dos outros e não querem que eles sejam felizes, são como alguém que para de remunerar seus trabalhadores e, por isso, experiencia muitos problemas. Quando minhas próprias boas qualidades são elogiadas,
quero que os outros se regozijem comigo. Então, por que eu não deveria me regozijar quando as boas qualidades dos outros são elogiadas? Tendo gerado a motivação da Bodhicitta, que deseja que todos os seres vivos sejam felizes, por que cargas d'água não nos regozijamos quando os outros encontram um pouco de felicidade? Se realmente desejo que os seres vivos se tornem Budas, que são adorados em todos os mundos, por que me incomodo quando os outros hoje recebem um pouco de respeito mundano? Se uma pessoa de quem eu cuido e a quem sustento de diversas maneiras encontrasse seu próprio ganha-pão, seguramente isso me deixaria feliz, nunca aborrecido. Se invejo tanto os seres vivos, como posso desejar que eles atinjam a iluminação? Onde está a bodhicitta de alguém que não fica feliz quando os outros recebem algo de bom? As pessoas ficam com raiva quando alguém beneficia um inimigo seu, mas que o inimigo receba ou não benefício é a sua própria raiva que o incita a atacar. Logo, a culpada é a raiva, não o benfeitor. Como explicar que ao sentir raiva jogamos fora nosso mérito, a fé que os outros têm em nós e as nossas outras boas qualidades? Não seria melhor sentir raiva da própria raiva, visto que ela não traz benefícios nem para nós nem para os outros? Já basta que tu, mente, não tenhas remorso pelas não virtudes que cometeste. Mas por que alias isso à inveja daqueles que praticam virtude? O pensamento que deseja a dor do inimigo só prejudica a nós mesmos ao criar não virtude. Compreendendo isso, não devemos gerar pensamentos prejudiciais por ninguém, inclusive nossos inimigos. E mesmo que teu inimigo sofresse de maneira que desejas, como isso te beneficiaria? Se disseres, bem, pelo menos isso me daria certa satisfação, haveria mente mais vil do que essa? Tais pensamentos são como os terríveis anzóis afiados lançados pelo pescador das delusões como a raiva. Uma vez fisgados, com certeza seremos cozidos vivos, nos pavorosos caldeirões dos guardiões do inferno. Elogios, fama e boa reputação não vão aumentar meu mérito nem estender minha vida. Tampouco me fortalecer, me libertar de doenças ou me proporcionar outras formas de prazer físico. Prazeres efêmeros, como beber e divertir-se com futilidades, são enganosos. Se eu compreender o real significado de uma vida humana, nada disso terá valor para mim. Em nome da conquista de fama e reputação, as pessoas perdem fortunas e até sacrificam a vida. Mas de que servirão algumas palavras ocas na hora da morte? A quem elas trarão prazer? Quando perdem sua reputação, as pessoas se decepcionam como crianças, que choram quando seu castelo de areia é varrido pela maré. Alguns sons efêmeros, inanimados, não podem ter a intenção de me elogiar, mas eles são uma fonte de prazer para aqueles que te elogiam. Logo também deves te alegrar. Se alguém elogiar a mim ou aos outros, como poderei beneficiar-me com seu prazer? Já que o prazer só está em sua mente, desse prazer nada posso receber. Mas deverias ficar feliz porque a pessoa está feliz. Então, deveria sentir o mesmo em relação a todos. Nesse caso, também devo me alegrar quando algo agrada meu inimigo. Buscar felicidade nos elogios dos amigos e de outras pessoas é totalmente inadequado, uma atitude bastante infantil. Louvor e coisas assim me distraem da virtude, enfraquecem minha desilusão com o samsara, fazem-me invejar as boas qualidades alheias e minam tudo que é benéfico. Portanto, aqueles que conspiram para me impedir de ser elogiado, na realidade estão agindo para me impedir de cair nos reinos inferiores. Eu, que busco libertação, não preciso de riquezas ou boa reputação, pois tudo isso só me mantém cativo no samsara. Então, por que sinto raiva de quem me livra desse cativeiro? Aqueles que me fazem sofrer são como Budas concedendo-me bênçãos. Visto que me conduzem a caminhos libertadores, por que sinto raiva deles? Não estariam eles obstruindo tua prática virtuosa?
absolutamente. Não existe prática virtuosa maior do que a paciência. Portanto, nunca ficarei com raiva daqueles que me fazem sofrer. Se em razão de meus próprios defeitos eu não praticar paciência com o inimigo, não será ele, mas eu, que impedirá a minha prática de paciência, a causa para acumular mérito. Meu inimigo é a causa para que eu acumule o mérito de paciência, porque sem ele não existe paciência a ser praticada, ao passo que com ele existe. Então, como dizer que o inimigo obstrui minha prática virtuosa? Um mendigo não é um obstáculo para aqueles que praticam generosidade, assim como um abade não o seria para aqueles que desejam se ordenar. Existem muitos mendigos neste mundo, mas as pessoas que me prejudicam são extremamente raras. Com efeito, se eu não houvesse prejudicado os outros no passado, não haveria quem agora me prejudicasse. Devo me deleitar por ter encontrado um inimigo, capaz de me ajudar a praticar a conduta que leva à iluminação, tanto quanto faria se de repente surgisse um tesouro em minha casa, sem que eu tivesse me esforçado para obtê-lo. Além de mim, meu inimigo é a causa da minha prática de paciência. Devo, portanto, primeiro dedicar quaisquer frutos dessa prática à pessoa que foi uma causa dela. Mas teu inimigo não tem intenção de te ajudar a praticar paciência, então por que deverias venerá-lo? E sendo assim, por que venerar o sagrado Dharma como um meio de praticar virtude? É claro que não deveis venerar um inimigo que nutre a intenção de te prejudicar, mas se todos agissem como um médico lutando para me ajudar, quando eu praticaria a paciência? Assim, porque a prática de paciência ocorre na dependência daqueles que têm mentes de ódio, tais pessoas devem ser veneradas exatamente como o sagrado Dharma, pois elas são as causas da prática de paciência. Buda disse que o campo de seres vivos é como o campo de seres iluminados, pois há muitos praticantes que, agradando os seres vivos, atingiram o estado de perfeição, a budeidade. Já que seres vivos e iluminados são semelhantes no sentido de que as qualidades de um Buda surgem na dependência dos seres vivos, por que não respeitamos os vivos tanto quanto respeitamos os iluminados? Eles não são iguais no tocante às suas realizações, mas como os seres vivos têm a qualidade de ajudar a produzir o mesmo resultado, a budeidade, eles são iguais por serem também um campo de mérito. Todo mérito de venerar alguém que tem amor ilimitado deve-se à grandeza dos seres vivos, e todo mérito de ter fé nos Budas deve-se à grandeza dos Budas. Assim, eles são tidos como iguais porque o respeito por ambos leva à conquista do estado de budeidade. Porém, como os seres vivos não possuem boas qualidades ilimitadas, eles não são efetivamente iguais aos Budas. As qualidades únicas de um Buda são tão extensas que a manifestação de uma ínfima fração delas num ser o tornaria digno de uma veneração que permaneceria inexprimível, mesmo que se lhe oferecesse tudo o que existe nos três mundos. Portanto, porque participam da originação do supremo estado da budeidade, pelo menos desse ponto de vista é adequado venerar os seres vivos. Ademais, além de agradar os seres vivos, que outra maneira haveria de retribuirmos aqueles amigos supremos e estáveis que concedem incomensuráveis benefícios? Beneficiando os seres vivos, retribuirei a Buda, que muitas vezes deu a vida e foi aos confins do inferno por amor a eles. Portanto, mesmo que me inflijam grande dor, vou sempre tratá-los com respeito e bom coração. Se os Budas que são muito superiores a mim desprezaram seu próprio corpo por amor aos seres vivos, por que ajo movido por insensato orgulho e não me comporto como se fosse um servo do próximo? Budas se deleitam quando os seres vivos estão felizes e não gostam quando são prejudicados. Segue-se, portanto, que agradar ou prejudicar seres vivos é o mesmo que agradar ou prejudicar todos os Budas. Se maltratarmos uma criança,
não haverá como agradar sua mãe. Do mesmo modo, se maltratarmos qualquer ser vivo, não haverá como agradar os compassivos Budas. Portanto, já que prejudiquei os seres vivos, o que muito desagradou os compassivos Budas, hoje confesso cada uma dessas não virtudes. Por favor, ó compassivos, perdoai-me por vos ter assim ofendido. De agora em diante, para deleitar os Tathagatas, sem hesitar, tornar-me-ei um servo de todos os seres vivos. Mesmo que me chutem ou humilhem, vou agradar os Budas não retaliando. Não há dúvida de que os compassivos Budas trocaram completamente o eu com todos os seres vivos. Assim, a natureza dos seres vivos é a mesma que a dos Budas. Logo, devemos dedicar-lhes igual respeito. Praticar dessa maneira agrada a todos os Budas, é um método perfeito para acumular boa fortuna e me capacita a dissipar os sofrimentos do mundo. Portanto, preciso praticar sempre os 3 tipos de paciência. Se, por exemplo, o ministro de um rei viesse a prejudicar muita gente, pessoas de visão não retaliariam, ainda que tivessem a possibilidade de fazê-lo, pois veriam que ele não está sozinho, mas é apoiado pelo poder do rei. Do mesmo modo, não devemos retaliar quem nos causa pequenos danos, porque são apoiados pelos compassivos Budas e pelos guardiões do inferno. Portanto, devemos ser como os súditos de um poderoso rei e tentar agradar os outros seres vivos. Mesmo que ficasse enfurecido, um rei não poderia submeter-me aos sofrimentos do inferno, os quais tereis que experienciar se prejudicar os outros seres. E por mais benévolo que fosse, um rei não poderia conceder-me a conquista da budeidade, a qual experienciarei se agradar os outros seres. Porque não enxergo que a conquista final da budeidade, bem como meu sucesso, boa reputação e prosperidade nesta vida, provém de agradar os outros seres vivos? Mesmo estando no Sansara, se praticar paciência, terei formas agradáveis, boa saúde, reputação, vidas muito longas e até a imensa felicidade de um rei Chakravartin. Assim, termina o 6º capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Confiar em Paciência. Confiar em esforço. Quando for assaltado por uma horda de delusões, contra elas lutarei de 1000 maneiras. Como um leão em meio a um bando de raposas, não me deixarei prejudicar pelas delusões. Capítulo 7. Confiar em esforço. Com a prática de paciência, devo treinar em esforço porque disso depende o fruto, a iluminação. Assim como uma chama de vela não se move sem vento, também as coleções de sabedoria e mérito não crescem sem esforço. O esforço é uma mente que se deleita em virtude. Seus principais inimigos são a preguiça da indolência, a preguiça da atração por ações não virtuosas e a preguiça do desânimo. A preguiça da indolência se desenvolve quando, sentindo-nos atraídos por prazeres mundanos e particularmente pelos prazeres de dormir, deixamos de nos desiludir com os sofrimentos do Sansara. Por que não entendemos que enquanto estivermos no laço de delusões como a preguiça, continuaremos enroscados na rede do Sansara e aprisionados na boca do Senhor da Morte? Verificando com cuidado, constato que o Senhor da Morte massacra sistematicamente a todos, mas mesmo assim, continua a não me preocupar com a morte, qual um animal inconsciente de que será abatido. O Senhor da Morte está à procura de sua próxima vítima, a fim de impedi-la de percorrer o caminho à libertação, e essa vítima é bem possível que seja eu. Então, como posso continuar entregue aos prazeres mundanos? A hora da morte virá rapidamente, portanto, acumulem sabedoria e mérito enquanto podem. Não esperem sua chegada para abandonar a preguiça, pois então será tarde demais.
coisas por começar e outras ainda por acabar, o Senhor da morte subitamente me atacará e pensarei: ó não, chegou o meu fim. Quando me tornar vítima do Senhor da morte, meus parentes, com os olhos vermelhos e inchados de dor, e o rosto desfigurado de tanto chorar, perderão toda a esperança. Atormentado pelas memórias de minhas não virtudes anteriores e ouvindo os sons do inferno iminente, aterrorizado vou me sujar com meu próprio excremento. O que poderei fazer nesse estado tão patético? Se até nessa vida humana vou experienciar terror, igual que sente um peixe que está sendo cozido vivo, o que dizer dos sofrimentos insuportáveis do inferno, que experienciarei em consequência de minhas ações não virtuosas? Como resultado das não virtudes que cometi, vou renascer nos infernos quentes, onde minha carne tenra e jovem será escaldada por metais fundidos em brasa. Assim como posso sossegar sob o jugo da preguiça? Almejo aquisições elevadas sem nenhum esforço, liberdade permanente sem ter que aturar pacientemente a dor, e quero continuar como um Deus de longa vida, sendo que vivo na boca da morte. Qual tolo eu sou! Quando a morte chegar, serei esmagado pelo sofrimento. Na dependência desta forma humana que é como um barco, podemos cruzar o grande oceano de sofrimento, visto que será difícil encontrar tal embarcação outra vez. Não é hora de dormir, ó tolos. Por que abandonam a alegria do sagrado Dharma, que é fonte de felicidade ilimitada, só para buscar prazer em distrações e metas fúteis que não passam de causas de sofrimento? Sem desanimar, devo coletar sabedoria e mérito e lutar para adquirir autocontrole por meio de contínua lembrança e vigilância. Então, devo equalizar eu com os outros e fazer a prática de trocar eu com os outros. Não devo desanimar pensando: que chances tenho de me iluminar? Pois os Tathagatas que só falam a verdade disseram que isso é possível. Disse que até moscas, abelhas, borrachudos e demais insetos e animais podem atingir o raro e insuperável estado da iluminação se desenvolverem o poder do esforço. Então, por que eu, que nasci como ser humano e compreendo o significado dos caminhos espirituais, não atingiria a iluminação seguindo o estilo de vida do Bodhisattva? Algumas pessoas podem desanimar com medo de ter que sacrificar a própria carne, mas isso acontece porque elas não compreendem o que devemos dar e quando fazê-lo. Em vidas anteriores, por incontáveis éons, fomos cortados, esfaqueados, queimados e esfolados vivos por muitas vezes, mas nada extraímos de todas essas provações. Ora, as provações que precisamos suportar para atingir a iluminação são insignificantes se comparadas àquelas. É como ter que aguentar o sofrimento de uma cirurgia a fim de escapar de dores muito mais pungentes. Se médicos precisam usar tratamentos desagradáveis para curar as pessoas de suas doenças, devo ser capaz de aguentar algum desconforto para destruir os inúmeros sofrimentos do Sansara. Mas Buda, o médico supremo, não emprega tratamentos comuns desse tipo. Ele usa métodos extremamente suaves para eliminar todas as grandes doenças das delusões. Para começar, Buda, o guia, nos encoraja a praticar o dar com objetos como comida. Mais tarde, quando nos familiarizarmos com isso, poderemos gradualmente aprender a doar nossa própria carne. Quando, por fim, desenvolvermos a mente que considera nosso corpo apenas como comida, que mal-estar sentiremos por oferecer nossa carne? O Bodhisattva abandonou não-virtude e, portanto, não experiencia sofrimento físico. E como realiza claramente a vacuidade, não experiencia dor mental. Nós, em contraposição, somos afligidos por concepções errôneas, e nossos corpos e mentes são prejudicados por ações não virtuosas. E em virtude de seu mérito, o Bodhisattva experiencia felicidade física
e em razão de sua sabedoria, alegria mental. Portanto, mesmo que esse ser compassivo tenha que ficar no samsara por amor ao próximo, como iria ele sentir-se perturbado? Pelo poder de sua bodhicitta, ele purificou toda a sua não-virtude anterior, e por ter acumulado vastas coleções de mérito e sabedoria, diz-se ter superado os ouvintes. Depois de montar o corcel da bodhicitta, que dissipa o desânimo mental e o cansaço físico, o Bodhisattva percorre o caminho de alegria em alegria. Sabendo disso, quem ficaria desanimado? Os 4 poderes que nos ajudam a trabalhar para o benefício dos outros são os poderes da aspiração, autoconfiança, alegria e rejeição. O poder da aspiração é gerado contemplando-se os benefícios das ações virtuosas e desenvolvendo o medo do ciclo de sofrimento. Tendo superado os 3 tipos de preguiça, devo lutar constantemente para aumentar meu esforço. Por meio de aspiração, autoconfiança, alegria e rejeição, e pela força de familiaridade e maleabilidade mental. No passado, acumulei incontáveis ações não virtuosas, entre as quais uma única é capaz de me levar a experienciar muitos eons de sofrimento. Mas por causa de minha preguiça, não purifiquei nenhum desses males, e assim continuo sendo uma morada de infinito sofrimento. Por que meu coração não se estilhaça de medo? Preciso atingir as boas qualidades de um Bodhisattva, pelo meu próprio bem e o dos outros. Mas talvez muitos eons sejam necessários para que eu conquiste apenas uma delas. Até aqui, não me familiarizei sequer com uma fração dessas boas qualidades. Qual trágico seria se agora eu viesse a desperdiçar este raro e precioso renascimento em atividades sem sentido? Será que tenho fé e respeito por Buda? Pratiquei seus ensinamentos, o Dharma? Será que confio nos supremos amigos espirituais, a Sangha? Satisfiz os desejos dos pobres e necessitados? Dei ajuda àqueles que estão em perigo ou consolei os que estão sofrendo? Não. Tudo o que eu fiz foi experienciar o desconforto de estar no útero de minha mãe e todos os sofrimentos posteriores. Em minhas vidas anteriores, adotei visões que negaram os ensinamentos de Buda, e como resultado, agora sou muito pobre de realizações espirituais. Sabendo disso, como posso desistir da prática de Dharma? Buda, o habilidoso, disse que a raiz do Dharma é a intenção de praticá-lo. Podemos gerar essa intenção meditando sobre a lei do karma, ou ações e seus efeitos. Qualquer sofrimento físico e infelicidade mental, todos os diferentes tipos de medo e o sofrimento de ser separado daquilo que desejamos, surgem de ações não virtuosas. Se cometermos ações não virtuosas, ainda que queiramos ser felizes, seremos trespassados pelas armas do sofrimento onde quer que estejamos. Mas se executarmos ações virtuosas com pura intenção, seremos nutridos pela felicidade resultante desse mérito onde quer que renasçamos. Os nascidos na terra pura de Buda surgem do lótus das puras ações executadas ao receberem a luz das bênçãos de Buda conquistador. Eles são completamente puros, incontaminados pelas delusões, como um lótus impoluto pelo lodo. Nutridos por ouvir diretamente a fala de Buda conquistador, eles experienciam suprema paz interior. Toda a sua felicidade e bem-aventurança é o resultado de ações virtuosas, como as 6 perfeições, preces e dedicatórias. Em contraposição, os que nascem no inferno, nos flamejantes solos de ferro em brasa, sofrem nas mãos dos capangas do Senhor da Morte, que dilaceram sua pele, despejam cobre fundido dentro de seu corpo e depois, furando-os com espadas e lanças em chamas, cortam sua carne em centenas de fragmentos. Tais sofrimentos experienciados por muitos eons são resultados de ações não virtuosas.
Portanto, devo sempre manter a intenção de acumular virtudes, nunca não virtudes, e colocar essa intenção em prática com intenso esforço. Como foi mencionado no Sutra Vajradotsa, qualquer que seja a prática de Dharma que eu estude, devo completá-la com forte confiança. Primeiro, preciso examinar o que deve ser feito, a fim de avaliar se consigo fazer isso ou não. Se me considerar incapaz, não devo sequer começar, mas tendo começado, não devo jamais voltar atrás. Do contrário, esse hábito passará para minhas vidas futuras, e minhas não-virtudes e sofrimento continuarão a crescer. Além disso, outras ações virtuosas tardarão a serem conquistadas, e só produzirão magros resultados. Devo manter a autoconfiança sobre 3 coisas: minha prática de Dharma, minhas atividades de Dharma e minha capacidade de superar as delusões. Devo encorajar-me. Sozinho conduzirei todos os seres vivos à felicidade da iluminação, e desse modo conservar minha autoconfiança nessas 3 coisas. Ao contrário de mim, os seres mundanos são fracos. Controlados pela delusão e pelo karma, eles são incapazes de tornar suas vidas significativas. Portanto, vou praticar virtude em nome deles. Como posso cruzar os braços sem nada fazer, enquanto os outros desperdiçam suas vidas em tarefas inúteis? Embora possa parecer presunção, devo agir com autoconfiança que nada tem a ver com presunção. Se uma serpente estiver morrendo no chão, corvos passando-se por valentes gaviões irão atacá-la. Do mesmo modo, se minha autoconfiança for fraca, até a menor das adversidades será capaz de me prejudicar. Se por preguiça eu desistir de treinar, como atingirei a libertação em tal estado de fraqueza? Mas se com autoconfiança eu gerar esforço, nem a maior das adversidades será capaz de me prejudicar. Portanto, com firmeza, vou superar quaisquer quedas, pois se me deixar derrotar por uma delas, meu desejo de triunfar sobre todos os obstáculos não passará de uma piada. Conquistarei todos os obstáculos e nenhum me conquistará. Assim eu, que me tornarei um conquistador, vou praticar com autoconfiança. Quem é governado pela visão da presunção está sendo influenciado por delusão, não pela autoconfiança. Essa pessoa sucumbiu ao inimigo, a visão presunçosa, enquanto aquele que possui autoconfiança não o fez. Os que estão inflados pela visão deludida da presunção irão nascer nos reinos inferiores, e se mais tarde renascerem sob a forma humana, serão pobres e miseráveis como escravos que se alimentam de restos. Estúpidos, feios e fracos serão desprezados por todos. Os valentões, inflados de orgulho, também estão incluídos entre os presunçosos. Quem pode ser mais patético do que eles? Em contraposição, quem desenvolver a confiança de que pode conquistar esse inimigo, a visão presunçosa, será um autoconfiante, um verdadeiro herói conquistador. E todo aquele que erradicar por completo a visão presunçosa será capaz de satisfazer os desejos temporários dos seres vivos e conceder-lhes o fruto da iluminação. Quando for assaltado por uma horda de delusões, contra elas lutarei de 1000 maneiras. Como um leão em meio a um bando de raposas, não me deixarei prejudicar pelas delusões. Assim como as pessoas protegem seus olhos em situações de perigo, sempre que houver o perigo das delusões, vou me proteger contra sua influência. Antes ser queimado até a morte ou ter a cabeça decepada, do que sucumbir ao inimigo, às delusões. Como Bodhisattva, devo almejar trabalhar para os outros, com o mesmo entusiasmo de alguém que se deleita completamente enquanto brinca. Sem nunca me cansar, devo experienciar alegria ininterrupta. Embora nunca saibam que resultados obterão, se de felicidade ou de sofrimento,
As pessoas mundanas ainda assim trabalham arduamente para serem felizes. Então, por que nós não extraímos alegria da prática de Dharma, sabendo que ela resultará indubitavelmente em felicidade? Tenho um forte anseio de perseguir objetos de desejo que, como mel no fio de uma lâmina, não trazem verdadeira satisfação. Bem melhor seria desenvolver um forte desejo de perseguir ações virtuosas, cujo resultado é a felicidade duradoura da libertação de todo o sofrimento. Portanto, para completar todas essas ações virtuosas, me engajarei nelas com o entusiasmo de um elefante que, atormentado pelo calor do dia, mergulha nas águas de um lago refrescante. Se me sentir fraco ou cansado, devo interromper o que estava fazendo e continuar mais tarde, depois de ter descansado. Quando tiver executado algo bem feito, não devo me apegar, mas passar ao que deve ser feito a seguir. Assim como um guerreiro bem treinado na frente de combate aproxima-se das armas do inimigo com cuidado, também eu vou me proteger contra as armas das delusões e amarrar essas inimigas de modo a destruí-las. Alguém que derrube sua arma durante uma batalha com medo imediatamente a retomará. Do mesmo modo, se eu perder minha arma, a contínua lembrança, vou lembrar-me dos sofrimentos do inferno e, com medo, imediatamente restaurá-la. Assim como uma gota de veneno se espalha através do corpo com a circulação sanguínea, também as delusões se espalharão pela minha mente se lhes for dada a oportunidade. Um praticante de Dharma deve treinar com a mesma atenção com que uma pessoa andaria se estivesse sendo forçada a carregar um jarro transbordante de óleo e soubesse que atrás dela está um algoz de espada em punho, pronto para matá-la se ela derramar uma única gota de óleo. Portanto, assim como eu saltaria rapidamente se uma serpente subisse no meu colo, sempre que o sono ou a preguiça me ameaçarem, também vou velozmente removê-los de minha mente. Cada vez que falhas como as delusões surgirem, vou me punir com severidade, e então concentrar-me longamente na determinação de não deixar que isso se repita. Desse modo, em todas as situações, vou me familiarizar com a contínua lembrança, praticando o Dharma sincero e puramente, de modo a proteger a mim e aos outros do sofrimento. A fim de garantir que terei força para tudo isso, antes de começar, vou me lembrar das instruções sobre conscienciosidade e enfrentar essas tarefas com maleabilidade de corpo e mente. Assim como um floco de algodão bailando de um lado para o outro é controlado pelo movimento do vento, se meu corpo, fala e mente forem controlados pela alegria do esforço, velozmente conquistarei todas as realizações. Assim, termina o 7º capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Confiar em Esforço. Confiar em estabilização mental. Refrescados pelo perfume de flores nas noites de luar e ao sopro de brisas calmas e silenciosas, eles vivem com alegria e sem distração, focalizados em beneficiar os outros. Capítulo 8. Confiar em estabilização mental. Tendo gerado esforço desse modo, devo posicionar minha mente em concentração, pois aquele que tem uma mente distraída está preso nas garras das delusões. Distrações não surgem para os que vivem solidão física e mental. Portanto, devo largar a vida mundana e abandonar todos os pensamentos perturbadores. Apego por pessoas, posses e reputação me impede de largar a vida mundana. Para abandonar tais obstáculos, devo contemplar como segue. Por compreender que as delusões são totalmente destruídas pela visão superior associada ao tranquilo permanecer, devo primeiro lutar para atingir o tranquilo permanecer, desistindo com alegria do apego pela vida mundana.
Eu que estou em decomposição momento a momento, tenho apego pelos outros, que também estão em decomposição momento a momento. Como resultado, não serei capaz de ver objetos puros, atraentes por centenas de vidas. Se não me encontro com alguém que considero atraente, torno-me infeliz e não consigo posicionar minha mente em concentração. No entanto, quando encontro essa pessoa, não obtenho satisfação, mas continuo tão atormentado pelo apego quanto estava antes. Ter forte apego por outros seres vivos obstrui a visão correta da vacuidade, impede a renúncia pelo samsara e causa grande pesar na hora da morte. Enquanto nos preocupamos com as coisas do mundo, a vida passa sem nenhum sentido. Em nome de amigos e parentes impermanentes, negligenciamos o Dharma que conduz à libertação permanente. Comportando-nos desse modo infantil, criaremos com certeza causas de nascimento inferior. Já que seres mundanos nos levam a estados desafortunados, de que serve confiarmos neles? No momento, eles são amigos, no seguinte, tornam-se inimigos. E mesmo enquanto se divertem, ficam com raiva. Qual pouco confiáveis são os seres mundanos. Se eu lhes falar sobre algo relevante, eles se enraivecem e tentam até impedir que eu me envolva nessa ação significativa. Todavia, se não dou ouvido ao que dizem, ficam com raiva e, ao fazê-lo, criam causas de renascimento inferior. Os infantis sentem inveja de quem lhes é superior, competem com seus iguais e são arrogantes com seus inferiores. Tornam-se vaidosos quando elogiados, mas sentem raiva quando criticados. Apegar-se a eles nunca traz benefício. Em consequência de nos associarmos aos infantis, somos naturalmente levados às ações doentias, tais como louvar a si próprio, depreciar os outros e discutir sobre a importância dos prazeres mundanos. Os relacionamentos que mantive com os infantis foram inteiramente enganosos, pois eles nada fizeram para satisfazer meus desejos e eu nada fiz para satisfazer os deles. Portanto, devo me afastar para bem longe dos infantis. Se mais tarde eu os reencontrar, devo agradá-los mostrando-me feliz e sem muita intimidade. Agir de modo agradável, segundo a convenção. Assim como uma abelha extrai pólen de uma flor, também eu devo reunir só aquilo que necessito para sustentar minha prática, e então, sem me apegar, voltar a viver em solitude, como se nunca houvesse conhecido alguém. Se as pessoas pensarem que tenho muitas posses, elas irão me respeitar e gostar de mim. Mas se eu der abrigo a esse tipo de orgulho, experienciarei medos terríveis depois de morrer. Ó mente totalmente confusa, os objetos que acumulares corresponderão a sofrimentos multiplicados por 1000, por causa de teu apego por eles. Assim, porque objetos de apego originam medo, o sábio não deve tornar-se apegado, mas ficar firme na compreensão de que tais coisas, em razão de sua própria natureza, devem ser deixadas para trás. Mesmo que tenha adquirido muitas posses, fama e boa reputação, nada disso poderá me acompanhar quando eu morrer. Porque me sinto infeliz quando alguém me critica e feliz quando sou elogiado. Ambos, a crítica e o elogio, são apenas palavras ocas, como ecos numa caverna vazia. Os seres vivos possuem tantas diferentes inclinações que nem mesmo o Buda é capaz de a todos satisfazer. Então, que chance terá um ser comum e confuso como eu? Assim, devo abdicar do desejo de me ligar aos seres mundanos. Eles desprezam quem não tem fortuna e desdenham os que a possuem. Como tais pessoas de convívio tão difícil veriam em mim algo que não fosse apenas falhas? Sempre que seus desejos não são satisfeitos, os infantis se tornam infelizes. É por isso que os Tathagatas nos aconselham a não nos associarmos com eles. Qual seria o momento de me retirar para a floresta e viver em meio às árvores, com pássaros e cervos que nunca exprimem nada desagradável, mas são alegres companhias?
ou morar em cavernas e santuários vazios, ou viver ao pé das árvores, com uma mente livre dos grilhões do apego, que nunca se volta para olhar o passado? Quando devo morar num lugar que ninguém chama de meu, um lugar naturalmente aberto e espaçoso, onde eu possa agir livremente e fazer o que desejo, sem nenhum apego ao corpo ou a posses, com poucos pertences, com uma cuia de mendicância e roupas que ninguém quer, estarei livre do perigo de ladrões e assaltantes. Dessa maneira, vou viver sem me agarrar ao eu ou meu. Devo me retirar para um sepulcrário e meditar sobre a impermanência do meu corpo, pensando que ele pouco difere de um corpo morto, pois ambos estão em decomposição, momento a momento. É possível que após a morte meu corpo se putrefaça rapidamente e emita fedor tão medonho que nem as raposas dele vão querer se aproximar. Devo aceitar com alegria que fatos desse tipo possam acontecer. Se esse corpo, que é uma unidade, vai se partir em muitos pedaços de carne e ossos, o que dizer de meus relacionamentos? No nascimento vim ao mundo sozinho, e na morte terei que partir sozinho. Já que não posso compartilhar tais sofrimentos com os outros, de que servem amigos que me impedem de praticar virtude? Assim como viajantes não sentem apego pela hospedaria onde ficam apenas uma noite, também não devo desenvolver apego por este corpo, a hospedaria de apenas um nascimento. Antes que este meu corpo seja transportado por 4 carregadores de urna e as pessoas mundanas chorem a sua passagem, vou me retirar à solitude da floresta. Sem ter contato com amigos ou inimigos, meu corpo permanecerá em completa solitude. Se já estiver sendo contado entre os mortos, não haverá ninguém para prantear minha morte. Então, sem ninguém ao meu redor, chorando ou conspirando, quem estará presente para me distrair da lembrança do Santo Buda? Portanto, vou morar sozinho num lugar quieto e sereno. Feliz, contentado e sem preocupações, vou lutar para apaziguar todas as distrações. Despido de todos os demais desejos e motivado unicamente pela bodhicitta, vou lutar para atingir concentração unifocalizada e controlar minha mente lembrando-me do significado da vacuidade. Desejos deludidos originam infortúnio, tanto nesta como nas vidas futuras. Nesta vida eles causam dor, encarceramento e morte, e na próxima, os sofrimentos dos reinos inferiores. Para obter um parceiro sexual, as pessoas enviam mensagens por meio de alcoviteiros e, sem fazer caso da própria reputação, cometem toda sorte de não-virtude. Embora cometamos ações nocivas e até sacrifiquemos nossa fortuna por tais parceiros, qual é a real natureza desses corpos que gostamos tanto de abraçar? Eles não passam de esqueletos, que não são autônomos, tampouco inerentemente existentes. Em vez de sermos tão ávidos e apegados a eles, por que não lutamos para passar além da dor? Quando somos muito apegados a alguém, queremos ver seu rosto muitas e muitas vezes. Mas quer o vejamos, quer não, o rosto verdadeiro permanecerá sempre encoberto pela pele. Se viéssemos a remover essa pele, compreenderíamos que aquele alguém não é um objeto de desejo, mas um objeto de aversão. Então, por que desenvolvemos apego pelo corpo dos outros? Embora protejamos com ciúme nosso amado contra as investidas alheias, o Senhor da Morte vai arrancá-lo de nós, e seu corpo será cremado ou enterrado. Então, de que serve nosso ciúme e apego? Os corpos alheios pelos quais somos muito apegados são apenas coleções de carne e ossos. A qualquer momento eles podem ser destruídos pelo Senhor da Morte. Então, por que desenvolver apego por eles? Quando vemos um cadáver humano que é uma mera coleção de carne e ossos, desenvolvemos medo embora ele não se mova. Então, por que não tememos os corpos vivos que também são coleções de carne e ossos a se movimentarem de um lado para outro como os zumbis? Já que ambos, os corpos mortos e os vivos, são meras coleções de carne e ossos,
Porque sinto atração pelos vivos, mas não pelos mortos. Pensando assim, vou interromper o apego pelos corpos alheios. Saliva e urina provêm da mesma fonte, a entrada de fluidos no corpo. Assim, como explicar que gostamos da saliva de um beijo, mas não sentimos atração pela urina? Embora o algodão também seja macio ao toque, não encontras prazer sexual num travesseiro. Sem dúvida achas que o corpo não exala odores fétidos. Ó mente ávida, estás tão confusa sobre o que é sujeira. Se às vezes ficamos com raiva de outra pessoa, por que não ficamos com raiva dos travesseiros? Pois embora também sejam macios ao toque, com eles não podemos copular. Podemos achar que o que desperta nossa atração não pode ser impuro. No entanto, queremos copular com os corpos alheios que não passam de jaulas de ossos, amarradas com músculos e rebocadas com barro da carne. Já possuímos impurezas o bastante, com as quais constantemente temos que nos conformar. Então, por que obcecados pelo que é sujo, desejamos outros sacos de imundície? É da carne que eu gosto. Se isso é o que gostas de ver e tocar, por que não queres a carne no seu estado natural, quando desprovida de mente? Nenhuma mente que desejas pode ser vista ou tocada, e tudo que consegues ver e tocar não pode ser mente. Logo, por que se envolver num coito inútil? Talvez não seja tão estranho que não compreendas que os corpos alheios são impuros, mas é muito estranho que não compreendas a impureza do teu próprio corpo. Se teu interesse principal está em formas atraentes, por que não preferes tocar coisas tão bonitas quanto flores tenras, em vez de desejar os corpos alheios que são apenas jaulas de sujeira? Se não queres apalpar um lugar coberto de impurezas como vômito, por que desejas tocar o corpo de onde essas impurezas provêm? Se não és apegado à imundície, por que abraças os corpos alheios que provêm de sangue e esperma impuros do interior de um útero sujo? Não sentes desejo, por menor que seja, pelo corpo de um inseto que emerge de um monte de estrume. Então por que desejas um corpo denso e impuro, composto por 36 diferentes substâncias impuras? Além de não desprezares a impureza de teu próprio corpo por apego à imundície, desejas outros sacos de sujeira. Até ervas medicinais puras e delicados alimentos como arroz e vegetais cozidos poluirão o solo onde aterrissarem se forem cuspidos depois de terem estado na boca. Embora a impureza do corpo seja óbvia, se continuas a ter dúvidas, vá a um sepulcrário e reflita sobre a impureza dos cadáveres que foram ali abandonados. Uma vez que tenhas compreendido que quando a pele é removida, o corpo provoca grande aversão, como conseguirás extrair prazer dele novamente? A fragrância do corpo alheio advém de outras fontes, como o sândalo com qual ele foi untado. Então por que sentes atração por um corpo, alegando cheiros que não são o seu? Já que o corpo em seu estado natural exala mau cheiro, não seria preferível não ter apego por ele? Por que os que anseiam pelas coisas insignificantes deste mundo untam o corpo com perfume? Se o aroma provém de perfumes, tais como o sândalo, como ele poderia vir do corpo? Por que se apegar aos outros por causa de um aroma que não é deles? Quando deixado em seu estado natural, nu, o corpo é assustador, com unhas e cabelos longos, dentes amarelados, a exalar um cheiro nojento e um fedor invasivo de sujeira. Esforçar-se tanto para embelezá-lo é como polir uma espada que será usada para te ferir. Parece que o mundo todo está tomado por essa loucura, pois as pessoas só acreditam na beleza exterior. Depois de ter contemplado as pilhas de ossos num sepulcrário, logo que dirigimos nossa mente para outras coisas e virmos as necrópolis urbanas repletas de ossos em movimento, que prazer encontraremos nisso? Ademais, não podemos desfrutar dos corpos alheios se não tivermos posses materiais. Exaurimos-nos em atividades não virtuosas para reuni-las apenas para experienciar sofrimento nesta vida e nos reinos inferiores na próxima.
Quando jovens, não temos recursos para sustentar um parceiro, e mais tarde estamos tão ocupados que não há tempo para nos divertir. Quando, por fim, tivermos acumulado os recursos que precisamos, estaremos velhos demais para saciar nossos desejos. Alguns, levados pelo desejo, trabalham como escravos, extenuam-se em longas jornadas de trabalho, e quando voltam para casa à noite, seus corpos exaustos tombam qual cadáveres. Alguns estão submetidos a rompimentos causados por viagens ou ao sofrimento de estar longe de casa. Embora desejem estar com seus parceiros, a cada viagem ficam sem vê-los por vários anos. Alguns, confusos sobre como conseguir o que desejam, literalmente se vendem ao próximo. Mesmo assim, eles não obtêm o que querem, mas são levados de um lado para o outro pelas necessidades alheias. Ainda há aqueles que se vendem como escravos e trabalham para os outros sem nenhuma liberdade. Vivem em lugares remotos e desolados, onde seus filhos nascem tendo apenas árvores como abrigo. Iludidos pelo desejo, há quem perca o juízo. Alguns pensam: preciso de dinheiro para viver, e embora temam a morte, partem para a guerra, enquanto outros se escravizam em nome do lucro. Alguns, em consequência de seus desejos, sofrem cortes no corpo, são esfaqueados, empalados ou até queimados. Devemos entender que a preocupação com riqueza leva a infinitos problemas, porque adquirir riqueza, protegê-la e perder tudo envolve dor. Aqueles que se deixam distrair por apego à riqueza não terão oportunidade de escapar das desgraças do Sansara. Pessoas apegadas à vida mundana experienciam vários desses problemas por quase nada. São como um cavalo forçado a puxar uma carroça que só consegue abocanhar um punhado de capim ocasionalmente. Os que se deixam levar por desejos descontrolados desperdiçam esta preciosa liberdade e dote tão difíceis de encontrar em nome de recompensas mesquinhas que nada têm de raras, pois até animais podem consegui-las. Nossos objetos de desejo vão, com toda certeza, perecer, e então cairemos nos reinos inferiores. Considerando todas as provações que enfrentamos desde tempos sem início, na busca de prazeres mundanos já teríamos atingido o estado de um Buda por 1/10 da dificuldade. Seres mundanos sofrem muito mais do que alguém que segue o caminho à iluminação, e ainda assim não se iluminam como resultado. Se considerarmos os sofrimentos do inferno e assim por diante, veremos que as aflições aturadas pelas pessoas mundanas nesta vida, como as causadas por armas, venenos, inimigos ou lugares perigosos, não se comparam em termos de gravidade. Assim, depois de nos desiludir com os desejos mundanos, devemos gerar a aspiração de permanecer em solitude. Os afortunados passeiam em lugares quietos e serenos, distantes de qualquer conflito e dos objetos de delusão. Refrescados pelo perfume de flores nas noites de luar e ao sopro de brisas calmas e silenciosas, eles vivem com alegria e sem distração, focalizados em beneficiar os outros. Moram pelo tempo que quiserem em casas vazias, sob árvores ou em cavernas remotas. Tendo abandonado a dor de aferrar-se às posses e ter que protegê-las, eles vivem independentes e despreocupados. Vivem livremente sem apego e não se prendem a relacionamentos. Até os mais poderosos humanos e deuses não encontrariam vida tão feliz e contente. Assim, tendo contemplado as boas qualidades da solitude, devo apaziguar completamente todas as concepções perturbadoras e meditar sobre a bodhicitta. Primeiro, devo me dedicar à meditação de equalizar eu com os outros, porque somos todos iguais no desejo de ter felicidade e evitar sofrimento. Devo apreciar todos os seres como aprecio a mim mesmo. Embora o corpo tenha muitas diferentes partes, como os braços e as pernas,
protegemos todas elas tanto quanto protegemos o corpo ele próprio. De modo similar, embora existam muitos diferentes seres vivos, devo apreciar todos eles tanto quanto aprecio a mim mesmo. O sofrimento que experiencio não prejudica os outros, mas acho difícil suportá-lo, porque aprecio a mim mesmo. Igualmente, o sofrimento dos outros não me prejudica, mas acharei difícil suportá-lo, caso eu aprecie os outros. Portanto, devo afastar o sofrimento dos outros, simplesmente por ser sofrimento como o meu, e devo dar felicidade aos outros, simplesmente porque são seres vivos como eu. Se eu e os outros somos iguais no desejo de sermos felizes, o que tenho de tão especial para que trabalhe só pela minha felicidade? E se eu e os outros somos iguais no desejo de evitarmos sofrimento, o que tenho de tão especial para que me proteja, mas não aos outros? Mas por que deveria proteger os outros se seus sofrimentos não me prejudicam? Se apreciarmos só os outros, acharemos seus sofrimentos insuportáveis. Logo, evidentemente, precisamos protegê-los. Pensar que serei eu que vou experienciar o sofrimento futuro não é uma concepção errônea, porque não será uma outra pessoa que vai morrer e, no entanto, uma outra vai renascer. Seguramente, sempre que houver sofrimento, é quem o experiencia que deve afastá-lo. Então, já que o sofrimento do pé não é o da mão, por que a mão deveria aliviá-lo? Aliviamos o sofrimento do pé com a mão por se tratar de um método específico para minorar essa dor. Também é incorreto agarrar-se ao self e aos outros como independentes. Tal agarramento deveria ser completamente abandonado. Coisas que denominamos contínuos ou coleções, como rosários ou exércitos, são falsamente existentes. Assim, não há um possuidor de sofrimento independente, pois quem estaria ali para controlar isso? Já que não há possuidor de sofrimento independente, não há diferença real entre meu próprio sofrimento e os dos outros. Assim, devemos afastar qualquer sofrimento simplesmente por ser algo doloroso. Por que se aferrar a distinções falsas com tanta certeza? Não é preciso afastar o sofrimento alheio. Isso não é um argumento válido. Se meu sofrimento deve ser afastado, os dos outros também. E se o sofrimento dos outros não deve ser afastado, o meu também não. Mas tal compaixão me trará sofrimento, assim por que devo empenhar-me para desenvolvê-la? Como poderia a compaixão trazer sofrimento? Ela é a verdadeira natureza de uma mente serena. Se experienciar um sofrimento relativamente pequeno servir para eliminar o sofrimento infinito dos seres vivos, um bondoso Bodhisattva suportará essa dor com alegria e se deleitará em trabalhar para os outros. Assim, embora o Bodhisattva Supushpachandra soubesse que sofreria nas mãos do rei, ele não tentou evitar sua própria morte, mas ao invés disso livrou muitos seres do sofrimento. Por extrair grande alegria de aliviar o sofrimento alheio, alguém cuja mente está habituada a equalizar o eu com os outros, ingressaria alegremente, por amor a eles, no mais profundo inferno, como um ganso selvagem mergulhando numa refrescante lagoa de lótus. O oceano de alegria que surgirá quando todos os seres vivos forem libertados é tudo que almejo. Então, que sentido faria almejar minha libertação solitária? Mas embora trabalhe para o benefício dos outros, devo fazê-lo sem orgulho ou pretensão. Movido unicamente pela alegria de beneficiá-los, não devo esperar nenhuma recompensa. E assim como me protejo contra qualquer dissabor, por menor que seja, devo tratar os outros com uma mente compassiva e solícita. Embora não haja um eu, pela força da familiaridade, aferro-me a um eu dentro de um corpo surgido das gotas de esperma e sangue alheios. Do mesmo modo, porque não posso identificar o eu nos corpos dos outros, igualmente não deveria achar difícil identificar o outro no meu próprio corpo.
Vendo as falhas de apreciar a mim mesmo e as inúmeras boas qualidades de apreciar os outros, devo abandonar totalmente o autoapreço e me familiarizar com apreciar os outros. Assim como considero as mãos e assim por diante como membros do meu corpo, devo considerar todos os seres vivos como membros de um todo vivo. Pela força da familiaridade, gera uma mente que se agarra ao eu em relação a este corpo não autoexistente. Então, por que pela força da familiaridade de apreciar os outros, não desenvolveria uma mente que se agarra ao eu em relação aos corpos dos outros? Embora eu trabalhe para os outros dessa maneira, não devo desenvolver orgulho ou pretensão. E tal como faço ao me alimentar, não devo esperar nenhuma recompensa. Portanto, assim como me protejo contra qualquer dissabor, por menor que seja, devo familiarizar-me com uma mente compassiva e solícita em relação ao próximo. Por sentir grande compaixão, Arya Avalokitesvara abençoou até seu próprio nome para aliviar os seres vivos do perigo do autoapreço. Então, devo recitar seu mantra nominal para receber suas bênçãos. Não desista de aprender a apreciar os outros porque isso é difícil. Por exemplo, o amado de uma pessoa antes pode ter sido seu inimigo, cujo simples nome evocava medo, mas agora, por meio de familiaridade, ela o aprecia e sente-se infeliz quando ele não está por perto. Assim, quem quiser proteger rapidamente tanto a si como aos outros, deve praticar esse sagrado segredo de trocar o eu com os outros. Porque sentimos apegos por nosso corpo, até um leve objeto de medo nos assusta enormemente. Assim, quem não insultaria como um inimigo o apreço pelo corpo, fonte daquele medo? Levados pelo desejo de encontrar remédios para a fome, sede e doenças do corpo, matamos pássaros, peixes e outros animais, e lançamos mão até de atacar pessoas. Às vezes, por dinheiro e outros bens, podemos até matar nosso pai e nossa mãe, ou roubar os pertences de uma comunidade espiritual, e que, como consequência, queimaremos no fogo no inferno. Que pessoa com sabedoria apreciaria a si própria ou se agarraria a esse corpo? Devemos ver a mente de autoapreço como um inimigo e tratá-la com o devido desprezo. Se der isso aos outros, o que terei para meu desfrute? Esse autoapreço é a mente de um espírito faminto. Se desfrutar disso, o que terei para dar aos outros? Esse apreço pelo próximo é a mente dos iluminados. Se prejudicarmos os outros em nome da nossa felicidade, sofreremos os tormentos dos reinos inferiores. Mas se formos prejudicados em nome da felicidade dos outros, experienciaremos a felicidade de renascimentos elevados. Se nos tivermos em autoestima, nasceremos nos 3 reinos inferiores e mais tarde, como ser humano, teremos status inferior e mente simplória. Mas se transferirmos tal estima para os outros, nasceremos nos reinos afortunados. Vamos inspirar respeito, desfrutar boa companhia e lugares agradáveis. Se usarmos os outros para nossos interesses mesquinhos, seremos nós mesmos submetidos à servidão. Mas se usarmos nossa pessoa para beneficiar os outros, desfrutaremos status elevado e uma boa aparência. Toda a felicidade que há neste mundo surge do desejo de que os outros sejam felizes, e todo o sofrimento que há neste mundo surge do desejo que nós mesmos sejamos felizes. Mas para que nos alongarmos tanto? Os infantis trabalham unicamente para si, ao passo que os Budas trabalham unicamente para os outros. Basta olhar a diferença entre eles. Se não trocarmos nossa felicidade pelo sofrimento dos outros, não vamos atingir o estado de um Buda e nem mesmo no Sansara teremos felicidade. Nem importa o que vai acontecer nas vidas futuras. Com empregados que não trabalham direito ou patrões que não pagam os empregados de acordo, até os desejos desta vida permanecerão insatisfeitos. Por não apreciar os outros, perderemos as excelentes qualidades da vida humana que nos permitem atingir felicidade tanto agora como no futuro. E se infligirmos mal aos outros por ignorância,
traremos para nós mesmos um sofrimento insuportável. Se os tormentos deste mundo, todo o medo mental e dor física surgem de apreciar a si mesmo, de que nos serve esse espírito horripilante? Sem destruir o fogo não conseguimos parar de ser queimados. Igualmente, sem destruir o autoapreço, não conseguimos parar de experienciar sofrimento. Portanto, para eliminar minha dor e apaziguar o sofrimento do próximo, vou me entregar totalmente aos outros e considerá-los tão preciosos quanto hoje considero a mim mesmo. Dediquei-me por completo à felicidade dos outros. Doravante, ó mente, entende isso com clareza e não penses em nada que não seja beneficiar todos os seres vivos. Porque agora meus olhos e assim por diante estão à disposição do próximo, não devo usá-los para meus propósitos nem de outras maneiras que contrariem o bem-estar dos outros. Preocupando-me principalmente com o próximo, vou tomar todas as coisas que considero como minhas e usá-las para beneficiar os outros. Colocando-me no lugar daqueles que são inferiores, iguais ou superiores a mim, e então considerando meu antigo self como outro, com a mente livre da concepção mutiladora da dúvida, devo meditar sobre inveja, competitividade e orgulho. Ele é honrado e eu não. Não tenho a riqueza que ele possui. Ele é louvado e eu sou desprezado. Ele é feliz, eu sofro. Tenho um pesado trabalho a realizar enquanto ele descansa confortavelmente. Sua reputação espalhou-se pelo mundo, mas de mim só se conhece a falta de boas qualidades. Mas o que quereis dizer por não tenho boas qualidades? Tenho inúmeras dessas qualidades. Em comparação a muitos, ele é inferior, ao passo que existem muitos em relação a quem eu sou superior. Minha ética, visões e assim por diante se degeneram pela força das minhas delusões, não por minha vontade. Tu, Bodhisattva, deves nos ajudar a regenerá-las de todas as maneiras que puderes, e de bom grado, aturar qualquer provação encontrada ao fazê-lo. Mas ele não faz nada para nos ajudar, então por que nos fazer sentir tão insignificantes? De que nos serve suas pretensas boas qualidades? Ele nunca as emprega em nosso benefício. Não apenas ele não tem compaixão pelos seres como nós que vivemos na boca dos reinos inferiores, como exteriormente demonstra orgulho de suas próprias boas qualidades e prefere competir com os sábios. Esse Bodhisattva é considerado como meu igual, mas para que eu possa suplantá-lo, vou adquirir fortuna e reputação e derrotá-lo no debate. Ao mundo proclamarei minhas boas qualidades por todos os meios ao meu alcance. Contudo, tomarei precauções para que ninguém ouça qualquer das boas qualidades que ele possa ter. Vou esconder meus defeitos, mas expor os dele. Serei venerado pelos outros, mas impedirei que ele o seja. Vou adquirir grande quantidade de bens e encorajar os outros a me honrar, mas não a ele. Sem pressa, vou me deliciar vendo-o ser humilhado. Farei com que seja o alvo do riso de todos e um objeto ridículo e condenável. Dizem que esse ser deludido concorre para ser meu igual, mas como ele pode se comparar a mim em erudição ou sabedoria, ou em aparência, status ou riqueza? Quando ouvirem minhas boas qualidades sendo proclamadas para o mundo, que as pessoas experienciem deleite tão grande que seus poros formiguem de excitamento. E no que se refere às suas posses, visto que ele tem a obrigação de trabalhar para nós, vamos dar-lhe o estritamente necessário e forçá-lo a nos dar todo o restante. Assim, que sua felicidade diminua enquanto continuamos a sobrecarregá-lo com nossos problemas. Incontáveis vezes nos renascimentos sansáricos, essa atitude de autoapreço me causou mal. Ó mente, visto que desejas teu próprio benefício, todo o árduo trabalho que realizaste por incontáveis éons no sansara resultou somente em sofrimento. Portanto, com toda certeza vou me empenhar no trabalho para beneficiar os outros. E porque os ensinamentos de Buda são não enganosos, vou colher excelentes resultados no futuro.
Se no passado tivesse praticado o trocar eu com os outros, agora não estaria nesta situação desprovido da excelente felicidade e do êxtase da budeidade. Assim como estou habituado a desenvolver o pensamento eu, quando percebo meu corpo, um corpo que surgiu do esperma e do sangue alheios, também vou me habituar a desenvolver o pensamento eu, quando perceber os corpos dos outros. Observando-me minuciosamente para ter certeza de que estou trabalhando para os outros, vou tomar tudo o que possuo e usar em benefício do próximo. Estou feliz, mas os outros estão tristes. Tenho uma posição elevada, mas os outros estão por baixo. Beneficio a mim, mas não aos outros. Por que não sinto inveja de mim mesmo? Preciso dar minha felicidade aos outros e tomar seus sofrimentos para mim. Devo constantemente examinar minhas atitudes à procura de falhas, perguntando-me: por que me comporto dessa maneira? Se os outros fizerem algo errado, transformarei tal erro numa falha minha. Mas se eu causar, ainda que um minúsculo prejuízo aos outros, vou declarar isso abertamente na presença de muitas pessoas. Devo espalhar a fama dos outros ainda mais longe, de modo que ela suplante por completo a minha própria. E considerando-me como o mais humilde dos servos, vou me colocar a serviço de todos. Repletos de defeitos, não devo me elogiar apenas por conta de alguma boa qualidade superficial. Não deixarei que sequer algumas poucas pessoas conheçam qualquer boa qualidade que eventualmente eu possua. Em resumo, que o mal que causei aos outros em benefício próprio retorne e amadureça em mim para o benefício dos outros. Não devo ser dominador, nem agir de maneiras farisaicas. Em vez disso, devo ser como uma recém-casada, acanhada, tímida e recatada. Desse modo, mente egoísta, tu deves evitar não virtude. Se não observares tal disciplina, colocar-te-ei sob meu jugo, por meio dos poderes de contínua lembrança e vigilância. Contudo, se optares por não agir da maneira que foste aconselhada, já que és a fonte da minha desgraça, vou destruir-te por completo. A época em que podias me governar ao passado pertence. Agora que te vejo como a fonte de todos os meus problemas, vou erradicá-la onde quer que apareças. Agora vou imediatamente pôr de lado todos os pensamentos de trabalhar em benefício próprio. Ó mente egoísta, aos outros te vendi, logo, para de queixar-te e continua a ajudá-los. Se levado por anticonscienciosidade eu não houvesse te dado aos outros, tu com absoluta certeza me entregarias aos guardiões do inferno. Já fizeste isso comigo muitas vezes no passado e, como resultado, sofri por muito tempo. Mas agora que reavivei todo o meu rancor por ti, estou determinado a te destruir, ó mente egoísta. Assim, se quero felicidade, não devo me alegrar com a mente de alto apreço, e se quero proteção, devo sempre proteger os outros. Por mais que procure a satisfação dos desejos do corpo, experienciarei na mesma medida um estado de insatisfação. Os desejos da mente de alto apreço não podem ser satisfeitos nem por toda a riqueza do mundo. Logo, como esperamos satisfazer todos os seus desejos? Quando nossos desejos não são atendidos, desenvolvemos delusões e uma mente insatisfeita. Mas quem se libertar desses interesses distrativos nunca conhecerá a insatisfação. Portanto, nunca permitirei que os desejos do corpo aumentem. Uma pessoa que não tem apego por objetos atraentes encontrará o contentamento, a melhor de todas as posses. Meu corpo é uma forma assustadora e impura, incapaz de se mover sem o auxílio da mente e condenado a se desintegrar por completo. Então, por que me agarro a ele como sendo eu? Quer ele viva, quer ele morra. De que serve agarrar-me tanto a essa máquina? Não é muito diferente do que me agarrar a um saco de terra. Então, por que não abro mão do orgulho de agarrar-me ao meu corpo? Como resultado de atender aos desejos do corpo, sofri muito, sem nenhum sentido.
De que serve gerar raiva ou apego em nome de algo que é como um pedaço de pau? Quer cuide dele da maneira que faço, quer o deixe ser ferido pelos outros, o corpo, ele próprio, não desenvolve nem apego nem raiva. Então por que me sinto tão apegado a ele? Já que o corpo ele próprio não conhece raiva quando insultado, nem apego quando elogiado, por que enfrento tantos transtornos em seu nome? Mas quero cuidar desse corpo porque ele é muito benéfico para mim. Então, por que não apreciar todos os seres vivos, uma vez que eles são muito benéficos para nós? Portanto, sem nenhum apego, vou abrir mão do meu corpo para o benefício de todos. Todavia, apesar do corpo ter muitos defeitos, cuidarei dele enquanto trabalho para os outros. Vou pôr um fim a todas as criancices e seguir os passos dos sábios bodhisattvas. Lembrando-me das instruções sobre conscienciosidade, vou me afastar do sono, da obtusidade mental e de outros estados afins. Como os compassivos filhos e filhas do conquistador Buda, vou dedicar-me com paciência a tudo que deve ser feito. Se não aplicar esforço constante ao longo do dia e da noite, quando minha desgraça chegará ao fim? Portanto, para dissipar ambas as obstruções, vou afastar minha mente de todas as concepções distrativas e posicioná-la em constante equilíbrio meditativo no perfeito objeto de meditação, a visão correta da vacuidade. Assim, termino o 8º capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Confiar em Estabilização Mental. A perfeição de sabedoria. Buda ensinou todas as práticas do método aqui anteriormente explicadas, para nos capacitar a completar o treino na sabedoria que realiza a vacuidade. Portanto, aqueles que desejam libertar a si mesmos e aos outros do sofrimento devem lutar para desenvolver essa sabedoria. Capítulo 9. A perfeição de sabedoria. Buda ensinou todas as práticas do método aqui anteriormente explicadas para nos capacitar a completar o treino na sabedoria que realiza a vacuidade. Portanto, aqueles que desejam libertar a si mesmos e aos outros do sofrimento devem lutar para desenvolver essa sabedoria. As duas verdades são explicadas como sendo verdades convencionais e últimas. A verdade última, a vacuidade, é um fenômeno negativo não afirmativo, que não pode ser realizado diretamente por mentes que tenham aparência dual, pois tais mentes são convencionais e, por conseguinte, percepções equivocadas. Entre os que asseveram as duas verdades pode-se distinguir dois tipos de pessoa: yogis madhyamika prasangikas e proponentes de coisas. As visões defendidas pelos proponentes de coisas, os quais asseveram que as coisas são verdadeiramente existentes, são refutadas pelos raciocínios lógicos dos yogis prasangikas. Ademais, entre os yogis prasangika há diferentes níveis de insight, sendo que aqueles de entendimento maior ultrapassam os de entendimento menor. Todos eles estabelecem sua visão por meio de razões analíticas válidas. Generosidade e assim por diante são praticadas sem investigação em prol da conquista da budeidade resultante. Quando vós, proponentes de coisas, veem as coisas, não reconheceis seu caráter ilusório, mas asseverais que elas são inerentemente existentes. É nisso que nós, madhyamika prasangikas, discordamos de vós. As formas que vemos diretamente são só meras aparências à mente. Elas existem falsamente porque a maneira como aparecem não corresponde à maneira como existem. Assim como o corpo humano é convencionalmente aceito como limpo, quando na realidade é impuro. Buda ensinou a impermanência das coisas para gradualmente levar as pessoas à realização da vacuidade, a ausência de existência inerente das coisas. Então, é incorreto dizer que as coisas existem, mesmo que convencionalmente.
Não está errado, porque as coisas existem via conhecedores válidos convencionais. Do ponto de vista das pessoas mundanas, ver coisas é ver a realidade. No entanto, as pessoas mundanas nunca veem de fato a realidade, porque a real natureza das coisas é sua vacuidade. Assim como recebeis méritos que considerais verdadeiramente existentes ao fazer oferendas a um Buda, que considerais verdadeiramente existente, também nós recebemos méritos que são como ilusões ao fazer oferendas a um Buda que é como uma ilusão. Se, como dizeis, os seres vivos carecessem de existência verdadeira e fossem como ilusões, como poderiam eles renascer depois de terem morrido? Contanto que todas as condições necessárias estejam reunidas, até uma ilusão virá à existência. Seriam os seres vivos mais verdadeiros apenas pelo fato de terem uma duração maior? Matar uma ilusão não acarreta o karma efetivo de matar, porque as ilusões não têm mente, mas beneficiar ou prejudicar uma pessoa ilusão que tem uma mente ilusão dá origem respectivamente a mérito ou negatividade. Já que os mantras e os demais elementos causadores de uma ilusão não podem produzir mente, ilusões não desenvolvem mentes. Diferentes tipos de causa originam diferentes tipos de ilusão. Não existe uma causa única capaz de originar sozinha vários diferentes resultados. Se, como dizeis, o Nirvana não é verdadeiramente existente, mas o Sansara existe convencionalmente, então Buda tem que estar no Sansara, já que o Nirvana não existe. Assim, qual o sentido de se praticar o estilo de vida do Bodhisattva? Mesmo a ilusão não cessa se o contínuo de suas causas não for interrompido. Contudo, uma vez que o contínuo das causas do Sansara, as delusões, seja cortado, o Sansara não ocorrerá, nem mesmo convencionalmente. Por terem feito isso, os Budas atingiram o Nirvana. As formas e ilusões asseveradas por vós não existem, porque, segundo asseverais, as percepções e ilusões carecem de existência verdadeira. Já que para vós, Titamatris, tais formas e ilusões não existem, de que modo a forma existe? Embora as formas não existam como objetos externos, elas existem de outro modo. Uma forma é um aspecto, a natureza da mente para a qual ela aparece. Vós, Titamatris, asseverais que a mente ela própria aparece sob o aspecto de forma. Se assim for, de que modo a mente surge? Buda, o protetor do mundo, disse que a mente não pode contemplar a si própria. Por exemplo, assim como a lâmina de uma espada não pode cortar a si própria, também a mente não pode contemplar a si própria. Pelo contrário, assim como uma lamparina pode iluminar a si própria e aos demais objetos externos, também a mente pode contemplar a si própria e aos outros fenômenos. Se uma lamparina ilumina a si própria, então a escuridão se escurece, e segue-se que ninguém pode ver a escuridão, pois ela é escura. Quando um cristal claro se torna azul, isso ocorre na dependência de algo outro que o cristal. Mas o lápis lazuli é por natureza azul, ele não depende de nada além dele para parecer azul. Do mesmo modo, algumas percepções estão relacionadas com objetos outros que elas próprias, ao passo que outras, tais como os autoconhecedores, não estão. O azul do lápis lazuli não existe sem depender de algo. Ele não cria sua própria natureza. Embora a lamparina não ilumine a si própria, ela é a natureza da iluminação. Então deverias dizer que a mente não conhece a si própria, mas que ela é a natureza da iluminação consciente. No entanto, não poderias dizer que ela é conhecida por uma mente que é substancialmente diferente que ela própria. De acordo convosco, se não há uma percepção verdadeiramente existente que conhece a mente, então a mente não existe. Caso em que discutir se a mente ilumina ou não a si própria faria tanto sentido quanto discutir as feições da filha de uma pessoa estéril. Se autoconhecedores não existissem,
De que modo nos lembraríamos das consciências subjetivas? Quando nos lembramos do objeto experienciado, lembramo-nos da consciência relacionada a ele, assim como nos recordaríamos de que fomos envenenados pela mordida de um animal ao experienciar a dor que mais tarde ocorreria. Se aqueles que atingiram estados como os do tranquilo permanecer conseguem ver as mentes alheias a grande distância, seguramente alguém pode ver sua própria mente tão próxima de si. Pessoas que aplicam uma loção mágica nos olhos podem ver tesouros enterrados nas profundezas da terra, mas não podem ver a loção. Não temos a intenção de refutar a existência das percepções visual, auditiva ou de qualquer outra percepção. O que precisa ser abandonado é a percepção que se agarra à existência verdadeira das formas, e assim por diante, causa fundamental de todo o sofrimento. Formas e ilusões não são outras que a mente, mas tampouco podem ser consideradas como sendo unas com a mente. Se elas fossem verdadeiras, por que dizer que não são outras que a mente? E se não forem outras que a mente, por que dizer que são verdadeiras? Assim como as formas e ilusões carecem de existência verdadeira, o mesmo acontece com a mente que as contempla. O samsara, como todos os objetos imputados, precisa ter algo substancial como sua base. Do contrário, ele seria completamente vazio, tal como o espaço. Se fenômenos imputados como o samsara tivessem bases verdadeiras existentes, como poderias tornar-vos prisioneiro do samsara e como poderias escapar dele? De acordo convosco, a mente não pode ser um aprendedor em relação a algo que ela aprende. Antes, ela tem que ser uma cognição isolada de si própria. Se a mente existisse de modo inerente ou independente, então ela já estaria livre de falhas, e seguir-se-ia que todos os seres vivos já seriam iluminados. Então, de que serviria ensinar que tudo é apenas a natureza da mente? Em que medida a realização de que todos os fenômenos são como ilusões e elimina as delusões? Afinal, um mágico que cria uma mulher ilusória, ainda assim pode desenvolver apego por essa fantasia. Isso acontece porque o mágico não abandonou a tendência deludida de se agarrar à existência verdadeira. Assim, quando ele contempla a mulher ilusória, sua tendência de perceber a vacuidade dela é muito fraca. Desenvolvendo familiaridade com a visão da vacuidade, abandonaremos finalmente o agarramento à existência verdadeira. E meditando especialmente sobre a vacuidade da vacuidade, chegaremos a abandonar o agarramento à própria vacuidade como verdadeiramente existente. Quando se diz que nenhuma coisa existe, isso significa que coisas verdadeiramente existentes não existem. Então, como uma mente que se agarra à existência verdadeira da vacuidade poderia permanecer, quando a base para tal julgamento errado, agarrar-se à existência verdadeira, foi removida? Por fim, quando a existência verdadeira das coisas, a existência verdadeira da vacuidade não mais aparecerem à mente, já que não existirá nenhum outro aspecto de existência verdadeira, a mente permanecerá no sereno estado resultante, em que toda a conceptibilidade cessou, assim como as joias que satisfazem os desejos, e as árvores que concedem desejos satisfazem todas as esperanças de humanos e deuses, embora não tenham uma mente conceitual, também pela força das preces que fizeram anteriormente, bem como pelo mérito acumulado pelos seres afortunados, Budas manifestam formas físicas neste mundo. Por exemplo, embora o Brahmane que consagrou a substância do relicário conhecido como Garuda tenha desde há muito falecido, o relicário continua a atenuar venenos e assim por diante. De modo similar, enquanto treina no caminho, um Bodhisattva cria o relicário de um Buda por meio de suas coleções de mérito e sabedoria. E mesmo quando por fim passar para além da dor, ele continuará a conceder benefícios temporários e últimos aos seres vivos. Mas se Buda não tem mente conceitual,
como prestar-lhe oferendas poderia trazer resultados meritórios? Está dito nas Escrituras que os resultados serão os mesmos, quer o Buda a quem fazemos oferendas esteja vivo, quer tenha falecido. Ademais, as Escrituras dizem que os resultados que obtemos dependem do nosso grau de fé. Quer pensemos que Buda existe convencionalmente, quer pensemos que existe de modo último ao fazer as oferendas. Assim como obtendes méritos ao fazer oferendas a um Buda que considerais verdadeiramente existente, também nós obtemos méritos ao fazer oferendas a um Buda que é como uma ilusão. Uma vez que podemos atingir a libertação obtendo uma realização direta das 4 nobres verdades, de que serve lutar para realizar a vacuidade, a ausência de existência verdadeira? Isso é necessário, porque as Escrituras explicam que sem o caminho da sabedoria, que realiza essa vacuidade, é impossível atingir até mesmo a pequena iluminação da autolibertação. Como não acreditamos no Mahayana, vossas citações das Escrituras Mahayanas são inúteis. Nós dois acreditamos que as Escrituras Hinayana são válidas. Então, deveis aplicar vossas razões de acreditar no Hinayana igualmente ao Mahayana. Assim, compreenderemos que ambas as Escrituras são o sagrado Dharma ensinado por Buda em pessoa. Porque não entendem sua profundidade, as escolas Vaibhashika negam o Mahayana. E porque não acreditam no Nirvana, algumas escolas não budistas negam o Hinayana. O objetivo de Buda ao ensinar tanto o Mahayana como o Hinayana era conduzir os seres vivos à libertação permanente do ciclo de sofrimento. Focalizados nessa meta última, os praticantes do Mahayana e do Hinayana enfatizam os 3 treinos superiores de disciplina moral, concentração e sabedoria. Buda deu seus ensinamentos como um remédio para curar as doenças das delusões, a causa de todo o sofrimento. Alguns de seus ensinamentos são simples e outros muito profundos. Porque não compreendeis seus ensinamentos mais elevados e profundos, não deveis simplesmente concluir que eles não foram ensinados por Buda. O grande mestre Kashyapa reuniu muitos dos ensinamentos de Buda, principalmente seus ensinamentos Mahayana, os Sutras Perfeição de Sabedoria. No entanto, as escolas Vaibhashika não entendem o profundo significado dos Sutras Perfeição de Sabedoria e, por isso, concluem que tais sutras não são ensinamentos de Buda. Os principais detentores do Buda Dharma eram tidos como sendo aqueles que atingiram o Nirvana, os Arhats. Mas os Arhats, asseverados por vós, proponentes de coisas, não podem ser verdadeiros Arhats porque, de acordo com vossa visão, suas mentes ainda se agarram às coisas verdadeiramente existentes. Eles atingiram o Nirvana, ou libertação, e se tornaram Arhats porque abandonaram suas delusões. Pareceis pensar que só por abandonar as delusões manifestas, alguém se torna imediatamente um Arhat. Mas é claro que, embora uma pessoa tenha abandonado temporariamente as delusões manifestas, ela ainda carrega os potenciais kármicos para renascer no Sansara. O abandono que os Arhats conquistaram não é temporário. Eles com toda certeza não nascem de novo no Sansara, uma vez que abandonaram completamente o anseio, a causa principal de tal renascimento. Mas assim como dizeis que eles possuem confusão não deludida, por que não dizer também que possuem anseio não deludido? Esses pretensos Arhats têm sensações agradáveis, que eles apreendem como sendo verdadeiramente existentes. Por causa da sensação, o anseio se desenvolve. Logo, eles estão necessariamente submetidos ao anseio. Embora alguém que não realizou a vacuidade, a ausência de existência verdadeira das coisas, possa abandonar temporariamente as delusões manifestas, estas acabam por se manifestar de novo. Exatamente como as sensações e discriminações reaparecem quando a concentração
na absorção sem discriminação acaba. Portanto, tendes de lutar para realizar a vacuidade, até para atingir a libertação solitária. O resultado da meditação de um Bodhisattva sobre a vacuidade é a habilidade de permanecer nas moradas do Sansara por compaixão pelos que sofrem devido à confusão e de manter-se livre dos extremos do apego e do medo, já que a realização da vacuidade é o antídoto que remove a escuridão das obstruções de ilusões e das obstruções ao conhecimento, porque aqueles que desejam atingir a iluminação não meditam sobre a vacuidade já. Assim, é bastante inadequado lançar calúnias sobre aqueles que sustentam a visão da vacuidade. Em vez disso, deverias meditar sem alimentar dúvidas sobre a vacuidade, a ausência de existência verdadeira. Com certeza, deveis temer algo que é a causa principal do sofrimento sansárico. Mas visto que meditar sobre a vacuidade elimina esse sofrimento, por que deverias temer a vacuidade? Se existisse um eu verdadeiramente existente, faria sentido ficar com medo de certas coisas. Mas visto que não existe um eu verdadeiramente existente, quem é que fica com medo? Dentes, cabelos e unhas não são o eu, nem ossos, nem sangue, muco e fleuma não são o eu, nem vasos linfáticos, nem pus. A gordura do corpo e o suor não são o eu, nem os pulmões, nem o fígado, nenhum dos demais órgãos internos é o eu, nem os excrementos, nem a urina. A carne e a pele não são o eu, nem o calor corporal, nem os ventos. O elemento espaço do corpo não é o eu, nem qualquer das 6 consciências. Se uma consciência permanente fosse o eu, como assevera a escola Sankhya, então a consciência que desfruta do som também seria permanente, mas como continuaria ela a desfrutar do som quando o objeto som não mais estivesse presente? Se pudesse haver uma consciência subjetiva sem que seu objeto existisse, então seguir-se-ia que até um pedaço de pau poderia ser uma consciência subjetiva. Nada pode ser estabelecido como uma consciência se não houver um objeto do qual se esteja consciente. Quando nenhum som está presente, a consciência desfruta outros objetos como as formas visuais. Mas se fosse permanente, por que ela não continuaria a aprender o som? Porque nesse momento não há som nas proximidades. Bem, se não houver o objeto, o som, então não haverá aprendedor subjetivo de som. Ademais, como é possível que uma percepção cuja natureza é aprender o som, também seja uma percepção cuja natureza é aprender formas visuais? É como o caso de alguém que pode ser considerado pai e filho, mas isso é uma mera imputação. Ele não é, por natureza, ambos. A analogia do pai e do filho não funciona no vosso caso, Sankhya's. De acordo com o que pensais, o Criador independente de tudo manifesta todas as formas. Assim, pai e filho precisam ser uma única natureza tanto quanto um aprendedor de som e um aprendedor de formas visuais. Entretanto, coisas assim não são vistas por uma mente válida. É como um ator mudando de papel e sendo visto sob diferentes aspectos. Bem, se o eu muda dessa maneira, ele não pode ser permanente. Embora os aspectos mudem, sua natureza permanece uma e a mesma. Mas não podeis estabelecer uma natureza inalterável do eu, porque negais a natureza última do eu, a ausência de um eu verdadeiramente existente. Os diferentes aspectos não são verdadeiros, só a natureza deles é verdadeira. Se os aspectos não são verdadeiros, por que dizer que a natureza deles é verdadeira? A natureza deles é verdadeira, e a mesma no sentido de que ambos são meramente aprendedores conscientes. Bem, então todos os seres vivos teriam que ser um e o mesmo, porque todos eles são aprendedores conscientes. Ademais, segue-se que fenômenos animados e inanimados teriam que ser um e o mesmo como criações do princípio geral, o Criador independente de tudo.
Se todos os aspectos particulares são falsos, como a base deles, sua natureza poderia ser verdadeira? O eu material, asseverado pelos materialistas, também não pode ser o eu, porque ele é desprovido de mente, tanto quanto um cântaro. Mas ele tem uma relação com a mente e por isso pode conhecer objetos. Quando o self, o eu, chega a conhecer algo, o self anterior, que não conhecia, cessa. Contudo, se, como dizeis, o self fosse permanente e inalterável, como poderia ele entabular uma relação com a mente e tornar-se um conhecedor? Dizer que o self é desprovido de mente é incapaz de funcionar. É como dizer que o espaço é o self, ou o eu. Se o self não fosse permanente, mas perecesse no momento seguinte, não haveria relação entre ações e seus efeitos, porque se o self perecesse no momento em que comete uma ação, quem estaria lá para experienciar os frutos daquela ação? Nossa discussão sobre esse ponto é irrelevante, pois nós dois asseveramos que o contínuo da pessoa que comete uma ação não difere do contínuo da pessoa que experiencia seu efeito. No entanto, na época de experienciar o efeito, a pessoa que cometeu a ação casual não mais existe. E na época de cometer a ação casual, é impossível ver a pessoa experienciando os efeitos. Aquele que comete a ação e aquele que experiencia seus efeitos, ambos são meramente imputados ao contínuo singular de uma coleção de agregados. Nem a mente do passado, nem a mente do futuro são o self, porque a anterior cessou e a posterior ainda não foi produzida. Mas a mente que surge no momento presente com certeza é o self. Se assim fosse, então o self não existiria no momento seguinte. Se alguém descascar as camadas do tronco de uma bananeira, nunca descobrirá nada de substancial. Da mesma maneira, se conduzirdes uma análise detalhada, nunca sereis capaz de encontrar um self ou o eu. Se os seres vivos não tivessem existência verdadeira, por quem iríamos desenvolver compaixão? Prometemos atingir a budeidade em nome daqueles que a ignorância imputa como verdadeiramente existentes. Se os seres vivos não existissem verdadeiramente, quem iria obter os resultados de meditar sobre compaixão? É verdade que a causa, a meditação sobre compaixão, e o resultado, a budeidade, não existem verdadeiramente, mas eles existem nominalmente. Assim, para que o sofrimento de todos os seres vivos possa ser completamente apaziguado, não devemos rejeitar a compaixão nominalmente existente que conduz a esse resultado. É o sofrimento e suas causas que precisam ser abandonados, e é a ignorância do agarramento ao em si que causa o aumento das delusões e dos sofrimentos. Mas não há como abandonar o agarramento ao em si de modo que ele nunca retorne. Pelo contrário, a meditação sobre o vazio do self, ou vacuidade, é o método supremo para realizar isso. Nem os pés nem as panturrilhas são o corpo, tampouco as coxas ou a lombar. Nem a frente nem as costas do abdômen são o corpo, tampouco o peito ou os ombros. Nem os lados nem as mãos são o corpo, tampouco os braços ou as axilas. Nenhum dos órgãos internos é o corpo, tampouco a cabeça ou o pescoço. Então, onde o corpo pode ser encontrado? Se disserdes que o corpo está distribuído entre todas as suas diferentes partes, embora possamos dizer que as partes existem nas partes, onde residiria um possuidor separado dessas partes? E se disserdes que o corpo inteiro existe dentro de cada parte, tal como a mão, segue-se que existiriam tantos corpos quantas forem as diferentes partes. Se um corpo verdadeiramente existente não pode ser encontrado nem dentro nem fora do corpo, como pode haver um corpo verdadeiramente existente entre as partes como as mãos? E visto que não há corpo separado de suas partes, como pode existir um corpo verdadeiramente existente? Portanto, não há um corpo verdadeiramente existente, mas devido à ignorância, percebemos um corpo nas mãos e nas outras partes,
exatamente como uma mente apreende de modo equivocado uma pessoa quando observa o formato de uma pilha de pedras na penumbra. Enquanto persistirem as causas para confundir a pilha de pedras com uma pessoa, haverá a apreensão equivocada do corpo de uma pessoa. Igualmente, enquanto as mãos e as outras partes forem apreendidas como verdadeiramente existentes, haverá a apreensão de um corpo verdadeiramente existente. Assim como o corpo carece de existência verdadeira, também suas partes, como as mãos, carecem, pois elas também são meramente imputadas à coleção de suas partes, como os dedos e assim por diante. Os dedos, por sua vez, são meramente imputados à coleção de suas partes, como as juntas. E quando as juntas são separadas em suas partes, elas também se mostram desprovidas de existência verdadeira. As partes das juntas são meramente imputadas a uma coleção de átomos, e estes, por sua vez, são meramente imputados às suas partes direcionais. Vistos que as partes direcionais também podem continuar a ser subdivididas, os átomos carecem de existência verdadeira e são vazios, tal como o espaço. Portanto, que pessoa inteligente desenvolveria apego por essa forma sonho? E visto que não há corpo verdadeiramente existente, quem é macho verdadeiramente existente e quem é fêmea verdadeiramente existente? Se as sensações dolorosas fossem verdadeiramente existentes, elas não poderiam ser modificadas. Seguir-se-ia que os seres vivos nunca experienciariam sensações agradáveis. E se as sensações agradáveis fossem verdadeiramente existentes, por que deliciosos sabores não trariam prazer a uma pessoa de luto? Essa pessoa desenvolve sensações agradáveis, mas não as experiencia, porque elas são suprimidas pela força das sensações desagradáveis. Como poderia existir uma sensação que não fosse experienciada? Quando uma forte sensação agradável ocorre, continua havendo uma sensação dolorosa muito sutil. A sensação densa de dor é dissipada, e a dor sutil que permanece torna-se a natureza de uma sensação sutil agradável. Bem, então essa sensação sutil é uma sensação agradável, não uma dor. Então estás afirmando que sensações dolorosas não ocorrem naquele momento, porque o sabor delicioso é a causa do seu oposto, sensações agradáveis. Que ela seja a causa de sensações agradáveis ou desagradáveis depende meramente de imputação conceitual. Logo, fica estabelecido que as sensações não têm existência inerente. O antídoto que abandona o agarramento às sensações verdadeiramente existentes é a meditação e a análise da ausência de existência verdadeira. A visão superior que surge a partir da análise desta vacuidade, conjugada com o tranquilo permanecer, é o alimento que nutre as realizações do yogi. Se houvesse espaço entre as partículas impartíveis de uma faculdade sensorial e aquelas de seu objeto, como iria sustentar que elas se encontram? Porém, se não houvesse tal espaço, elas teriam que se misturar e se tornar completamente unas. Neste caso, o que teria se encontrado com o que? Contudo, uma partícula impartível nunca poderia penetrar uma outra, porque ambas seriam iguais em tamanho, sem nenhum espaço vazio no seu interior. Sem se penetrar, elas não poderiam se misturar, e sem se misturar, elas não poderiam se encontrar. Afirmar que duas coisas impartíveis podem se encontrar é totalmente ilógico. Se fosse possível, isso seria detectável por vós. Logo, por favor, mostrai-me um exemplo. Não pode haver encontro verdadeiro entre consciência e forma, porque a consciência não tem qualidades materiais. Ademais, como foi explicado, não existe coleção verdadeiramente existente. Assim, não há coleção de partículas materiais verdadeiramente existente com a qual se encontrar. Logo, se o contato não é verdadeiramente existente, a sensação que surge dele também não pode ter existência verdadeira. Então, por que se exaurir à procura de sensações agradáveis? E se não há sensações dolorosas verdadeiramente existentes,
quem seria prejudicado pelo quê? Se não há sensações verdadeiramente existentes, não pode haver pessoa verdadeiramente existente para experienciá-las. Convencidos de que esse é o caso, por que não abandonamos nosso anseio? Todos os objetos de consciência que dão origem às sensações, desde formas visuais até objetos táteis, são como sonhos e ilusões totalmente desprovidos de existência verdadeira. Se a mente que experiencia as sensações fosse verdadeiramente existente, ela não poderia experienciar sensações que surgem simultaneamente a ela própria. Ademais, ainda que asseverasses que ela pode se lembrar de sensações que passaram, ela não poderia experienciá-las. Tampouco poderia experienciar sensações que ainda não surgiram, porque estas não existem. Logo, as sensações não podem experienciar a si próprias, e nenhuma consciência, outra verdadeiramente existente, tampouco pode experienciá-las. Assim, já que a pessoa que experiencia sensações não existe verdadeiramente, e as próprias sensações não existem verdadeiramente, como pode essa coleção vazia de agregados ser prejudicada ou beneficiada por sensações agradáveis ou desagradáveis? A consciência mental não pode ser encontrada nas 6 faculdades, nem nos 6 objetos das consciências como as formas, tampouco na coleção de ambos. Ela não pode ser encontrada nem dentro nem fora do corpo, tampouco em qualquer outro lugar. A consciência mental não é o corpo, nem é inerentemente outra que o corpo. Ela não está misturada com o corpo, nem está inteiramente separada dele. Ela não é minimamente verdadeiramente existente. Essa ausência de existência inerente à vacuidade da mente é denominada estado natural de nirvana. Se uma percepção sensorial existe antes de seu objeto, do que ela estaria consciente? Se surgisse simultaneamente a seu objeto, na dependência de que objeto ela surgiria? E se uma consciência sensorial fosse verdadeiramente existente, como ela poderia surgir mais tarde na dependência de uma condição objeto? Dessa maneira, podemos entender que as 6 consciências carecem de existência verdadeira. Bem, então segue-se que os fenômenos não existem sequer convencionalmente, e nesse caso vossa apresentação das 2 verdades é inválida. Ademais, se as verdades convencionais fossem meramente imputadas por mentes equivocadas, como poderiam os seres vivos passar para além da dor, ainda que nominalmente? De acordo com o nosso sistema, existir convencionalmente não significa ser imputado por uma mente que se agarra à existência verdadeira. Uma verdade convencional, como o corpo, é imputada por uma mente conceitual válida que percebeu uma base de imputação válida. Sem essa imputação por parte de uma mente válida, não haveria verdades convencionais. A mente que imputa e o objeto imputado são estabelecidos na dependência mútua um do outro. Cada fenômeno distinto é postulado por uma mente analítica, de acordo com o que é validamente conhecido no mundo. Quando uma mente analítica compreende que um objeto é não verdadeiramente existente, outra mente analítica tem que analisar aquela mente para compreender que ela também é não verdadeiramente existente. Esta mente analítica, por sua vez, precisa ser analisada por outra, e desse modo, o processo é infindável, o que é um absurdo. Quando uma mente válida compreende diretamente a ausência da existência verdadeira de todos os fenômenos, a existência verdadeira dessa mente é, ao mesmo tempo, implicitamente negada. Essa não existência verdadeira de ambos, o sujeito e o objeto, também é denominada estado natural de nirvana. Malgrado vossas tentativas, vós, Titamatris, sois incapazes de estabelecer a existência verdadeira da mente apreendedora e do objeto apreendido. Pelo contrário, as formas, por exemplo, são verdadeiramente existentes, porque a consciência as apreende desse modo. Como podeis estabelecer alguma coisa com uma consciência que seja verdadeiramente existente? Podemos estabelecer que a consciência é verdadeiramente existente
porque os objetos que ela aprende são verdadeiramente existentes. Se disserdes isso, em que base a existência verdadeira desses objetos será estabelecida, dado que eles e a consciência que os apreende são mutuamente dependentes? Seguramente isso demonstra que ambos, a consciência e seu objeto, carecem de existência verdadeira. Por exemplo, um homem que não tem filho não pode ser pai, e não havendo pai, como pode haver filho? Visto que sem filho não há pai, eles são mutuamente dependentes, e portanto nenhum deles é verdadeiramente existente. O mesmo se dá com a consciência e seu objeto. O fato de que um broto verdadeiramente existente surge de uma semente permite-nos entender a existência verdadeira da semente. Então, por que ao constatar que uma consciência verdadeiramente existente surge de um objeto, não podemos entender que o objeto também é verdadeiramente existente? É verdade que a existência de uma semente pode ser inferida a partir da existência de seu broto, por uma consciência que é substancialmente distinta desse broto. Mas que consciência poderia conhecer uma consciência verdadeiramente existente, que, segundo dizeis, indica a existência verdadeira de seu objeto? Até pessoas mundanas podem ver claramente que a maioria das coisas surge de causas. Os diferentes tipos de lótus coloridos, por exemplo, surgem de várias diferentes causas. E o que deu lugar a estas várias causas? Uma prévia variedade de causas. Mas como uma causa distinta pode dar lugar a um efeito distinto? Cada efeito é produzido a partir de uma potencialidade específica em sua causa precedente. Se vós, os Sankhas, quereis dizer que Isvara é o Criador de todas as coisas, então, por favor, explicai quem é ou o que é Isvara. Ele é basicamente a natureza dos 4 grandes elementos. Então, por que o trabalho de lhe dar o nome Isvara? Visto que elementos como a Terra são substâncias múltiplas, impermanentes, inamovíveis pela mente, não divinas, e algo que pode ser pisado e é imundo, tais elementos não podem ser Isvara. O espaço não é Isvara, porque nada pode produzir, e um self permanente não pode ser Isvara, porque essa hipótese já foi refutada. Embora ele seja o Criador, Isvara é incognoscível. De que serve falar de algo que não pode ser conhecido? A rigor, o que poderia ser criado por Isvara? Ele cria o mundo, os seres vivos e seu próprio contínuo subsequente. Mas sendo assim, como tal Criador, ele próprio independente, se desenvolveu? Ademais, a consciência é produzida a partir de seu contínuo anterior, e desde tempos sem início, felicidade e sofrimento têm sido criados pelo karma ou ações. Diga-nos então o que Isvara cria. Se a causa não tem início, o efeito também não pode ter início. Então, se a produção de tudo isso não dependesse de outras condições, por que os efeitos tais como felicidade e sofrimento não seriam produzidos constantemente sem interrupção? E se, como dizeis, não existisse nada outro que os fenômenos criados por Isvara, de que condições Isvara dependeria quando cria um efeito? Se uma coleção de causas e condições produz um efeito, esse efeito não terá sido produzido por Isvara. Se as causas e condições estiverem reunidas, nem mesmo Isvara terá o poder de impedir que o efeito se produza. E se elas não estiverem reunidas, ele não poderá produzir tal efeito. Se efeitos, tais como o sofrimento, são produzidos sem que Isvara os queira, segue-se que eles são produzidos pelo poder de algo outro que Isvara. Dizeis que todos os efeitos são produzidos de acordo com os desejos de Isvara, mas esses desejos não têm poder para produzir todas as coisas. Então, como pode Isvara ser o Criador de tudo? A asserção de que o mundo e os seres vivos são produzidos a partir de partículas permanentes, impartíveis, já foi refutada. Vós, Sankhas, asseverais que o Criador é o princípio geral permanente.
Descreveis esse princípio geral como um estado equilibrado de 3 qualidades: leveza, atividade e escuridão, que devem ser entendidas como as sensações de indiferença, prazer e dor. Dizeis que os estados desequilibrados delas são as manifestações que constituem o mundo. Se o princípio geral, o Criador independente de tudo, tiver uma natureza tripla, ele não será singular nem plural, logo não existirá. De modo similar, as qualidades também não poderiam existir, pois dizeis que cada uma é um composto das 3 qualidades. Se as 3 qualidades não existem, o princípio geral não existe, e nesse caso é impossível estabelecer suas manifestações, tais como formas visuais e sons. Além disso, é simplesmente impossível que coisas insensíveis, como roupas, tenham a mesma natureza que sensações como felicidade. Todas as coisas existem verdadeiramente na natureza de suas causas, mas já refutamos por completo a possibilidade de haver coisas verdadeiramente existentes. De acordo convosco, roupas e similares surgem do princípio geral, um estado equilibrado de prazer e assim por diante. Porém, este não pode ser o caso, pois já refutamos a existência desse princípio geral. De fato, sensações como prazer surgem de coisas como vestir roupas, e quando tais causas estão ausentes, seus efeitos, o prazer e assim por diante, não ocorrem. Se o princípio geral fosse permanente, sua natureza de prazer, por exemplo, também seria permanente. Mas isso nunca foi visto por um conhecedor válido. Se o prazer fosse permanente, ele seria sempre manifesto. Então, por que ele não é experienciado quando a dor se manifesta? Em tais ocasiões, a sensação densa de prazer se torna sutil. Como pode algo que é permanente mudar de denso para sutil? Algo que abandona um estado denso e se torna sutil é denso no momento e sutil no outro. Logo, é impermanente. Da mesma maneira, deveis asseverar que todas as coisas funcionais são impermanentes. Se o prazer denso não é diferente do próprio prazer, então é claro que o prazer e, por conseguinte, o princípio geral são impermanentes. Asseverais que um fenômeno manifesto não existe na época de sua causa, e que desse modo um produto não existe na época de sua causa. Embora não quereis asseverar que um fenômeno manifesto que não existia antes é produzido mais uma vez, na realidade é isso que estáis afirmando. Se o efeito e sua causa existissem como a mesma natureza, então ingerir alimentos seria o mesmo que ingerir os excrementos que ele produz. Assim, em vez de gastar vosso dinheiro em roupas de algodão, poderias comprar sementes de algodão para vestir. As pessoas mundanas não veem o efeito na época da causa em virtude de sua confusão. Mas o que dizer de vosso professor Kapila? Ele deve saber disso, pois, segundo dizeis, ele é onisciente. E uma vez que ensinais essa visão às pessoas mundanas, por que elas não conseguem ver o efeito na época da causa? Porque as pessoas mundanas não veem as coisas com conhecedores válidos. Então, os fenômenos manifestos que elas veem claramente também não podem ser verdadeiros. De acordo convosco, madhyamikas, conhecedores válidos não são verdadeiramente existentes. Portanto, devem ser falsos, o que faz supor que os objetos estabelecidos por eles também sejam falsos. Se assim for, então a vacuidade que asseverais é falsa, e meditar sobre ela é inútil. Sem primeiro identificar corretamente o objeto a ser negado, a existência verdadeira, não podereis aprender sua negação ou não existência, a vacuidade. A negação da existência verdadeira, a vacuidade, evidentemente não tem existência verdadeira, ela própria. Por exemplo, se uma mãe sonhar que sua criança morreu, a ideia de que a criança não existe mais removerá a ideia da existência da criança, muito embora nenhuma seja verdadeiramente existente. Por meio dessas diversas linhas de raciocínio, estabelecemos que produção não ocorre sem uma causa, e que um resultado, como um broto,
não existe nenhuma de suas causas e condições, nem individualmente, nem coletivamente. Efeitos não vêm de lugar algum quando são produzidos, não vão para lugar algum quando perecem, tampouco permanecem inerentemente. Aparentam ser verdadeiramente existentes só por causa da ignorância, mas de fato são como ilusões. Examinai coisas produzidas a partir de causas e comparai-as com ilusões criadas por um mágico. De onde elas vêm quando surgem? Para onde vão quando perecem? Pode-se ver que efeitos surgem de causas e que sem uma causa não pode haver um efeito. Assim as coisas são artificiais, tal qual imagens refletidas. Como poderiam elas ser verdadeiramente existentes? Se algo fosse verdadeiramente existente, qual a necessidade de uma causa para produzi-lo? Se fosse não existente, de novo, qual a necessidade de uma causa para produzi-lo? Mesmo com 1 milhão de causas, uma não coisa nunca se transformará em uma coisa. Se ela permanecer uma não coisa, como se tornaria ela uma coisa? A partir de que estado ela se transformaria em uma coisa? Enquanto ela não for uma coisa, não poderá existir como coisa. Assim, quando ela se tornaria uma coisa, ela seria incapaz de deixar de ser uma não coisa sem que primeiro se tornasse uma coisa. Mas sem deixar o estado de ser uma não coisa, é impossível que o estado de coisa surja. Igualmente, uma coisa funcional não pode se tornar uma coisa permanente, pois se o fizesse, ela teria duas naturezas mutuamente excludentes. Assim como não há produção verdadeiramente existente de coisas, também não há cessação verdadeiramente existente. Logo, os seres vivos não são verdadeiramente nascidos, tampouco cessam verdadeiramente. Seres vivos são como objetos de um sonho, pois quando analisados não possuem identidade última, qual um arco-íris. Assim, uma vez que ambos carecem de existência inerente, não há diferença entre o nirvana, o estado além da dor, e o sansara, o estado da dor. Já que os objetos são vazios dessa maneira, o que se tem a ganhar e o que se tem a perder? Existe alguém para me elogiar? E existe alguém para me censurar? Não havendo benefício nem prejuízo verdadeiramente existentes, o que há para nos deixar felizes ou infelizes? E quando sua natureza última é procurada, onde estão aqueles que buscam boa reputação e onde está aquilo que buscam? Examinando dessa maneira, quem vive neste mundo e quem irá morrer? O que acontecerá no futuro e o que aconteceu no passado? Quem são nossos amigos e quem são nossos parentes? Eu te suplico, ó leitor, tu que és exatamente como eu, por favor, luta para compreender que todos os fenômenos são vazios como o espaço. Considera que, embora todas as pessoas almejem a felicidade, elas oscilam entre deixar-se perturbar pelo sofrimento e ficar superexcitadas por prazeres fúteis. Não encontrando felicidade, elas sofrem, e na luta para satisfazer seus desejos, elas brigam, disputam e se ferem umas às outras com armas. Assim, elas consomem suas vidas a serviço da não-virtude. De tempos em tempos, elas têm um renascimento afortunado, e por um breve período desfrutam de alguma felicidade temporária. Mas logo morrem e caem nos reinos inferiores, onde experienciam sofrimento intolerável por muito tempo. No Sansara existem muitas armadilhas que levam ao sofrimento. Em vez de achar o caminho da vacuidade que leva à liberdade, estamos amarrados ao seu oposto, o agarramento à existência verdadeira. Contudo, se não encontrarmos o caminho à vacuidade, enquanto estivermos no Sansara, continuaremos a experienciar um infindável oceano de sofrimento, cujo horror está além de qualquer analogia. Até em renascimentos afortunados, teremos pouca habilidade para praticar virtude, e nossas vidas de liberdade e dote transcorrerão rapidamente. Estamos constantemente em luta para evitar a doença e a morte.
para nos defender da fome, encontrar algum descanso ou apenas dormir. Somos prejudicados por obstáculos internos e externos e desperdiçamos nossas vidas em companhias inúteis. Assim, a vida passa velozmente sem nenhum sentido e achamos muito difícil realizar a vacuidade. Em tal estado, onde encontrar um método para inverter os devaneios deludidos da mente com os quais estamos tão habituados. Ademais, forças demoníacas lutam constantemente para nos jogar nas vastas terras desérticas dos reinos inferiores. Há muitos caminhos equivocados capazes de nos enganar, e achamos difícil resolver dúvidas estultas. Será muito difícil encontrar de novo a liberdade e o dote de um nascimento humano. Budas raramente aparecem neste mundo e é difícil encontrar um guia espiritual Mahayana qualificado. Sem eles, não há como conter a inundação das delusões. Que triste! O sofrimento dos seres vivos prosseguirá sem interrupção. Oh, seguramente é preciso sentir compaixão por todos esses pobres seres que estão sendo arrastados nos vastos rios de sofrimento, pois embora padeçam ao extremo, não reconhecem seu estado de sofrimento. Por exemplo, alguns ascetas lavam-se repetidamente em água gelada e se queimam com fogo muitas vezes. Embora experienciem imenso sofrimento, eles sustentam orgulhosamente que são felizes. Igualmente, quem vive a vida como se não fosse ser golpeado por sofrimentos, como envelhecimento e morte, experienciará a terrível dor nas mãos do Senhor da Morte, e depois será tirado nos tormentos insuportáveis dos reinos inferiores. Possa eu ser capaz de extinguir as fogueiras do sofrimento, que atormentam todos esses seres com a vasta chuva de felicidade, que descerá das nuvens do meu mérito, e acumulando sinceramente uma coleção de mérito, enquanto adquiro a sabedoria que realiza a existência não verdadeira, possa eu ensinar a vacuidade a todos os seres vivos que sofrem em virtude de seu agarramento ao em si. Assim, termina o 9º capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado A Perfeição de Sabedoria. Dedicatória. Pela virtude dos meus méritos, que em qualquer parte todos os seres atormentados pelos sofrimentos do corpo e da mente encontrem conforto físico e alegria mental. Capítulo 10. Dedicatória. Pelas virtudes que criei ao compor o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que todos os seres vivos, sem exceção, pratiquem os feitos de um Bodhisattva. Pela virtude dos meus méritos, que em qualquer parte todos os seres atormentados pelos sofrimentos do corpo e da mente encontrem conforto físico e alegria mental. Pelo tempo que ficarem no Sansara, que sua felicidade temporária nunca diminua e que, por fim, todos possam experienciar a alegria perene da budeidade. Que todas as criaturas encarnadas de um extremo a outro do universo, que estão experienciando as dores do inferno, desfrutem o êxtase da terra pura de Sukhavati. Que os atormentados pelo frio sejam aquecidos, e que os atormentados pelo calor sejam refrescados por uma chuva contínua de águas suaves, que cai das vastas nuvens de mérito e sabedoria dos Bodhisattvas. Que a floresta de folhas cortantes torne-se uma aprazível senda de arvoredos, e que as árvores de lascas de ferro e espinhos perfurantes transformem-se em árvores que satisfazem os desejos. Que as regiões do inferno tornem-se terras alegres, adornadas com lagoas de lótus vastas e fragantes, onde ressoa o piar encantador de gansos selvagens, patos e cisnes. Que as montanhas de carvão ardente tornem-se pilhas de várias joias. Que o chão de ferro em brasa torne-se um suave solo de cristal, e que as montanhas dos infernos esmagadores
transformem-se em palácios de adoração repletos de sugatas. Que a chuva de lava, pedras incandescentes e armas, doravante torne-se uma chuva de flores, e que todos os ataques armados, de agora em diante, tornem-se uma divertida troca de flores. Que aqueles que se afogam nas ferozes torrentes de ácido, com a carne dilacerada a revelar ossos brancos como lírio, alcancem os corpos dos seres celestiais e brinquem com consortes em riachos que fluem docemente. Porque os torturadores do Senhor da Morte, os pavorosos buzardos e abutres, estão com tanto medo? Por meio de que nobre poder foi a escuridão da nossa dor dissipada e a alegria nos foi concedida? Olhando para cima, os que estão no inferno contemplarão a forma radiante de Vajrapani, o detentor do Vajra. Pela força de sua recém-achada fé e alegria, que eles se livrem do mal do passado e permaneçam com ele. Quando virem a lava flamejante do inferno extinta pela chuva de flores umedecidas com água perfumada, e forem imediatamente saciados com êxtase, eles irão se perguntar pelas mãos de quem isso aconteceu e contemplar Pamapani, o detentor do lótus. Amigos, livrem-se dos temores e rapidamente venham até aqui, pois acima de nós está o jovem Manjushri, cujo birote radiante dissipa todos os medos. Dotado com grande compaixão e bodhicitta, ele protege todos os seres vivos e, pelo seu poder, afasta todo o sofrimento e concede perfeita alegria. Contemplem-no em seu encantador palácio, onde ressoam canções de 1000 seres celestiais, com centenas de deuses curvando-se diante dele, a tocar seus pés de lótus com suas tiaras, e uma vasta chuva de flores caindo sobre sua graciosa cabeça, seus olhos umedecidos de compaixão. Assim, só de ver Manjushri, que todos os seres no inferno chorem de alegria. Igualmente, quando por minhas raízes de virtude todos os seres no inferno sentirem a chuva refrescante e docemente perfumada descendo das nuvens miraculosas, criadas por bodhisattvas como Samantabhadra, que eles experienciem felicidade perfeita. Que todos os animais livrem-se dos perigos de serem predados uns pelos outros, e que todos os espíritos famintos sejam tão felizes quanto os habitantes do continente norte. Que sejam saciados por uma corrente de leite que flui das mãos compassivas de Arya Avalokitesvara, e que ao banharem-se nela, possam ser constantemente revigorados. Que os cegos vejam formas, que os surdos ouçam sons, e que com Mayadevi, a mãe de Buda, todas as grávidas possam parir sem dor. Que os desnudos encontrem vestimentas, que os famintos encontrem alimentos, e que os sedentos encontrem água pura e bebidas deliciosas. Que os pobres encontrem riqueza, que os enfraquecidos pelo pesar encontrem alegria, e que aqueles cuja fortuna decaiu encontrem o restabelecimento e a durabilidade de sua boa sorte. Que todos aqueles que estão doentes sejam rapidamente curados, e que toda doença que afeta os seres vivos seja permanentemente erradicada. Que os assustados sejam aliviados de seus medos, que aqueles que estão em cativeiro sejam soltos, que os fracos sejam dotados de poder, e que todos pensem unicamente em beneficiarem-se uns aos outros. Que na estrada os viajantes encontrem felicidade onde quer que andem, e que sem nenhum esforço conquistem aquilo que os levou a partir. Que os que navegam em barcos e navios obtenham o que procuram, e ao retornarem sãos e salvos à terra firme, possam se reunir alegremente com seus amigos e parentes. Que os que estão aflitos porque se perderam no caminho encontrem companheiros de viagem, e sem medo de assaltantes ou de outros perigos, prossigam com conforto e sem fadiga. Que os que estão em lugares assustadores e perigosos, as crianças, os idosos e os desprotegidos, bem como os transtornados e insanos, sejam guardados por seres celestiais bondosos.
Que todos os seres humanos sejam liberados dos seus estados de servidão, que sejam dotados com fé, sabedoria e compaixão, e possam ter a melhor comida, manter conduta pura e sempre se preocupar com suas vidas futuras. Que tenham alegria inesgotável e recursos copiosos, exatamente como o Tesouro Supremo, e desfrutem de liberdade, sem disputas, importunação ou ferimento. Que os que possuem pouco esplendor sejam dotados com majestade, e que aqueles cujo corpo foi exaurido por ascetismo atinjam formas magníficas e nobres. Que todos os seres em qualquer lugar tenham renascimento no sexo de sua escolha, e que os humildes e sem casta atinjam grandeza sem nunca demonstrar orgulho. Pelo poder do mérito que acumulei, que todos os seres vivos, sem exceção, abandonem qualquer tipo de mal e sempre se engajem em virtude. Que nunca sejam separados da Bodhicitta e sempre sigam o estilo de vida do Bodhisattva. Que sejam cuidados pelos Budas e guias espirituais e abandonem toda atividade demoníaca. Enquanto estiverem no Sansara, que renasçam nos reinos afortunados e desfrutem vidas inconcebivelmente longas, permanecendo sempre no contentamento, sem nunca sequer ouvir a palavra morte. Que todos os lugares do mundo tornem-se jardins de árvores que satisfazem os desejos, onde ressoa o som do Dharma proclamado pelos Budas e Bodhisattvas. Que a terra inteira torne-se completamente pura, tão plana quanto a palma da mão e tão lisa quanto o lápis lazuli, e que apareçam em todas as terras, pelo benefício de todos os discípulos, multidões de bodhisattvas possuidores de excelentes qualidades. Que todos os seres vivos ouçam ininterruptamente o doce som do Dharma, a emanar dos pássaros e das árvores, dos feixes de luz e até do próprio espaço. Que eles sempre se encontrem com os Budas e seus filhos e filhas, os Bodhisattvas, e que os guias espirituais do mundo sejam venerados com nuvens de oferendas. Que os seres celestiais tragam chuvas, independente das estações, e que as colheitas sejam sempre abundantes. Que os dirigentes governem inspirados pelo Dharma, e que o povo deste mundo prospere. Que todos os remédios sejam eficazes, que a recitação de mantras satisfaça todos os desejos, e que os espíritos e animais que exercem influência sobre nós sejam dotados de grande compaixão. Que ninguém jamais experiencie dor física, angústia mental ou doença. Que todos se livrem de qualquer forma de infelicidade, e que ninguém seja amedrontado ou menosprezado. Em todos os templos e centros de Dharma, que a recitação e a meditação floresçam para sempre, que a Sangha esteja sempre em harmonia e que seus desejos de beneficiar os outros se cumpram, que a Sangha que deseja praticar puramente encontre as melhores condições para fazê-lo e, abandonando todas as distrações, medite com maleabilidade mental. Que os ordenados recebam ajuda material e sempre estejam livres de maldade. Que ninguém que se ordenou jamais permita a degeneração de sua disciplina moral. Que todos os que quebraram sua disciplina moral purifiquem completamente tais quedas. Que atinjam renascimentos afortunados e nunca permitam que sua moralidade se desvie novamente. Que aqueles que são instruídos no Dharma sejam respeitados e recebam ajuda material. Que suas mentes sejam puras e serenas e suas qualidades proclamadas em todas as direções. Que nunca experienciem os sofrimentos dos reinos inferiores, nem sejam confrontados com provações de corpo, fala e mente. Que tenham formas superiores às dos deuses e rapidamente atinjam o estado de um Buda. Que todos os seres vivos muitas e muitas vezes façam oferendas aos Budas, que se tornem dotados com o êxtase eterno de um ser plenamente iluminado. Que os Bodhisattvas satisfaçam o bem-estar do mundo
exatamente como intencionaram fazer, e que todos os seres vivos recebam tudo o que os Budas intencionaram lhes proporcionar. Igualmente, que todos os realizadores solitários e ouvintes alcancem a felicidade do Nirvana, e até ter alcançado o nível do alegre, pelas bênçãos de Manjushri, que eu me preocupe com minhas vidas futuras e sempre receba a ordenação, que eu sempre viva humildemente, nutrido com comidas simples, que durante todas as minhas vidas eu possa permanecer em solitude e sempre encontre condições ideais para atingir minhas metas espirituais. Sempre que quiser ver uma escritura ou compor ainda que um único verso, possa eu contemplar sem obstrução o protetor Manjushri, para satisfazer as necessidades de todos os seres vivos até os confins do espaço, que meu estilo de vida assemelhe-se sempre ao de Manjushri. Enquanto o espaço existir, enquanto os seres vivos ficarem no Sansara, que eu resida entre eles para afastar todo o seu sofrimento. Que todo o sofrimento dos seres vivos amadureça unicamente em mim, e pelo poder das virtudes e aspirações dos Bodhisattvas, que todos os seres experienciem felicidade. Que o Buda Dharma, o único remédio para todo sofrimento e a fonte de toda felicidade, seja materialmente apoiado e honrado e permaneça por muito tempo. Próximo é Manjushri, por cuja bondade minhas intenções virtuosas surgem, e próximo é meu guia espiritual, por cuja bondade minhas qualidades virtuosas aumentam. Assim, termina o 10º capítulo do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, intitulado Dedicatória. Assim, termina o Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, composto pelo mestre budista Shantideva. Glossário. A maioria desses termos foi detalhadamente explicada no comentário intitulado Contemplações Significativas, escrito por Geshe Kelsang Gyatso. Outros livros do autor que trazem mais detalhes sobre esses termos também estão mencionados. Absorção sem discriminação. Concentração do quarto reino da forma que observa o nada e que é atingida pela interrupção das sensações e discriminações densas. Consultar Oceano de Néctar. Agarramento ao em si. Mente conceitual que considera todos os fenômenos como inerentemente existentes. É a origem de todas as demais delusões, como a raiva e apego, e a raiz de todos os sofrimentos e insatisfações. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Agarramento ao verdadeiro. Mente conceitual que apreende a existência verdadeira. Agregados. Em geral, todas as coisas funcionais são agregados, pois são uma agregação de suas próprias partes. Uma pessoa do reino do desejo ou da forma possui 5 agregados: forma, sensação, discriminação, fatores de composição e consciência. Seres do reino da sem forma não têm o agregado forma, só os outros 4. O agregado forma de uma pessoa é o seu corpo. Os outros 4 são aspectos de sua mente. Os agregados de um ser do Sansara denomina-se agregados contaminados. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Anticonscienciosidade. Fator mental deludido que deseja envolver-se irrestritamente em ações não virtuosas. Antivigilância. Fator mental deludido que, por ser incapaz de fazer a distinção entre falhas e não falhas, leva-nos a desenvolver falhas. Aparência dual. A aparência de um objeto e de sua existência inerente à mente. Consultar Novo Coração de Sabedoria.
Apego, fator mental deludido que observa um objeto contaminado, considerando como causa de felicidade e quer possuí-lo. Arati, termo sânscrito para destruidor de inimigos, refere-se a um praticante que abandonou todas as delusões e suas sementes por meio de treinar em caminhos espirituais e que nunca mais renascerá no Sansara. Neste contexto, o termo inimigo refere-se às delusões. Arya, termo sânscrito para ser superior, alguém que tem uma realização direta ou não conceitual da vacuidade. Pode ser um Hinayana ou um Mahayana. Autoapreço, atitude mental que considera nosso próprio eu como precioso e importante. Autoconhecedor, consciência que experiencia a si mesma. Avalokitesvara, Chen Rezig, em tibetano, a corporificação da compaixão de todos os Budas. Avareza, fator mental deludido que, motivado por apego desejoso, agarra-se firmemente às coisas e não deseja ser separado delas. Base de imputação. Todos os fenômenos são imputados às suas partes. Portanto, nenhuma dessas partes nem a completa coleção delas podem ser a base de imputação do fenômeno. Para que um fenômeno possa ser imputado pela mente, é preciso que sua base de imputação apareça a essa mente. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Bênçãos. Transformação da mente de um estado negativo para um estado positivo, de um estado infeliz para um estado feliz, ou de um estado de fraqueza para um estado de força, por meio da inspiração dos seres sagrados, como nosso guia espiritual, os Budas e os Bodhisattvas. Bodhicitta, termo sânscrito para mente de iluminação. Bodhi significa iluminação e Citta, mente. Há dois tipos de Bodhicitta, convencional e última. De modo geral, o termo refere-se à Bodhicitta convencional, uma mente primária motivada por grande compaixão, que busca espontaneamente beneficiar todos os seres vivos. A Bodhicitta convencional pode ser de dois tipos, aspirativa e de compromisso. A Bodhicitta última é uma sabedoria motivada pela Bodhicitta convencional, que realiza diretamente a vacuidade, a natureza última dos fenômenos. Bodhicitta aspirativa, mente que aspira a atingir a iluminação para beneficiar todos os seres vivos, mas que ainda não se engajou nas práticas de treinamento de um Bodhisattva. Equivale à situação de alguém que pretende viajar, mas que ainda não se pôs a caminho. Bodhicitta de compromisso. Depois de se tomar os votos Bodhisattva, a Bodhicitta aspirativa se transforma em Bodhicitta de compromisso, uma mente engajada nas práticas que levam à iluminação. Bodhisattva, alguém que gerou a Bodhicitta espontânea, mas ainda não se tornou um Buda. Brahma, Deus mundano que reside no primeiro reino da forma. Buda, um ser que abandonou por completo todas as delusões e suas marcas. Todo ser vivo tem o potencial para se tornar um Buda. Budismo Kadampa, escola budista Mahayana, fundada pelo grande mestre budista indiano Atisha, 982 a 1054. Karma, termo sânscrito que se refere a ações. Por força da intenção executamos ações com nosso corpo, fala e mente, e todas essas ações produzem efeitos. O efeito de uma ação virtuosa é felicidade. O de uma ação negativa é sofrimento. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Chekawa Bodhisattva, 1102 a 1176.
Eminente Bodhisattva Kadampa, autor do texto Treinar a Mente em 7 Pontos, um comentário a 8 estrofes do Treino da Mente, do Bodhisattva Langritampa. Chekawa difundiu o estudo e a prática do treino da mente através do Tibete. Consultar Compaixão Universal. Chittamatra, uma das 2 escolas filosóficas Mahayana. Chittamatra significa apenas a mente. É assim denominada porque assevera que todos os fenômenos são a mera natureza da mente. Seus adeptos são os Chittamatrins. Consultar o Oceano de Néctar. Coisa funcional. Todo fenômeno que é produzido e se desintegra num instante. Sinônimo de fenômeno impermanente e de produto. Coleção de mérito. Ação virtuosa motivada por bodhicitta e causa principal para se atingir o corpo-forma de um Buda. Exemplos: fazer oferendas e prostrações aos seres sagrados com a motivação de bodhicitta e praticar as 6 perfeições como dar, disciplina moral ou paciência. Coleção de sabedoria. Ação mental virtuosa motivada por bodhicitta e causa principal para se atingir o corpo-verdade de um Buda. Exemplos: ouvir, contemplar e meditar sobre a vacuidade com a motivação de bodhicitta. Compaixão. Mente virtuosa que deseja que os outros se libertem do sofrimento. Concentração. Fator mental que faz sua mente primária permanecer unifocadamente em seu objeto. Conhecedor válido. Um conhecedor que é não enganoso com relação a seu objeto conectado. Há 2 tipos: conhecedor válidos subsequentes ou inferentes, e conhecedores válidos diretos. Consultar como entender a mente. Confissão. Purificação de karma negativo por meio dos 4 poderes oponentes: o poder da confiança, do arrependimento, do antídoto e da promessa. Consultar o voto do Bodhisattva. Conscienciosidade. Fator mental que, na dependência do esforço, aprecia o que é virtuoso e protege a mente contra a delusão e não virtude. Consultar como entender a mente. Contato. Fator mental que atua para perceber seu objeto como agradável, desagradável ou neutro. Consultar como entender a mente. Contentamento. Com intenção virtuosa, ficar satisfeito com as nossas condições exteriores e interiores. Contínua lembrança, mindfulness, fator mental que serve para não se esquecer um objeto que foi realizado pela mente primária. Consultar como entender a mente. Corpo verdade, o corpo verdade sabedoria e o corpo verdade natureza de um Buda. O primeiro é a mente onisciente de Buda, e o segundo, a vacuidade ou a natureza última desta mente. Consultar caminho alegre de boa fortuna. Dedicatória. Intenção virtuosa que serve tanto para impedir que a virtude acumulada se degenere, como para causar seu aumento. Fator mental virtuoso por natureza. Consultar caminho alegre da boa fortuna. Delusão. Fator mental que nasce de atenção imprópria e serve para tornar nossa mente agitada e descontrolada. Existem 3 delusões principais: ignorância, apego e ódio. Delas nascem todas as demais: inveja, orgulho, dúvida deludida, etc. Consultar como entender a mente. Deus, Deva em sânscrito, um ser do reino dos deuses, o mais elevado dos 6 reinos do Sansara. Há diferentes tipos de deuses, alguns pertencem ao reino do desejo, outros aos reinos da forma e da sem forma. Consultar caminho alegre da boa fortuna. 10 direções.
os 4 pontos cardeais, os 4 intermediários e as direções de cima e de baixo. Dharma, os ensinamentos de Buda e as realizações interiores atingidas na dependência de praticá-los. Dharma significa proteção. Colocando os ensinamentos de Buda em prática, protegemo-nos contra os sofrimentos e problemas. Distração, fator mental deludido que se desvia para qualquer objeto de delusão. Espírito faminto, ser que vive num dos reinos inferiores do Sansara. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Estabilização mental. Em geral, os termos estabilização mental e concentração são intercambiáveis. O termo concentração é mais usado para se referir à natureza da concentração, sua unifocalização, ao passo que o termo estabilização mental é usado para se referir à função da concentração, sua estabilidade. Stupa, objeto religioso que simboliza a mente de Buda. Eu, o eu imputado na dependência de qualquer um dos 5 agregados. Persona, ser, self e eu são sinônimos. Consultar Como Entender a Mente. Existência inerente, modo de existência imaginado, segundo o qual os fenômenos são tidos como se existissem de seu próprio lado, independente de outros fenômenos. Na realidade, todos os fenômenos são vazios de existência inerente, porque todos dependem de suas partes. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Existência verdadeira, existência que seja de algum modo independente de imputação conceitual. Extremo do apego. Apego à existência verdadeira dos fenômenos que faz alguém permanecer no sansara por causa de delusão e karma, também conhecido como o extremo do sansara. Extremo do medo. Medo dos sofrimentos do sansara que leva alguém a buscar libertação apenas para si mesmo, também conhecido como o extremo da paz solitária. Fator mental. Conhecedor que apreende principalmente um determinado atributo do objeto. Cada instante da mente contém em si uma mente primária e vários fatores mentais. Consultar Como Entender a Mente. Fé. Fator mental naturalmente virtuoso que atua principalmente para se opor à percepção de falhas em seu objeto observado. Existem 3 tipos de fé: a de acreditar, a de admirar e a fé a almejar. Consultar Como Transformar a Sua Vida. Fenômeno impermanente. Ver coisa funcional. Fenômeno negativo não afirmativo. Um objeto que é compreendido por meio da eliminação explícita de um objeto de negação. Há 2 tipos: negativos afirmativos e negativos não afirmativos. Uma negativa não afirmativa é um fenômeno que não pressupõe outro fenômeno positivo. A vacuidade é um exemplo porque ela é realizada por uma mente que nega diretamente a existência inerente, que é o objeto de negação, sem realizar nenhum outro fenômeno afirmativo. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Fenômeno permanente. Um fenômeno permanente é aquele que não depende de causas e que não se desintegra momento a momento. Guia espiritual, guru em sânscrito, lama em tibetano. Qualquer professor ou professora que nos guie ao longo do caminho espiritual. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna e Grande Tesouro de Mérito. Hinayana, termo sânscrito para pequeno veículo. A meta do Hinayana é atingir tão somente sua própria libertação do sofrimento por meio do completo abandono das delusões. Humildade, fator mental virtuoso que atua principalmente para reduzir o orgulho deludido. Iluminação, o termo refere-se em geral à plena iluminação de um Buda.
Existem 3 níveis de iluminação: a pequena iluminação de um ouvinte, a iluminação mediana de um realizador solitário e a grande iluminação ou iluminação de um Buda. Iluminação é uma libertação e uma verdadeira cessação. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Imputação. De acordo com a escola Madhyamika Prasangika, todos os fenômenos são meramente imputados pela concepção na dependência de suas bases de imputação. Portanto, eles são meras imputações e não existem do seu próprio lado. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Inferno, reino, o pior dos 3 reinos inferiores. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Yogi e Yogini, termo sânscrito usado para designar alguém que atingiu a união do tranquilo permanecer e da visão superior. Ishvara, um Deus que habita a terra controladora de emanações, o estado mais elevado de existência do reino do desejo. Ishvara possui poderes miraculosos que, embora limitados e contaminados, fazem dele o ser mais poderoso desse reino. Jetson Kappa, 1357 a 1419. Emanação de Manjushri, o Buda da Sabedoria, cuja manifestação como monge tibetano no século XIV foi predita por Buda. Restaurou a pureza da doutrina de Buda e demonstrou como praticar o puro Dharma em épocas degeneradas. Posteriormente, sua tradição ficou conhecida como Gelug, ou Ganden. Consultar Joia Coração. Joia que satisfaz os desejos. Joia legendária que satisfaz todos os desejos. Kadampa, termo tibetano no qual Ka significa palavra e se refere a todos os ensinamentos de Buda. Dham refere-se às instruções especiais de Atisha, conhecidas como etapas do caminho à iluminação, e Pa refere-se a um seguidor do budismo Kadampa que incorpora todos os ensinamentos de Buda, por ele conhecidos em sua prática do Lamrim. Ver Budismo Kadampa. Lamrim, termo tibetano que significa literalmente as etapas do caminho. Trata-se de uma ordenação especial de todos os ensinamentos de Buda, que é fácil de ser compreendida e praticada. Revela todas as etapas do caminho à iluminação. Para obter um comentário completo, consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Langritampa Bodhisattva, 1054 a 1123. Eminente Geshe da tradição Kadampa, famoso pela realização da prática de trocar eu com outros. Autor de 8 estrofes do Treino da Mente. Consultar 8 passos para a felicidade. Libertação, Nirvana em sânscrito. Liberdade completa do Sansara e de suas causas, as delusões. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Madhyamika, uma das 2 principais escolas da doutrina Mahayana. Esta visão foi ensinada por Buda nos Sutras Perfeição de Sabedoria, durante a segunda girada da roda do Dharma e elucidada posteriormente por Nagarjuna e seus seguidores. Subdivide-se em 2 escolas, a Madhyamika Svatantrika e a Madhyamika Prasangika. A segunda representa a visão final de Buda. Consultar Oceano de Néctar. Mahayana, termo sânscrito para grande veículo, caminho espiritual à grande iluminação. A meta Mahayana é atingir a budeidade para o benefício de todos os seres vivos, abandonando por completo as delusões e suas marcas. Maitreya, corporificação da bondade amorosa de todos os Budas. Na época de Buda Shakyamuni, manifestou-se como um discípulo Bodhisattva. No futuro, aparecerá como o 5º Buda universal. Manjushri, corporificação da sabedoria de todos os Budas. Mantra, literalmente proteção da mente. O mantra protege a mente contra as aparências e concepções comuns. Existem 3 tipos de mantra: mantras que são mentes,
mantras que são ventos internos e mantras que são formas. Em geral, existem 3 tipos de recitação de mantra: verbal, mental e Vajra. Consultar Novo Guia Terra Dakini e Solos e Caminhos Tântricos. Meditação: uma mente que se concentra no objeto virtuoso e uma ação mental, causa principal de paz mental. Existem 2 tipos de meditação: analítica e posicionada. Quando usamos nossa imaginação, contínua lembrança e faculdade de raciocínio para encontrar um objeto de meditação, estamos praticando a meditação analítica. Quando encontramos o objeto e o retemos unifocadamente, estamos praticando a meditação posicionada. Existem diferentes tipos de objeto. Alguns são objetos apreendidos pela mente, como impermanência e vacuidade. Outros são estados de mente, como amor, compaixão e renúncia. Fazemos a meditação analítica até que o objeto específico que estamos procurando apareça com clareza à nossa mente, ou até que um determinado estado mental seja gerado. Esse objeto ou estado mental será nosso objeto da meditação posicionada. Consultar Novo Manual de Meditação. Mente: aquilo que é clareza e que conhece. A mente é clareza porque sempre carece de forma e possui o poder de perceber objetos. A mente conhece porque sua função é conhecer ou perceber os objetos. Consultar Clara Luz de Êxtase e Como Entender a Mente. Mente conceitual: pensamento que apreende seu objeto por meio de uma imagem genérica ou uma imagem mental. Consultar Como Entender a Mente. Mente primária: conhecedor que apreende principalmente a mera entidade de um objeto. Sinônimo de consciência: existem 6 mentes primárias: consciência visual, consciência auditiva, consciência olfativa, consciência gustativa, consciência tátil e consciência mental. Cada instante da mente contém em si uma mente primária e vários fatores mentais. Uma mente primária e seus fatores mentais acompanhantes são uma mesma entidade, mas exercem diferentes funções. Consultar Como Entender a Mente. Mérito: boa sorte criada por ações virtuosas. É um poder potencial para aumentar nossas boas qualidades e produzir felicidade. Monte Mero: de acordo com a cosmologia budista, uma montanha divina que fica no centro do universo. Nagarjuna: famoso erudito indiano e mestre de meditação budista, reviveu os ensinamentos Mahayana no século I e esclareceu os Sutras Perfeição de Sabedoria. Consultar Oceano de Néctar. Não existente: algo que não é estabelecido por uma mente válida. Exemplos tradicionais são chifre na cabeça de um coelho e o filho de uma mulher estéril. Um chifre na cabeça de um coelho, por exemplo, não é estabelecido por uma mente válida e, por conseguinte, não pode ser uma verdade convencional. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Objeto de negação: objeto explicitamente negado pela mente que realiza um fenômeno negativo. Na meditação sobre a vacuidade, refere-se à ausência de existência inerente, também conhecido como objeto negado. Obstruções à libertação: obstruções que impedem a conquista da libertação. Todas as delusões, como ignorância, apego e raiva, juntamente com suas sementes, são obstruções à libertação, também conhecidas como obstruções delusões. Obstruções à onisciência: marcas das delusões que impedem uma realização simultânea e direta de todos os fenômenos. Só os Budas superam esse tipo de obstrução, também conhecidas como obstruções ao conhecimento. 8 estrofes do treinamento da mente.
Escrito pelo Bodhisattva Langritampa no século XI, esse texto revela a essência do caminho à iluminação do budismo Mahayana. Para obter um comentário completo, consultar 8 Passos para a Felicidade. 8 Grandes Filhos. Os 8 principais discípulos Mahayana de Buda Shakyamuni: Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Maitreya, Samantabhadra, Ksitigarbha, Sarvani Varanavi Shambhini e Akashagarbha. Na época de Buda, eles apareceram sob o aspecto de bodhisattvas, demonstrando o modo correto de praticar os caminhos Mahayana e ajudando a expandir amplamente os ensinamentos de Buda para o benefício de todos. 8 interesses mundanos. Os objetos dos 8 interesses mundanos são felicidade e infelicidade, ganho e perda, elogio e crítica, boa e má reputação. São denominados mundanos porque as pessoas mundanas estão constantemente preocupadas com eles, desejando os uns e tentando evitar outros. Orgulho, fator mental diludido que, ao levar em consideração e enxergar nossas próprias boas qualidades ou posses, nos torna arrogantes. Ouvinte, um dos 2 tipos de praticante Hinayana. Ouvintes e realizadores solitários são ambos hinayanistas, mas diferem em motivação, comportamento, mérito e sabedoria. Os realizadores solitários são superiores aos ouvintes em todos os aspectos. Consultar Oceano de Néctar. Paciência, determinação virtuosa de suportar danos, sofrimento ou o Dharma profundo. Perfeição de sabedoria. Sutras. São os sutras da segunda girada da roda do Dharma, nos quais Buda revelou sua visão final sobre a natureza última de todos os fenômenos, a vacuidade de existência inerente. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Prasangika. Ver Madhyamika. Práticas do método. Qualquer caminho espiritual que sirva para amadurecer nossa linhagem búdica. Treinar em renúncia, compaixão e bodhicitta são exemplos de práticas do método. Pretensão ou fingimento. Fator mental deludido que, motivado por apego à riqueza ou à reputação, deseja fingir que temos qualidades que não possuímos. Proponentes de coisas. As escolas Vaibhashika, Sautrantika e Chittamatra são conhecidas como proponentes de coisas porque asseveram que as coisas são verdadeiramente existentes. Consultar Oceano de Néctar. Prostração. Ato de demonstrar respeito com o corpo, a fala ou a mente. Consultar o voto do Bodhisattva. Purificação. Em geral, qualquer prática que conduza à conquista de um corpo, fala e mente puros. Mais especificamente, uma prática para purificar karma negativo por meio dos 4 poderes oponentes. Consultar o voto do Bodhisattva. 4 nobres verdades. Verdadeiros sofrimentos, verdadeiras origens, verdadeiras cessações e verdadeiros caminhos. De acordo com a escola Madhyamika Prasangika, existem 2 tipos de nobres verdades: as densas e as sutis. Essa divisão correspondente aos 2 tipos de agarramento ao em si de pessoas, o denso, que apreende uma pessoa autossustentada e substancialmente existente, e o sutil, que se agarra a uma pessoa inerentemente existente. Denominam-se nobres porque são objetos supremos de meditação. Meditando sobre as 4 nobres verdades sutis, podemos realizar a verdade última diretamente e nos tornar um ser superior ou nobre. 4 poderes oponentes, elementos essenciais para o sucesso de uma prática de purificação: o poder da confiança, o poder do arrependimento, o poder da força oponente e o poder da promessa. Consultar o voto do Bodhisattva. Raiva,
fator mental deludido que observa um objeto contaminado, exagera suas más qualidades, considerando indesejável e quer prejudicá-lo. Realizador solitário, um tipo de praticante Hinayana, ver ouvinte, consultar, oceano de néctar. Refúgio, proteção efetiva. Buscar refúgio em Buda, Dharma e Sangha significa ter fé nessas três joias e confiar nelas para nos proteger contra todos os medos e sofrimentos. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Rei Chakravartin, um ser extremamente afortunado que acumulou vasta quantidade de mérito e por isso renasceu como um rei cujo domínio se estende pelos 4 continentes da cosmologia budista, ou pelo menos por um deles. Atualmente não há reis Chakravartins em nosso mundo, e ninguém tem domínio completo sobre o nosso continente Jambudipa. Consultar Grande Tesouro de Mérito. Reino da Forma, o ambiente dos deuses que possuem forma. Reino inferiores, o reino do inferno, o reino dos espíritos famintos e o reino animal, ver Sansara. Renúncia, o desejo de se libertar do Sansara. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Samantabhadra, nome sânscrito para todo generoso, um bodhisattva famoso por suas extensas oferendas. Consultar Grande Tesouro de Mérito. Sankhya, escola não budista, a mais antiga das escolas bramânicas. Consultar Oceano de Néctar. Sansara, termo sânscrito que significa existência cíclica. Pode ser compreendido de 2 maneiras, como renascimentos ininterruptos sem liberdade e controle, ou como os agregados de um ser que tem esse tipo de renascimento. É caracterizado por sofrimento e insatisfação. Há 6 reinos sansáricos, listados em ordem ascendente de acordo com o tipo de karma que causa renascimento neles. Esses reinos são os seguintes: dos seres do inferno, dos fantasmas famintos, dos animais, dos seres humanos, dos semideuses e dos deuses. Os 3 primeiros são reinos inferiores, ou migrações infelizes. Os outros 3 são reinos superiores, ou migrações felizes. Do ponto de vista do karma que causa o renascimento neles, o reino dos deuses pode ser considerado o mais elevado. Todavia, o reino humano é o mais afortunado, porque é o estado que provê as melhores condições para a libertação e a iluminação. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Sangha. Segundo a tradição Vinaya, qualquer comunidade de no mínimo 4 monges ou monjas plenamente ordenados. Em geral, pessoas ordenadas ou leigas que tomaram os votos Bodhisattva ou tântricos podem ser consideradas como Sangha. 6 faculdades. As 5 faculdades sensoriais e a faculdade mental. Faculdade sensorial é um poder interior que reside no exato centro de um órgão sensorial e cuja função é gerar diretamente uma percepção sensorial. Existem 5 faculdades sensoriais, uma para cada tipo de percepção sensorial. Faculdade mental é uma mentalidade que atua principalmente para produzir de modo direto o aspecto particular de uma percepção mental. Consultar Como Entender a Mente. 6 perfeições. As perfeições de dar, disciplina moral, paciência, esforço, estabilização mental e sabedoria. Denominam-se perfeições porque são motivadas pela bodhicitta. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Self, ver eu. Semideus. Seres que vivem no reino dos semideuses assemelham-se aos deuses, mas seus corpos, posses e ambientes são inferiores. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Senhor da Morte.
personificação do Mara ou demônio da morte descontrolada. Embora esse Mara não seja um ser vivo, é representado dessa forma, também denominado Yama. No diagrama da roda da vida, ele aparece segurando a roda entre os seus dentes e garras. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Sensação, fator mental cuja função é experienciar objetos agradáveis, desagradáveis ou neutros. Consultar Como Entender a Mente. Senso de vergonha, fator mental cuja função é evitar ações impróprias por motivos que interessam a nós mesmos. Consultar Como Entender a Mente. Ser superior, ver área. Ser vivo, qualquer que tenha uma mente contaminada por delusões ou por suas marcas. Os termos ser vivo e ser senciente são usados para fazer uma distinção entre estes seres e os Budas, ou seja, para distinguir os seres cujas mentes são contaminadas por uma das duas obstruções daqueles cujas mentes estão livres delas. Sugata, outro termo para Buda, indica que os Budas atingiram um estado de êxtase imaculado e indestrutível. Sukhavati, termo sânscrito para terra de êxtase, a terra pura de Buda Amitabha. Sutras Perfeição de Sabedoria, ver Perfeição de Sabedoria, Sutras. Tathagata, termo sânscrito para um ser que passou além, refere-se a Buda. Tempos sem início. De acordo com a visão de mundo budista, não há um começo para a mente nem para o tempo. Logo, todos os seres vivos já tiveram incontáveis renascimentos anteriores. Terra pura, ambiente puro em que não há verdadeiros sofrimentos. Existem muitas terras puras, exemplos: Tushita, de Buda Maitreya, Sukhavati, de Buda Amitabha, Terra Dakini, Okeadra, de Buda Vajrayogini e Buda Heruka. Consultar Viver significamente, morrer com alegria. Tradição Kadampa, a pura tradição do budismo Kadampa, fundada por Atisha. Até a época de Jetsun Kappa, essa tradição era chamada de Antiga Tradição Kadampa e depois passou a ser conhecida como Nova Tradição Kadampa, ver Kadampa e Budismo Kadampa. Tranquilo permanecer. Concentração que possui o êxtase especial da maleabilidade de corpo e mente e é alcançada quando completamos as 9 permanências mentais. Treinar a mente em 7 pontos. Um comentário a 8 estrofes do Treino da Mente, escrito pelo Bodhisattva Chekawa, consultar Compaixão Universal. Treino da Mente, Lonjong, em tibetano, uma linhagem especial de instruções provenientes de Buda Shakyamuni transmitidas por meio de Manjushri a Shantideva, Atisha e aos mestres Kadampas. Enfatiza a geração da Bodhicitta por meio das práticas de equalizar eu com os outros e de trocar eu com os outros, associadas com o tomar e dar, consultar Compaixão Universal e 8 passos para a felicidade. 3 mundos. No contexto desse trabalho, o termo mundos se refere aos reinos. Os 3 mundos são, portanto, os reinos do desejo, da forma e da sem forma. 3 níveis dentro do Sansara. O reino do desejo é o ambiente dos seres do inferno, espíritos famintos, animais, seres humanos, semideuses e deuses que desfrutam dos 5 objetos de desejo. O reino da forma é o ambiente dos deuses que possuem forma. O reino da sem forma é o ambiente dos deuses que não possuem forma. 3 reinos superiores. Treinos em disciplina moral, concentração e sabedoria, realizados com a motivação de renúncia ou de bodhicitta. Vaibhashika, uma das escolas filosóficas Hinayana, não aceitam autoconhecedores e asseveram que os objetos externos são verdadeiramente existentes.
Consultar Oceano de Néctar. Vajrapani. A corporificação do poder de todos os Budas aparece sob um aspecto irado que revela seu poder de superar obstáculos externos, internos e secretos. Na época de Buda Shakyamuni, manifestou-se como um de seus discípulos Bodhisattva. Verdade convencional, qualquer fenômeno que não seja vacuidade. Verdades convencionais são verdades para as mentes dos seres comuns, mas na realidade elas são falsidades. Consultar Novo Coração de Sabedoria. Visão superior, uma sabedoria especial que vê ou percebe seu objeto claramente e que é mantida pelo tranquilo permanecer e pela maleabilidade especial induzida por investigação. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna. Voto. Determinação virtuosa de abandonar determinadas falhas, gerada mediante um ritual tradicional. Os 3 conjuntos de votos são os votos Pratimoksha, de libertação individual, os votos Bodhisattva e os votos do mantra secreto. Consultar o voto do Bodhisattva e solos e caminhos tântricos. 3 joias. Os 3 objetos de refúgio, Buda, Dharma e Sangha. São denominados joias por serem raros e preciosos. Consultar Caminho Alegre da Boa Fortuna.